Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, muito bom dia. Vamos dar início à ação de capacitação, o papel dos fundos europeus como alavanca para o desenvolvimento desportivo regional e local. A segunda de 3 ações do Programa Europeu de Capacitação de Entidades Públicas e Agentes Desportivos sobre financiamento europeu no setor do desporto, integrado na iniciativa SportHub Alliance for Regional Development in Europe Share Initiative, que decorre durante o dia de hoje no Auditório Municipal de Resende. Lançada pela Comissão Europeia em 2018, a Share Initiative tem como principal objetivo sensibilizar para o papel do desporto e da atividade física no processo de desenvolvimento ativo regional e local, bem como aumentar a visibilidade do desporto nas agendas políticas europeias, nacionais, regionais e locais, enquanto fator estruturante do desenvolvimento económico e social. Para dar as boas-vindas a todos os presentes, chamo ao palco o Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Pedro Machado. Muito bom dia a todas e a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar o meu colega, Presidente de Câmara de Resende, agradecer-lhe o acolhimento e felicitá-lo também, porque é sempre um prazer vir aqui a Resende, este concelho tão bonito e com esta qualidade ao nível dos equipamentos, numa altura especial, porque é a altura da cereja, a melhor cereja do mundo, podemos desfrutá-la aqui em Resende, é sempre um gosto, mas sobretudo é um gosto vermos a sala completamente cheia. Eu confidenciava há pouco que o grande desafio quando nós organizamos umas jornadas, um seminário, é ter as salas compostas. E hoje nós não só temos a sala composta, como completamente cheia. Isto naturalmente deve-se, com certeza, à qualidade do programa, mas deve-se também ao facto de não existir grandes esclarecimentos, grandes ações de formação, jornadas, seminários nesta área do desporto. E, portanto, em boa hora, a CIM, creio eu, levou a cabo a organização deste evento. Queria cumprimentar também o colega Presidente de Câmara de Baião, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Felgueiras, de Lousada, das outras câmaras aqui presentes. Queria cumprimentar também o Sr. Dr. Vítor Dias, Diretor Regional do IPDJ, representantes dos clubes, das associações desportivas, de federações. Enfim, temos uma panóplia muito diversificada aqui na nossa plateia. Queria cumprimentar-vos a todos e dizer aquilo que eu creio que seja o sentimento comum nesta sala. O desporto é um pilar fundamental no desenvolvimento humano. É essencial para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens e é fundamental também para os menos jovens, como a minha geração. Eu nunca tive jeito para o futebol, mas joguei alguns anos e fazia-me bem, gostava, sentia-me bem, mas depois um problema da coluna obrigou-me a parar e rapidamente engordei 10 quilos. Entretanto, mudei de modalidade, uma modalidade mais soft, o pádel, e recuperei o meu peso rapidamente, sem fazer dieta. E, portanto, o desporto é muito importante para a nossa condição física, mas também para o equilíbrio psicológico, emocional, nos mais crescidos, mas fundamental nas crianças e nos jovens. E, infelizmente, o desporto, na minha opinião, tem sido o parente pobre do Estado. Nós temos aqui connosco o Sr.
diretor regional, que, enfim, foi uma das pessoas que mais criticou, tal como os autarcas, o último quadro comunitário, porque, incompreensivelmente, este quadro comunitário que agora está a terminar não financiou um tostão para o desporto. E, portanto, todo o investimento que tem existido na área do desporto é ou tem sido assegurado, sobretudo, com recursos próprios dos municípios. Justiça seja feita ao IPDJ, que nos últimos anos criou um programa para pequenas intervenções nos equipamentos desportivos, de quando em vez também somos contemplados com uma candidatura do chamado subprograma 2 da CCR, mas também muito raramente. E de resto, em termos nacionais, são os municípios que têm assumido. Neste próximo quadro comunitário, que vamos iniciar a muito curto prazo, estamos neste momento a ultimar as negociações entre a área metropolitana e as CIMs e a CCR, já vão ser elegíveis os investimentos no desporto, embora neste momento ainda não saibamos exatamente qual é a elegibilidade, que tipo de investimentos é que vai ser possível, porque o que consta do acordo de parceria são pequenas intervenções em equipamentos esportivos. Hoje de tarde vamos ter aqui o vogal do Norte 2030, que penso eu que nos irá trazer já algumas novidades, mas vemos com muita expectativa, com muita ansiedade, porque efetivamente há necessidade de fazer investimentos para que haja condições para a prática desportiva. Mas, para além das condições físicas, da qualidade dos nossos equipamentos desportivos, é necessário também depois financiar as atividades. E a prática desportiva tem assento, como eu disse, na disponibilidade de recursos dos municípios, mas, sobretudo, também depois no voluntariado dos dirigentes das diversas associações desportivas. E, portanto, eu não podia deixar de agradecer a todos os dirigentes desportivos das diversas coletividades, porque sem eles seguramente não havia desporto em cada um dos nossos concelhos. E, portanto, é graças ao trabalho deles, ao tempo que dedicam a esta causa, muitas das vezes em prejuízo da sua vida familiar, da sua vida profissional, que nós conseguimos ter em cada um dos nossos territórios esta oferta desportiva para as nossas crianças e para os nossos jovens. Mas temos que procurar cada vez mais outros instrumentos que de algum modo auxiliem as câmaras municipais, os clubes, a financiar as suas atividades. E esta jornada de hoje vai versar muito sobre isso. Há aqui dinâmicas muito diferenciadas no nosso território e, portanto, nós queremos, no fundo, divulgar essas boas práticas, difundi-las para que todos possam aceder a esses instrumentos de financiamento que são cada vez mais importantes. Eu não estou aqui na qualidade de Presidente de Câmara, está aqui o vereador de Desporto, que depois vai ter a oportunidade de falar sobre isso durante o dia, mas no caso, por exemplo, do meu concelho, nos últimos 7 anos, nós tivemos quase 30 candidaturas apresentadas diretamente a Bruxelas, a diversos programas, e obtivemos um financiamento de cerca de 1 milhão de euros. Portanto, é muito considerável e, portanto, se nós fazemos isso, os outros também podem e devem fazê-lo, procurando os parceiros certos, porque são sempre candidaturas com uma lógica completamente diferente destas candidaturas que nós apresentamos via CCR ou aos programas nacionais. Portanto, tem que haver uma rede de contactos, de parceiros estrangeiros, e depois o custo é começar, porque essa rede depois vai alargando e vai se diversificando. E, portanto, estas experiências que hoje vamos aqui poder partilhar convosco, creio que vão ser de grande utilidade para todos vós, porque temos que ter consciência de que vivemos numa comunidade, vivemos em rede, e, portanto, quanto mais partilharmos a informação e quanto mais contribuirmos para que os outros estejam bem, também nós nos sentimos melhor, porque não dá prazer nenhum de
de não partilhar essa informação, antes pelo contrário, se queremos uma comunidade fortalecida, temos esse dever de partilhar aquilo que temos e aquilo que é a experiência de cada um com os outros, e no fundo é o principal objetivo desta jornada. Queria mais uma vez agradecer a vossa presença e desejar e agradecer a todos aqueles que vão hoje aqui testemunhar os seus conhecimentos, a sua experiência, agradecer a colaboração de todos e desejar a todos também uma ótima jornada, um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Em representação do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, chamo ao palco o Diretor Regional do Desporto e Juventude, Vítor Dias. Muito bom dia a todas e a todos, a todas as pessoas presentes neste auditório. Queria, obviamente, em primeiro lugar, saudar a Sra. Doutora Pedro Machado, Presidente da CIB, do Tâmega e Sousa, o Dr. Garcês Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Rezende, nosso anfitrião, também o Dr. Paulo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Baião, os senhores e senhores vereadores, o Secretário Executivo da CIM, Telmo Pinto, todas e todos os dirigentes dos diferentes clubes, de associações territoriais da modalidade, federações, de representações de outras autarquias, todas e todos os presentes. Muito bom dia a todos. Uma saudação também para o meu querido amigo e colega, Dr. Paulo Rocha, Diretor do Departamento de Desporto, para todos, que fez o favor de nos honrar com a sua presença, vindo de Lisboa, nesta que é uma iniciativa muitíssimo importante, e a sua importância vê-se desde logo pela composição da sala, não só pela quantidade como pela diversidade e qualidade das pessoas presentes. Como o Dr. Pedro Machado disse, e bem, tem havido nos últimos tempos alguma contradição entre aquilo que são as prioridades de política, aquilo que, do ponto de vista do discurso, são as intenções políticas, quer a nível europeu, quer a nível nacional, relativamente ao desporto, à importância do desporto, à criação de condições para a prática do desporto, da atividade física, e aquilo que são os apoios. Na verdade, nos últimos 2 quadros comunitários houve 0 cêntimos para o desporto. Aliás, o desporto era considerado prioridade negativa, seja lá o que isso for. E eu próprio e os autarcas e outras organizações, ao longo destes 8 anos, temos vindo a bater-nos para que haja alguma orientação, alguns apoios, alguns programas, porque algo não bate certo. Quando nós temos, por exemplo, um simples programa, como é o programa PRID, de requalificação de infraestruturas desportivas, com verbas do IPDJ, do Orçamento de Estado, verbas próprias do IPDJ, em que em 7 edições com esta tivemos cerca de 600 candidaturas só na região norte. Quer dizer que há aqui um problema, que há aqui algo que é preciso atender e que é preciso resolver. Mas temos o Portugal 20, tivemos o Portugal 2020, agora o Portugal 2030, o Norte 2020, o Norte 2030, mas existem também outras oportunidades que nem sempre nós sabemos aproveitar, oportunidades europeias e outras oportunidades que muitas vezes não diretamente para o desporto, mas de uma forma indireta podemos a elas aceder. E portanto estas 3 iniciativas que decorrem durante este mês, já decorreu no dia 10 em Lisboa, uma um bocadinho mais interna, mais para as estruturas da tutela, esta aqui na cima do Tâmega e Sousa, e depois uma outra na Ericeira de 22 e 23, ou 23 e 24, julgo eu, mais para clubes, para outra área, visam exatamente dar a conhecer e a envolver os diferentes stakeholders neste processo, no sentido de podermos aproveitar essas oportunidades. E eu queria felicitar a CIM Tâmega e Sousa por esta iniciativa, a sua pertinência está bem visível, como eu aqui disse, e dizer
que o Instituto Português do Desporto e da Juventude, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, estamos, obviamente, do lado dos clubes, do lado da solução. Teremos sempre uma palavra, um estímulo, um projeto, uma orientação para que, efetivamente, o desporto seja uma prioridade e nós possamos ter, como é o desígnio do Governo, até 2030, Portugal nos 15 países com maior prática da atividade física e desportiva. Portanto, um bom dia a todos, que seja, de facto, uma boa sessão, e os municípios são fundamentais neste processo. Mais de 2/3 dos apoios ao desporto provêm dos municípios, que também é apoio público e, portanto, deve ser considerado também como tal. Portanto, muito obrigado a todos e a todas e um bom dia de trabalho. Para dar início à sessão de abertura desta ação de capacitação, chamo ao palco o Presidente da Câmara Municipal de Rezende, Manuel Garcês Trindade. Muito bom dia, uma saudação para todas e para todos. Pediram-me para vir dar as boas-vindas e cá estou eu para dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença, que é muito importante para Rezende ter aqui uma conferência deste tipo. E se alguém duvidava da pertinência deste tema, a frequência que nós tivemos hoje aqui de pessoas que nos estão a ouvir e a discutir o tema, acho que não fica dúvidas para ninguém. Queria agradecer em muito especial ao Sr. Presidente da Cimedouro Tâmega e Sousa, Pedro Machado, a presença também do meu colega daqui de Baião, portanto fica aqui em frente a Rezende, da margem direita do Rio Douro, Dr. Paulo Pereira, os meus vereadores, o Sr. Diretor da Cimedouro Tâmega e Sousa, e também o Sr. Diretor Regional do IPDJ, assim como também o Sr. Paulo Rocha, também do IPDJ, que se fez o favor, como disse o Sr. Diretor-Geral, de se deslocar de longe para estar aqui presente hoje. Também cumprimentar todos os representantes das associações desportivas, das federações, dos municípios, enfim, temos aqui uma panóplia de agentes, todos eles ligados, pelos vistos, ao desporto. E, particularmente, como sou o Presidente de Câmara, neste caso aqui de Rezende, tenho por experiência própria o que nós temos sofrido, digamos, por não termos o apoio em relação ao desporto. Rezende tem cerca de 400 jovens a fazer desporto semanalmente, nos treinos e nos fins de semana, na competição e na prática do desporto. Imaginem o que é esta rapaziada e raparigada toda ao fim de semana a fazer desporto, a terem competições, que é preciso deslocá-los para aqui e para acolá, o dinheiro que nós gastamos nos transportes, os desgastes dos veículos, a manutenção dos parques desportivos, tudo isto é à custa da Câmara Municipal. Eu lembro-me, eu sou o Presidente de Câmara há mais ou menos 10 anos, na altura do Ucrânia, nós fizemos um parque desportivo no overbooking. E depois fizemos também uma candidatura, penso que no bem, portanto, nos benefícios dos equipamentos municipais, pela Direção-Geral das Autarquias Locais, e praticamente mais nada. Por isso, eu entendo que esta conferência poderá dar aqui algum know-how a todos aqueles que tratam do desporto no dia-a-dia e que trabalham nas câmaras, que trabalham nos privados, que trabalham nas associações, nas federações, e de uma vez por todas perceberem, como disse também o meu colega Pedro Machado, que o desporto é fundamental para o nosso desenvolvimento geral. Portanto, caras e caros técnicos do desporto, eu aprecio-vos muito, porque eu sei que vocês trabalham muito. Tenho a experiência do meu município e sei que eles
dedicam-se àquela juventude que diariamente vai aos nossos terrenos de desporto e que os ajudam e que os comandam e que se responsabilizam por eles e, efetivamente, são os técnicos do desporto e não é por isso que eles vão ganhar mais. Portanto, para eles uma palavra de grande apreço, porque percebo qual é o trabalho deles e que é, efetivamente, o trabalho do futuro, porque todas aquelas crianças, aqueles jovens que fazem o desporto e são, como eu disse, 4 centenas todas as semanas, é muito importante, não só para o nosso município, como também para eles próprios, para o seu desenvolvimento sociocultural e geral. Portanto, esta conferência poderá dar aqui know-how a todos aqueles que fazem parte do fenómeno desportivo, para que, de uma vez por todas, nós consigamos ter apoios, como temos noutras áreas, como todos nós sabemos, na parte do desporto, para que possamos facilitar a Câmara Municipal no que diz respeito às suas despesas, que são imensas com este fenómeno, mas que nós não podemos deixar isto para trás, nós não podemos esquecer que os nossos jovens precisam de gostar de Rezende para cá continuarem, que é muito importante. Nós sofremos muito com a desertificação e ela progride, ela continua, e por isso tudo aquilo que nós podemos fazer para contrariar é muito importante para todos nós. Aproveitava, para me estar também a alongar, aproveitava para, já agora, porque temos aqui, pelos vistos, técnicos de 60 municípios, e aproveito para os convidar para no dia 3, no dia 4 de junho, e no dia 10 e no dia 11, se tiverem disponibilidade, virem a Rezende, porque vamos fazer a venda da cereja, vamos fazer o cortejo alegórico à cereja, nestes 2 fins de semana, de maneira que é um dia em que toda a gente anda feliz, porque toda a gente gosta de cerejas, e nós costumamos aqui até brincar, porque vêm todas com as bochechas assim, vêm trazem logo 2 cerejas na boca. Portanto, caras e caros amigos, muito obrigado pela vossa presença, uma vez mais, sejam bem-vindos a Rezende, desfrutem desta paisagem, se puderem, se isto acabar antes de ser noite, se calhar ainda bom a tempo, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado para todos. Agora vamos dar início ao primeiro painel da sessão, que se intitula Oportunidades de financiamento para o desporto na Europa. Chamo ao palco o membro da Unidade de Desporto da Comissão Europeia, Michael Cernils, que fará uma apresentação da plataforma Share Initiative. Okay. Michael, can you hear us? Okay, we can see you, but we cannot hear you. Okay, it's not working yet. Can you talk again? Okay, we are trying to address the technical problem. So meantime, I will take the opportunity to thank Michael for being here, because today is a bank holiday in Brussels, but he managed to save some time to be here with us. So thank you so much for this. I think maybe now.
Yeah, now we can hear you. So now the floor is yours. My apologies for this. Let me share my screen so that I can start my brief presentation. Okay, good. First and foremost, I would like to congratulate you as organizers, because I see a lot of people in the room, so I'm really pleased to see that so many people are attending this initiative today. I've met some of you in person, and I know how sportive and how sport-minded Portuguese people are, so I'm really happy to see that. On the second hand, I need to apologize, but unfortunately I don't speak Portuguese, so it will be in English. I hope that will not be too much of a problem. I will bring to you today, so I was announced, my name is Michael Seneels. I'm a policy officer at the sport unit of the Directorate General of Education, Youth, Sport and Culture in the European Commission in Brussels. And I will not talk about the SHARE initiative today, or very briefly, because you're in the very capable hands of my colleague Marta, who will be giving you all the details on the SHARE initiative. So I will briefly touch upon it. On the other hand, what I will do today is talk a little bit about the EU sport policy in general, so that you have a better idea of what we are doing at the level of the European Commission in relation to the sports policy and all the developments related to that. So, of course, if we talk about policy development and sport policies, it is important that we have a proper legal basis. It has been a while now, since a little bit over a decade, since we got a proper legal basis. But before that, we didn't really have a legal basis. So it is only since the Lisbon Treaty of 2009 that we have now literally sport mentioned in the Treaty on the Functioning of the European Union, which is quite important for the simple reason that having this legal basis allows us to, on the one hand, start up with proper policy development and really setting up priorities. And on the other hand, a very important element is also that it allows specific financing support for sport and sport stakeholders. Important also in this context is that in another article in the treaty, it's indicated what exactly are our competences. So at the level of the European Commission, the sport unit, and in the field of sport development, sport policy development, we're allowed to support, supplement, and coordinate what's being done in the member states. So the core of sport policy development remains with the member states, and that is a very important thing to keep in mind. Even throughout today and throughout tomorrow, you will have to keep that in mind for sure. As I've said, having a legal basis allows us also to come up with a sport work plan, and the work plan for sport 21-24 is the fourth already that is now being executed. These work plans are there to promote and also support the cooperation in sport policy development between three partners. On the one hand, there are the European institutions, so we're talking about the European Commission, European Parliament, and the European Council. On the other hand, we have, as a second partner, an important partner, the member states, but definitely also the regions within the member states. And then thirdly, of course, everybody who is a sports stakeholder of the broad European sports community. That goes from NGOs to sports federations, so really a very diverse public of sports stakeholders with whom we work on a very close basis. Now, as I've said, since the start of the legal basis, we have EU work plans. The one that we are currently working on has three main priorities. First priority that we are working on is socioeconomic and also environmental dimension of sport. Before this work plan, the environmental dimension of sport didn't get as much attention as it does now. Later on, you'll see why it became this important for us also. A second priority is the protection of integrity and values in sports. That remains really a basic pillar of our work plan for sport and remains something quite very important, very often related to professional sport, but not always. And the second element, a very important element also, of course, is everything about promotion of physical activity, promotion of health-enhancing physical activity, promotion of sport, because we know that the levels of physical inactivity are quite high, and we need to continue to promote the importance of sport and physical activity. Now, of course,
we and you as policymakers, we are confronted with challenges. So despite the fact that we have a plan in place, that we have priorities in place, we are confronted with a number of challenges. All of us have been confronted with COVID-19. It has been something which has had quite an impact on our work, but definitely also on your work in the member states. And we've been working with that and covering that very, very intensively. The second element is health. Health remains a very important challenge that we are all working on, especially related to the high levels of physical inactivity, which is really something that we need to continue to work on, and why we also have integrated that as a very important priority into our work plan for sport. The third element, all of us, and especially you in Portugal, have been confronted, unfortunately, a lot with this, is the impact of climate change and how it impacts also our work as sport policy developers. And then the fourth challenge, unfortunately, has of course been the war in Ukraine, which at our level, at the level of the European Commission, has had quite an impact and has really changed our approaches also in our day-to-day work. Now, as I've said, we support, we supplement, we coordinate, so we do not have that much competence at the level of the European Commission, but nevertheless, in our work as developing sports policies, we need to support also a lot on experts and external experts. For your information, our team is quite small. We have 15 people working at the sport unit, but with that we have to cover really the 27 EU member states and everything related to sport. So we do need to work and depend on external experts who can help us specifically with the development of our sports policies. Now, one high-level group on gender equality was put in place and have stopped their, closed their workings by now. We're talking about 15 experts who worked on gender equality in sport. So in March of last year, they presented their recommendations. And this is one of the elements and one of the topics that we've been working in within the EU Work Plan for Sport. Currently, we still have 2 more expert groups who are active up until the end of this year. One is working on sustainable approaches in sport, so green sport we've called it. And the other one is specifically focusing on the recovery from COVID-19. Both of these expert groups are going to start concluding and are going to start writing their recommendations. And by the end of 2023, by the end of this year, they will publish all the recommendations that they've gathered. Now, another element, and this is related clearly to one of those priorities that I mentioned earlier on, was a campaign that we started in support of health-enhancing physical activity and in support of a healthy lifestyle. So in September 2021, we launched the Healthy Lifestyle for All campaign, which is the follow-up of the previous Start to Call for a Healthy Lifestyle, which ran between 2017 and 2019. This is mainly a promotion and communication campaign, which is built around 3 pillars. So a first pillar is specifically about increasing the awareness of the importance of a healthy lifestyle, indicating and relating to one of our priorities, namely the promotion of physical activity, promotion of a health-enhancing physical activity. But what's specific on this approach is that we are looking at it across all generations. So we really try to cover from very young till very old. We really try to raise the awareness there and increase the awareness there that it is important to have a healthy approach to that one's life. A second pillar, an important pillar, is increasing also the access to sport and physical activity, because there are still quite a number of people within our societies who have difficult access to sport and physical activity. And then the third pillar in this project is about a holistic approach, because of course a healthy lifestyle is not only about being physically active, but it's clearly also related to the environment, clearly related to nutritional habits. And that is why that third pillar is also so important, because it helps us also to make sure that people take into account all the different contributions to a healthy lifestyle. Now, we are policy developers. As all policy developers nowadays, what we do is evidence-based policy making. So that is important. That is why we put so much emphasis also on the collection of data and the collection of information
and why we also issue so many studies at the level of the European Commission. So I'll give you a brief overview and a list of different studies that we've been working on over the last 2 to 3 years. It's about infrastructure, it's about doping, it's on data collection, also the physical activity fact sheets that we've collected together with the member states, among whom Portugal and the WHO. Last year, we've published a study specifically on the European sport model. I was responsible also last year for the development of the Eurobarometer. So all these sources of evidence are really important also in our day-to-day work, but can also help you as policymakers in your day-to-day work. One of the things I've mentioned that we now have, because of the fact that there is a proper legal basis, of course, the possibility of financing. The main financing tool directly for the sport community in Europe is Erasmus Plus Sport. Erasmus Plus Sport falls under the overall chapter and umbrella of Erasmus Plus, which has a number of horizontal priorities. It's about inclusion and diversity, it's about greening, it is about the digital aspects, and clearly also about participation. Now, for all these horizontal priorities, we've set up a number of sport action-specific priorities. So inclusion and diversity for sport was translated in encouraging a healthy lifestyle. The greening is about promoting the integrity and values in sport. Digital is about promotion of education and in and through sport. And then participation is related to the combat against violence, racism, discrimination, and intolerance within sport. These priorities are important because these priorities are, of course, shaping the framework within which you can send in proposals to get Erasmus Plus Sport support. A little bit on the numbers, I think that's also quite important. The Erasmus Plus Sport, as you know, is related to the multi-annual financial framework. The previous MFF, between 2014 and 2020, has plus minus 250 million available for sport. The current MFF, so 21-27, we have 490 million euros available for sport. You see that sport is increasing in importance also at level of the European Union. But nevertheless, if you compare the 490 million available over 7 years with, for example, what's available in the other funds, you'll see that it's still a very small number of available budget. That is, of course, also why the SHARE initiative is so important, because there are other financing possibilities on which you will learn a lot more today with our colleagues. But nevertheless, Erasmus Plus Sport remains a very important tool that we use also in support of the sport stakeholders. You can also see that the division a little bit in terms of the available budgets. Cooperation partnerships and small cooperation partnerships are the ones who receive the most. And then we have the not-for-profit European sport events and the capacity building in the field of sport, which are much less important in terms of budget, but not, of course, in terms of content. One specific element I'd like to emphasize within this context is what you see KA is key action. So key action 1 under Erasmus Plus is everything related to the mobility. You are very familiar with that. It's also key action 1, which is the mobility of students. So the well-known student mobility falls also under key action 1. Specifically for sport, and that's new in 2023, we've started up with learning mobility also of sports staff. A very limited budget for now because it's the first time, but it is about learning mobility of sports staff, specifically in grassroots sports. People not working in grassroots sports can also participate, but it has to be in favor of grassroots sports. Sports staff is everybody involved in instruction, training, management of a sports team, or even individual sports people. And you can see also on a paid basis or a voluntary basis. So quite wide. We've really kept it as wide as possible so that we can have as many people as possible also profiting from this new key action. And then grassroots sports, I mean, we're all familiar with that, but nevertheless, it's about physical leisure activities that are practiced regularly at non-professional level by people of all ages for health, educational, or social purposes. So once again, a very broad group of sports activities that can profit from this. Now, for the applications, so it was the first time this year, we've received just under 450 eligible projects for 7.7 million. The available budget, I think, was 8 million, so we almost covered the full budget for that. And the
priorities, the main priorities for the applicants, as we've seen, is on the one hand, support for grassroots sports, initial and continuous training for sports staff, innovative coaching methodologies, promoting healthy lifestyles, and also cooperation between sport clubs and businesses. Last one is quite interesting because that is related and strongly related also to what you will be dealing with in the SHARE initiative. So there is that link also there between sport clubs and businesses. And that is for us also a very interesting fact that that is one of the top priorities also by the applicants. Now, in terms of the cooperation applications, so this falls under key action 2 under Erasmus Plus Sport. You'll see there that we've received in 2022 1,500 proposals, so requests for support. In 2021, the year before, was 274. So this shows that there's a huge demand for it. Of course, the budgets rise, so you have also a lot more proposals that come in. On the other hand, the backside of this is, of course, that your chances of success are also limited or also lower. So a little bit of success of its, the victim of its own success, but nevertheless, we're happy with this, and with the continued increase of budgets, this should also be better and better. Per topic, you have an overview of the number of proposals that we've received, and this ranking makes sense. Remember the previous slide where I've shown you the available budget for the different topics. It makes sense that for the cooperation partnerships, for example, we receive more requests for the simple reason that there's more budget available for that. Now, this is, I think, also important to mention the pilot projects and preparatory actions. So next to the Erasmus Plus Sports support that we can give, we also have these pilot projects and preparatory actions. So in a nutshell, pilot projects are like experiments that are being set up, mainly motivated or asked by European Parliament. And it is for 3 years that we set up a pilot project with the aim of seeing if a certain action that we put in place or a program that we put in place, if it would be viable and if it could be in the future become a proper action that has proper EU funding. Preparatory actions are like the next step after a pilot project. If we see that a pilot project is relatively successful, then we go to the next step, which is then a preparatory action, which is the last phase before proper action could be put in place. Currently, there are 2 pilot projects running. There's one specifically on the combat against doping in sport, and a second one specifically on sustainability through sport and sport, which is called Sport for People and Planet. You see the budgets available are relatively modest, so 1.5 million, 1.4 million, so that's not a huge amount of money available, but nevertheless, these pilot projects and preparatory actions very often lead to proper actions in the end. As preparatory actions, there are 2 preparatory actions currently in place, one specifically on grassroots sport programs and infrastructure innovation. I've understood that that is definitely also something you are very much interested in infrastructure innovation, which is overall in Europe more and more a challenge because the portfolio of sport infrastructure in Europe is becoming of an age which needs quite a lot of innovation. So that's definitely an important action. And as you can see, a preparatory action, so we really hope that that might end up in a proper action in the end and that there will be proper funding also on the longer term. And then a final preparatory action is related to the refugee crisis that we've had since 2015-16. There also we're looking into the fact of how sport can be a tool for integration and social inclusion of refugees. As I've said, I will briefly touch upon sport on SHARE and the SHARE initiative. So the SHARE initiative is all about promoting sport and physical activity in regional developments. So really like marketing and branding sport as a very important contributor to regional development. It's a platform where we bring together sport movements, cities, regions. You're all there. A lot of you are in the room, so I'm really happy with that. And it shows that it's really an important initiative. And we've been using papers events and capacity building events like the one you're attending today to help people also in that. And I want to show you this graph also, and I know that my colleagues from CARE will bring this back up again, but it demonstrates the links of sport and physical activity with all different policy developments in the European Union who traditionally are not sports policy domains. And this is really a very good demonstration of how many links sport have in all different policy domains
in the European Union and in the member states in general. But you will get this really in much more detail by my colleagues, so that's all I'll say about the SHARE initiative on that. This is my final slide, and this is like what we call our 5 flagships, which we organize annually. So we have the Sport Info Day, which is all about Erasmus Plus, always at the end of January in Brussels. It's about explaining what Erasmus Plus is about and how you can send in proposals. We have the EU Sport Forum, which just took place a few weeks ago, beginning of May, which is also an opportunity to bring together all the sports stakeholders of a high level at one place where they can meet and where they can share good experiences and best practices. European Week of Sport, without any doubt, you know that. Between the 23rd and the 30th of September of each year, we organize the European Week of Sport, to which Portugal also very often and very much participates. Last year, we were active in 40 countries and regions, and we reached more than 30 million participants. So really a very important moment in the year for the promotion of sport and physical activity. And then we have 2 awards that we've set up. So we have the Be Active Awards and the Be Inclusive Awards. This is a way of for the European Union also to show its appreciation for the people who are working in the field day in, day out. So there is a monetary award, which is not huge, but nevertheless, it's a demonstration also of our appreciation of what is being happening in the on the local level, in the communes, on a daily basis. So with that, the only thing that rests me to do is invite you to follow us online. We're on the social media. We have, of course, our website. And please, if there are questions, you can always reach us through all these channels. So do not hesitate to do so. So with that, I would like to thank you and, of course, remain active. Thank you very much and enjoy the rest of your day. Okay, thank you so much, Michael. A próxima intervenção intitula-se Financiamento Europeu para o Desporto e a sua contribuição para o desenvolvimento regional e local. Chamo ao palco a consultora sénior do Key European Affairs, Marta Lázaro. Good morning. So first of all, thank you. Thank you, Renato, for organizing this successful capacity building event. Thank you, the municipality of Resende, for having us here. My name is Marta. As Michael did, I apologize for doing the presentation in English. But if you have any questions, feel free to ask them in Portuguese if you feel more comfortable. And then I will try my best to answer in English. As Michael said, the sport unit is quite a small team, so they work with some consultants like us. So I work for KEA European Affairs, which is a Brussels-based, very small consultancy specialized in sport and culture, and we are implementing the SHARE initiative on behalf of the European Commission. This presentation will have this structure. We are running a bit late, so I will try my best to be to the point and not to keep you for too long before the coffee break. So the idea is to start with a brief explanation about SHARE, what is SHARE, why I'm here, and what do we want to achieve with this capacity building activity. Then we will move to a general presentation of the contribution of sport to regional development through cohesion policy. Then we will explain a bit how structural funds work, the relationship between sport and wider policy objectives, and then the smart specialization strategy for the period 2021-2027. And then we will briefly mention other funding opportunities. And after the coffee break, we will deep dive into concrete examples that hopefully could serve you as an inspiration in case you want to apply for
cohesion policy funds. So about share started in, sorry for that. It started in 2018 because the European Commission identified that the interest for Erasmus Plus was increasing, but the budget was limited. So as Michael said, applying for Erasmus Plus is becoming really interesting, but highly competitive. So they identified that there was a potential of a sport that had to be further explored. And that's why they created the SHARE initiative. The objective of SHARE is to be a platform that has like different stakeholders that work on a sport. Universities, SMEs, regional, local, and national governments. And the idea is to raise awareness of the potential of a sport. A sport is not just physical activity, but a sport, as we will see later, has like different impacts and can be linked to different policy priorities. The main objectives are ensure that the sport and physical activity are better taken into account. So this is more like a lobby kind of work. Also, the idea is to strengthen cross-sectoral cooperation, bringing together like different stakeholders so that they can talk to each other and potentially create like new projects, and also to explain how cohesion policy funds can be unlocked, how you can access to this type of funding for the sports sector. In this sense, Michael briefly mentioned, we have currently a network of 300 different entities all over Europe. If you are not part of SHARE and you want to be updated about what's going on, you can talk to me later. I can give you my email, and then you can contact me, give me express consent for the use of your data, and then I will add you to our database. We've done different deliverables. As Michael said, the Commission, sport for the Commission is a supportive competence, so they can only do things that complement the work of the member states. So in this sense, on top of these capacity building activities, we've published like different policy papers on the role of sport and regional development that we will see later. We've done 16 capacity building activities, organized different conferences, and then every year we normally have done like a couple of webinars within the framework of the European Week of Regions and Cities. And the latest ones were in September, and in May we did a couple of webinars with a high attendance thanks to Paulo Rocha from Portugal on sport and physical activity. So how does SHARE work? So we have on one hand the SHARE Alliance, which is like the general database of contacts that receive the newsletter, that are invited to the webinars, that get information about these capacity building activities. And this includes all the sport stakeholders that I mentioned at the beginning, universities, SMEs, so clusters, and also different local, regional, and national authorities. And then we have the SHARE Lab, which is at the core of the SHARE initiative, and it's composed of national and supranational organizations at EU level that meet every month and that give us like some feedback on the direction of the SHARE initiative. On behalf of Portugal, it's IPDJ, IPDJ, and then they meet every month, and sometimes we use them as a focus group. Whenever we want to publish a paper that we want to be useful for sport stakeholders, we ask them, like, is the structure okay? And then they point us in the right direction. If you want to know more about SHARE, you can check the European Commission's website. Now all the papers and all the information is published on the European Commission's website. That was not before. So that means that you will also find like some information about the SHARE initiative on GIA's website. Here you have a comprehensive list of all the research papers that we've published in the last years. This year we will publish 2 additional papers, one on sport and tourism
and another one which will be like a practical guide on how to access cohesion policy funds. So it will be like a brief guide that will gather more or less the information that we will cover today. If you want to explore the options for green transition in sport, what's the concept of active development and how you can use it for applications, I would encourage you to go through the papers and also to get an idea about what the European Commission is looking for. We've done also some background documents which are like a bit more general, and they are focused on funding, which is at the core of the SHARE initiative. One on the Next Generation EU and how the sports sector can benefit. Then another one on the multi-annual financial framework for 2021-2027 and how the sports sector can benefit as well. And then another one about the new European Bauhaus, because that's a new initiative and it was not so clear what was available for the sports sector. So the objective today is that you can get a better understanding about how sport and physical activity can be used for regional development, and also how to better access European regional and development funds. In this sense, we will focus on the European Regional and Development Fund and the European Social Fund. I will briefly mention other EU funding opportunities available. Michael already covered Erasmus+, but then, since we have a limited time, I will make this presentation available, and you will have all the links to the different funding opportunities in case you want to know a bit more. So, as Michael said, the main idea of SHARE was to explain the relationship between sport and wider policy objectives. And this is the image that Michael showed before, that sport is everywhere. That normally people tend to think that, okay, sport is physical activity or it's attending sport events, but then when you dive, sport can be linked to different policy priorities. When we think about sport events, we are also thinking about tourism. We are thinking about how different cities, different sport clubs become like brands, and that's publicity. Also, when we think about research and development for the sports sector, we are thinking about sport, but for example, we will see some examples later, wearables like intelligence technologies applied for sport clothing, some digital apps that are developed for the sports sector and then are transferred to the health sector, for example. That's innovation, but that's also linked to sport. When we think about social cohesion, normally we don't think about the sport, but as Michael said, some of the pilot projects and preparatory actions for the integration of migrants were linked to sport because they realized that there was a great potential, because in sport it doesn't matter which language do you speak, your religion, your background, so it's a really powerful tool to create like social cohesion and especially the integration of migrants and refugees. Same thing for sustainability and green infrastructure. We will also see like some examples when we think about the renewing of sport infrastructure. Especially, we will see some examples of swimming pools, for example, that are energy intensive. There are like some funding that are available for the renovation of buildings, but then they can also be applied to sport. Same thing for cycling lines. Cycling lines are normally linked to urban planning, but that's also linked to sport and physical activity. So the idea of SHARE is to invite you to think outside of the box and to see that if you have an open mind, sport can be linked to different policy priorities and can be used to construct like a nice narrative about social inclusion, about urban transformation, and all the things that I mentioned before. In this sense, being a bit more concrete, we can easily link sport and education, for the development of soft skills, for example, that are transferable to the labor market, for example. Then this is clearly linked, as we will see with an example from Sport Ireland, for employability,
sport, it's a great tool to work on resilience, to develop teamwork skills, and at the time of being hired, some employers appreciate the fact that people have a background in a sport. And also this concept called nets, the people that are not in employment, not in education or in training, that seem not to have like a clear motivation about what to do, can find a nice way of being integrated through a sport, and also an opportunity to develop soft skills. As I mentioned before, social inclusion and social cohesion are intrinsically linked to sport as well, because sport, as I said before, it's a place where, okay, you play football, you play basketball, and that's it. So it overcomes like language barriers, ideologies, and so on and so forth. As I said before, local attractiveness and tourism. European regional development funds also focus on sustainable tourism, especially for outdoor sports. And as I said, it's a very powerful branding tool. There are like some cities that are clearly identified with, mainly in Europe, I think it's football clubs, but that's, or for example, like coastal regions, we will see the case in Ericeira. Ericeira became known worldwide because of surfing. So a sport can be a really powerful branding tool. This may be like the most obvious one, sport and health. But it's also linked to active territories. There is a study about the cost of physical inactivity. So a sport is intrinsically linked to health, and investing in a sport means investing less in healthcare. And also, as I mentioned before, sport and innovation, it's an opportunity because some technological innovations that are initially applied to the sports sector then can be transferred to society. And I think the most evident case is the case of Formula 1. So there are like a lot of things, a lot of innovations that start for competition and then are transferred to other sectors, or sport apps that want to identify relevant KPIs for the performance of professional athletes, then can be used for amateur sport. This is the final slide, but also sport can be a driver for urban regeneration and renewable. So for example, when we build a stadium, when we build sport facilities nowadays, we need to have like a broader idea of what do we want to achieve with that. And we will also see like some examples about how this can become an opportunity, how building a sport facility can be a part of an urban planning, and also how this can have an even broader impact if we correctly decide and choose how this can benefit society, how the neighbors can use the sport facilities, and then that will mean that this investment will not only have an economic return of investment, but also a social impact. And also we will see some examples about sport and economy. I think if we think about the sport and tourism, investing in sport brings money because we will have tourism coming, again, the case of Ericeira and other regions. Also because there is a great industry around sports. So investing and creating clusters, that's also an economic opportunity. And in this sense, again, thinking outside of the box, clusters are a great opportunity to bring different stakeholders together. And we will see an example from Lisbon. We can have clusters that bring together universities, that bring together sport stakeholders, and bring together companies. So the idea is to explore the full potential of a sport by, I always put the same example, this is like rowing, so everyone needs to be rowing in the same direction. So it's about joining forces, it's about exploring opportunities, and also working with the right people to achieve your goals. So
when we think about the contribution of sport to regional development, those are like some data at EU level that I think are important to mention, because normally people don't think that sport is an important economic sector. But then if we analyze the impact in terms of GDP, sport amounts to 2.12% of the total GDP in Europe, which is quite relevant. And something that a lot of people don't know is that the impact of sport, it's comparable to the impact of agriculture, fisheries, and forestry, all combined. And this is not always so evident. Also, sport, it's creates a lot of employment. It's people intensive. You need sport coaches, you need physiotherapists, you need people building stadiums, people for the maintenance. So sport employs a lot of people. And overall in Europe, it employs 4.5 million people. And also, as I mentioned before, sport is gaining a growing recognition from the institutions at EU level, but also from the World Health Organization, because they have identified that investing in sport means saving money. So there is a great opportunity here to create a narrative in favor of sport. How this started at EU level, as Michael mentioned, until the Lisbon Treaty, the European Commission had like no competence whatsoever on sport. But after the Lisbon Treaty, there have been like some steps. And I think the first, the most relevant one was that in 2011, they started developing what they call the European dimension of sport. And that was the first time when they identified what I mentioned before, the need to think about the sport beyond the sport. The need to think about how to link sport to other different policy priorities. And then, for the first time, it was stated that the structural funds, even though in the program there was nothing, if you were doing like Control F sport, there was nothing in there for sport, but that could be somehow in line with broader policy objectives. In this sense, a couple of years later, a study was published in 2016 about the contribution of sport to regional development through the structural funds. And then the main conclusions were, again, what I mentioned, that the sport creates businesses, that is deeply rooted locally, that creates employment, that positively impacts the image of the territories, that is linked to innovation, and that promotes well-being and social cohesion. If you want to check, we will see like some examples later, but if you are interested in seeing the potential of sport, I will invite you to check the Cohesion website. This is a website created by DG Regio, which is the Directorate General in charge of regional cooperation. And then it's a comprehensive database of all the projects that, I see some of you taking pictures. All these slides, you will have access to them. But so this Cohesion website, it's a very I have a screenshot in one of the next slides. So it's a very user-friendly platform, and it allows you to filter per country, per topic, per funding scheme. So it lists a lot of good practices. And here I listed like a couple of them, like how sport can be linked to vocational and education, vocational training and education through the European Social Fund, and for example, the classic example, like cycling actions for the promotion of sustainable tourism by using the European Regional Development Fund. Before I start with a presentation on how do cohesion funds work, I would like to ask you, is any of you familiar with cohesion policy funds? If you can raise your hands. Okay, just a couple of hands. Okay, so then, starting from the beginning, what is cohesion policy? So cohesion policy, it's the European Union's main investment policy. It intends to support job creation, business competitiveness, economic growth, sustainable development, and overall to improve the quality of European citizens. The idea of this funding is to reduce the disparities between different European regions
And for this, as Michael mentioned, now the Green Deal and the digital transition are a priority for the Commission. And for Cohesion Policy Fund, now climate objectives are clearly a priority. And this is important to bear in mind at the time of defining possible project ideas. Also, the principle of partnerships, as they call it, it's a key feature. The idea, going back to the example of rowing, is that these projects funded under cohesion policy bring together different stakeholders in order to maximize the impact. The idea is to bring on board regional, local, and other public authorities, that civil society and also the businesses are involved in this type of funding, and also that research organizations and universities are involved. This is what in EU jargon is called the quadruple helix, because also that's, I think that's helpful to bear in mind at the time of preparing applications, how the European Commission identifies and names certain things. So the quadruple helix means that the government, the academia, the industry, and the civil society work together. Speaking of cohesion policy, there are like 4 main funding programs. The first one is the European Regional Development Fund that invests in the economic and social development of European regions and cities. Then the Cohesion Fund, which is really precise, that focuses the investment on environment and transport in the least developed regions. So this is not for everyone, this is only for certain regions. Then the European Social Fund Plus, that has as an objective fostering employment and the creation of a fairer and more inclusive society. And then the Just Transition Fund, that supports the regions that are more affected by climate and that by the transitions towards climate neutrality. Today we will focus the next session on examples about the European Regional Development Fund and the European Social Fund. I will briefly mention Cohesion Fund, but the core of the presentation will be on European Regional Development Fund and the European Social Fund. Overall, at EU level, this is a budget of 390 billion euros. Then we will see that that varies from country to country, but this is really important because, as Michael said, this is where the money is. The big money is here. Erasmus Plus, it's a nice starting point. And first of all, as a disclaimer, this is not to treat anyone like a fool. This is not for beginners. This is complicated, this is highly technical, but at the same time, don't be afraid of trying. Building capacity takes time, but also I think maybe Paolo will mention this in his presentation. This takes time. This doesn't happen overnight. So my advice would be start small. A lot of organizations start with Erasmus Plus projects as partner organizations, then they build capacity. When they feel confident, they apply as leading partners, and then they aim for bigger projects. Having said this, and going back to the example that I will be mentioning again and again, this is about identifying the strengths and the opportunities that each of you can bring to the table. Maybe some organizations may be too small to apply for this type of funds, but then if you identify what you are good at, the impact that you can create, then you can create a partnership, as I mentioned before, with universities, with clusters, with regional authorities, so that you can bring to the table what you are good at, your knowledge, and that you can explain in a way to the managing authority that the impact of this project that will be financed by them will have an impact that will not be only for the municipality, but will also be for the university, that will be for the sport clubs, and that this trickle-down effect will maximize the impact. This is really important to bear in mind, the 5 main objectives of cohesion policy. Now, the European Commission wants to have a smarter Europe, so innovation, digitalization, economic transformation, and support to SMEs are key priorities.
anything related to the Green Deal, how to build like energy efficient buildings, low carbon Europe, that's also a top priority. A more connected Europe with strategic transport and digital networks, and a more social Europe closer to the citizens. So this will be a bit more linked to the European Social Fund, but now the European Commission wants to create like quality employment, education, skills. So this is really important because at the time of writing an application, you need to know what the European Union is looking for. Those are like the instructions. We will see later the next steps, but this is like the guiding lights, what the European Commission is looking for and willing to finance in this project. Cohesion policy funds are a bit different from Erasmus+, are what we call shared managed funds. Erasmus+ is directly funded and managed by the Commission through the agency EAC, but these funds are slightly different because the European Commission has the overall budget, this 390 billion euros, and then meets with different member states. Then they discuss the priorities for each of the member states, and then when they reach an agreement, they have this, what it's called a partnership agreement. For Portugal, it's Portugal 2030. Then that's like again, at the time of writing an application, this is what you need to bear in mind. That first of all is what the Commission is looking for, then what the partnership agreement has identified as priorities for funding, and then at a more like regional level, what the operational programs, because operational programs are in a more concrete way, what the managing authorities are willing to finance and how they are planning to implement these funds coming from Europe. In this case, for the northern region of Portugal, the operational program is the North Regional Program 2021-2027. This means that the ones in charge of implementing these funds are the member states, not the European Commission. And the people that you need to talk to are the managing authorities that are competent in your region. So in this case, is the CCDR Norte. So also important to remember the partnership principle, because this principle is key to ensuring that spending is as effective as and efficient as possible. The European Union, we will see later, wants to maximize the impact of the money that they invest. So for that, it's really important to have like clear KPIs and clear data of what you want to achieve. So at the time of creating an application, it's really important to identify who is participating, why, and in the short, medium, and long term, what will be the objectives and the KPIs of your projects. So here you have some information about the partnership agreement about Portugal 2030. So here you will find the main strategic objectives for the 2021 and 2027 period, and the global amount of budget for this period for Portugal is 23,000 million euros, which is, again, a good opportunity not to be missed. Also, as part of the partnership agreement, you need to pay attention to the thematic programs. So here you have a list: Compete 2030, People 2030, Sustainable 2030, MAR 2030, because those are like the priorities that Portugal has identified at the time of funding projects. So again, a strong focus on Green Deal and digital transition of the country in line with key EU priorities. So Green Deal, Europe fit for the digital agenda, and an economy that works for people. So all the projects that can be somehow connected to these priorities have higher chances of being funded. And here you have that 11.5 billion from the European Regional Development Fund will boost the competitiveness of the Portuguese regions, and from this amount, 5.3 billion will strengthen research and innovation ecosystems and digitalization of small and medium businesses.
So there is also some money available for the European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund that we will briefly see later. So here the focus will be on the implementation of the, again, European Green Deal. And for the European Social Fund, the investment will be 7.8 billion euros to improve access to labor markets, and also in particular through measures combining social and employment support and work experience. As I mentioned, so first you have the partnership agreements, so Portugal 2030, and then you should double check the Norte Regional Program 2021-2027, because here the program plans investments in all key European Union priorities. So as you see, all of them revolve around the same concepts, because in the end, what matters is what the European Commission is willing to finance. So once again, promotion of greener economy, energy efficiency of buildings, adaptation to climate change, circular economy, sustainable mobility. So anything along these lines, it's one of the priorities identified. Also for employment and entrepreneurship, vocational technical courses, socio-cultural activities, and social innovation initiatives. All the ones that are highlighted are the ones that we thought that could more easily be linked to sport. Here you have all the program priorities. So the idea is to have a more competitive north of Portugal, improve digital connectivity, focus on greener and low carbon northern region, that the northern region is more connected and more social. So again, linking priorities at national level with broader EU policy objectives. Here you have the financial information. So this is all the money that it's available there. Again, not easy to access it, but an opportunity that I think would be worth exploring. As we said, shared management funding implies that someone at national level is managing the funds. In this case, the managing authority will be the CCDR Norte, that will be present later, but in case you have like some project ideas and you want to explore what's available there and how to access cohesion policy funds here in the north of Portugal, those are the people to talk to. Another important concept to bear in mind is the concept of a smart specialization strategy for the period 2021-2027. Smart specialization strategies are strategies at national and regional level of both of them that identify the strengths and the potential of different regions. The idea is to identify what are we good at, and also to use this smart specialization strategy as a roadmap to choose where to invest the money. Because to have a strategy means to make choices of investment. So also at the time of coming up with the project ideas, it's really important to have a look at the smart specialization strategy, see again the priorities that they have listed, and how they can be linked to tourism, health, well-being, and also technological and infrastructural innovation that can somehow be linked to sport. And here, as a good practice example, I mentioned Class Sport Partnership, which is an example of cooperation between different European regions that believe in the potential of sport for regional development, in case you want to have a look at it. So here, as part of the Smart Specialization Strategy, this is taken from their website. They have identified 8 different priority areas like life sciences, resources and the economy of the sea, technologies, economy and society, industry and advanced systems of fabrication, and also the territorial attractiveness and services of tourism. So here you will have the 8 priorities, so again, check them before you start drafting your projects. Here you have a comprehensive list of
what has been done in other regions. So for example, in the region of Aragon, what they did is to try to link sport tourism and sport industries, linking the production of equipment and material, and not only focusing on sport tourism as such. In the region of Murcia, the approach that they took, was that they identified that tourism was a bit seasonal, so they wanted to explore other options of maritime sports. They tried to link maritime sports about a healthy lifestyle through investment in biomedical and sport fields. So again, cooperation between different sectors, thinking outside of the box, and seeing how different policy priorities can be linked to each other. In the case of the Jutland County, sports was linked to tourism by focusing on outdoor sports and also businesses. So in a nutshell, the idea is to have an interdisciplinary approach and explore the full potential of sport beyond physical activity as such. So, okay, after all of this, where to go from here? So the first step, if you have a project idea, if you are interested in applying for cohesion policy funds, you should talk to your managing authority. So CDR Norte would be the person to talk to. Also, as I said before, this is like a recap. Identify the partnership agreement and the operational programs, the smart specialization strategies, and use them as some guidelines to identify the priorities, what the European Commission, what the regional government, what the national government are willing to finance. Also, if you feel that you cannot apply for whatever reason and that you need some cooperation, try to engage with other sport stakeholders, try to identify potential allies, and also identify people who already receive this type of funding. Normally, this is something that we recommend. It's always easier to not talk to a consultant or not just going through the policy documents, but talking to someone who has been there before, who has navigated all the challenges and finally made it. It's something that I think could be also really helpful. Identify who got funding next to you and try to see how they did it. For useful resources, here you will see like a comprehensive list, because the problem with this type of funds is that there is no one website where you can find all the information. So sometimes you need to go page by page to identify like the different funding opportunities. So here you have a list for the cohesion policy, for the European Regional Development Fund, and for the European Social Fund. Also here I have listed with hyperlinks the relevant papers that we have created on behalf of SHARE that we thought that could be also helpful for you to identify the priorities, to identify like relevant successful examples about how cohesion policy, how the multi-annual financial framework can be useful for the sports sector. And then this is another paper that we published only focusing on smart specialization strategies. So that will give you some ideas about how sport can be linked to tourism, to health, to innovation, and hopefully will give you like some ideas. Again, the Cohesion website, the most comprehensive database of projects from DG Regio, that here you can find a screenshot. As I said, it's really user-friendly. You can filter by country, by region, by policy priority, by topic. And then if you use the keyword sports, you will see that you have more than 5,000 results. Not all of them are directly linked to sport and physical activity. So sometimes it takes some time to find something that matches your interest. But I think overall it's quite a user-friendly platform. Another useful
resource is this report on investment guidance on cohesion policy funds per member states. So again, you will receive this with an hyperlink, and I think it's quite interesting to see the analysis from the European Commission on cohesion policy. So I don't want to be late, so I will try to be brief on this. So here we've tried to cover briefly some other relevant funding opportunities that you can pay attention to. Again, the key here is to identify what we call the entry points. Because again, if you do like Control F and you look for a sport, you may find like nothing on different funding opportunities. But then if you manage to construct the narrative, as I mentioned before, how a sport can be linked to health, the entry point is health, but then the sports sector will benefit. If we manage to create a narrative to link sport and tourism, the entry point will be funding available for tourism that will in the end benefit the sports sector. So in this sense, the challenge here is try to be a bit creative and have data. So it's not only about like coming up with a nice narrative based on nothing, but I would highly encourage you to try to identify data that prove, first of all, the link between sport and tourism, between sport and health, and so on and so forth, but also that can give the managing authority and the people in charge of evaluating your applications an idea of the impact that you will have. How many people will benefit? Which will be the economic impact of what you do? This is not about being general. This is about being concrete and about being able to explain the real and the concrete impact that you will have. We will see later a really good example that I mentioned at the beginning from Sport Ireland, and one of the key elements for the success for them, because they managed to secure 11 million euros for from the European Social Fund for the sports sector, was because they had data that proved that the sport had a real impact. So in this sense, choose the entry points, but choose the right data that prove the connection between sport and the entry points and the impact that they will have in society from an economic point of view, and so on and so forth. So by thinking outside of the box, for example, maybe you will never think that the European Agricultural Fund for Rural Development can be used for sport. In blue, you have highlighted the priority that can be more linked to sport, so promoting social inclusion, poverty reduction, and economic development of rural areas. And this type of fund was used in the region of Hauts-de-France in France, and they used this funding opportunity that was available for the agricultural sector to convert an old railway track into a hiking path. And like this, they allowed hikers to discover the area. They managed to turn an area that was not that was underused into an area that was used, that had a social impact for people living there, but that also had like economic impact because people were now going there for hiking. So they constructed 22 kilometers of a greenway, and then if you want to know more about the project here, you have the link. Another fund that today we will not mention because we didn't manage to find a relevant example for sport, but we again highlighted the two priorities that we thought that could be a bit more relevant for the sports sector. The support of coastal communities in diversifying their economies. So how to move from traditional economic sectors into something a bit more innovative, how to digitalize the coastal regions, for example, could be something along these lines. And it also intends to finance projects that create new jobs and that improve the quality of life along the European coast. Again, these will be linked to data and economic and social impact. So this twofold impact is really important to bear in mind.
And other funds are the Next Generation EU, that again, you see the same priorities: transition to a green economy, digitalization of services, and resilience and better health for EU citizens. So here you have like the different funding schemes. So that's also something that could be somehow used by the sport sector. Here we've listed 2 examples. Unfortunately, Portugal did not include sport as a priority. So this is just food for thought. Why this happened in Spain and in Italy? Again, this is a word that sometimes it's a bad word, but this was thanks to good lobbying. So the sports sector managed to convince the Spanish authorities and the Italian authorities that they were an important sector, that they were deeply affected by the COVID crisis, and because of that, they had a specific mention in the Recovery and Resilience Facility, and that made access to funding easier for the sports sector. So in the case of Spain, then I know a bit better. The money was used for transforming the sports sector through digitalizations of sport federations, to develop public sports medical centers, and to upgrade the sport facilities to ensure that they were sustainable from an environmental point of view, and that they were also accessible for people with disability. They also invested some money on gender equality, because as Michael mentioned, this is one of the transversal priorities of the European Commission. So gender equality is something that you also should bear in mind at the time of identifying like the target audience of your projects, the impact. And in Spain, they create a narrative about the impact of sport for the promotion of public health. And we are about to finish. This is one example from Germany about how they implemented their REACT EU funding, again in the aftermath of the COVID-19 crisis, for the digitalization of non-profit sports organizations. So they had a budget of 30 million euros from the European Union's REACT EU program that was combined with the European Regional Development Fund. Because this, I didn't mention, but this is important, that there can be complementarity of different funding opportunities. So normally when you think about the co-financing rates, it's important to bear this in mind, because you can explore like different ways of combining different funding opportunities. So here the project focused on the digitalization of grassroots sport organizations. And it was a quite recent project, because we didn't have a lot of data, because it was awarded at the beginning of 2023. And to conclude, other funding streams, the first one, the classic Erasmus Plus that was covered by Michael, and then EU for Health, especially the disease prevention strand, and LIFE project, which is a program, a funding opportunity focused on circular economy and climate change mitigation. So for LIFE, we heard about this project in Granada in one of the capacity building activities, because they receive money for sport, because they managed to create a technology that was using different types of waste for the production of recycled materials that were used for the production of artificial grass. So again, thinking outside of the box, there are like a lot of funding opportunities, and it's important to choose which funding opportunity you want to apply for. Because depending on what you do, you will have like higher chances of winning by choosing the right funding opportunities. And last but not least, the EU for Health. Paulo from IPDJ was involved in this. It was developed by ISCA, the International Sport and Cultural Association, and it had quite a small budget, 400K, and it was entirely funded by this program, meaning that there was like no co-financing rates at all, and it had a really short time frame, so from March 2022 until December 2022. And the idea was to engage with EU institutions on how to promote health-enhancing physical activity, what, in EU jargon is called HEPA.
And the idea was to consolidate international health-enhancing physical activity and to create a community working on that. So that could be it. And now I free you for the coffee break. So I think we will resume for, Renato, I don't know, 30 minutes. And then we will, in the next session, we will focus on case studies and concrete examples of European Regional Development Funds and the European Social Fund. So, obrigada. De seguida, procedemos a uma pausa para o café de aproximadamente 15 minutos, para o qual todos os presentes se encontram convidados. Muito obrigada. Antes de iniciarmos a segunda parte da manhã, queríamos pedir aos proprietários dos seguintes veículos o favor de os retirarem do local onde se encontram, porque estão a impedir a passagem de autocarros. SEAT com a matrícula 21 OJ10, Volkswagen 64 LT 61, Fiat AB 44 AS. Muito obrigada. Passamos então para a próxima intervenção da manhã, intitulada Exemplos de boas práticas na utilização de financiamento europeu aplicado ao desporto. Vai usar novamente a palavra Marta Lázaro, consultora sénior do KIA European Affairs. Muito obrigada. Hi. Okay, welcome back. In this session, I will focus on, as I mentioned at the beginning, this second part will be focused on relevant case studies from two EU funding opportunities. So we will start with the European Regional Development Fund, and then we will have some examples from the European Social Fund. The idea during this session is to show you some success stories, some examples linked to different priorities that have been funded in different European countries, but also in Portugal, with the objective that they could inspire you for future projects and also give you an idea about the
budget available and also an idea about the co-financing rates, because that's something important about this type of EU funding, that there is a co-financing rate that you will have to have in order to apply for these funds, because some of them are covered up to 40% and other ones up to 60%. So that's something that also varies from country to country. So if you see some disparities and you ask yourselves why, is that the case? It's because depending on the countries, depending on the priorities, the co-financing rates change a bit. So as we mentioned at the beginning, the European Regional Development Fund is the fund that wants to focus on the development of European regions. In blue, again, we have identified the priorities that we thought that could be more relevant for the sports sector. So in this sense, again, going back to the same narrative as the beginning, innovation and research, support for small and medium-sized enterprises, environment and low-carbon economy, and then sustainable urban development. And we have selected like different case studies covering north, south, east, and west of Europe. The first example, it's a Portuguese one. It's a cluster. It's a cluster that was implemented by the University of Lisbon from the Faculdade de Motricidade Humana with the support of the municipality of Oeiras. A total budget was 10.5 million euros, to give you an idea of the big numbers that we were talking about at the beginning. And in this case, the co-financing rate was 40%. Again, going back to what we mentioned at the beginning, choosing the right entry points and work in partnerships here, the objective of the project was to apply technological innovations to sport, health and physical activity sectors, and also supporting research and development departments from the exercise and sport science. With part of this budget, the project, again, going back to KPIs and what will be the impact, they will manage to finance the acquisition of new equipment and also the construction of a new laboratory that could be used by the faculty. This other example, it's from the north. This is an example coming from Finland. And again, this is another collaboration between a university and a local municipality. Here, the main objective was to create a hub of expertise. Okay. No. Peço desculpa pela interrupção, mas é necessário retirar o veículo SEAT 21 ou J10 porque o autocarro não consegue passar. Não sei se está aqui o proprietário. SEAT 21 ou J10. Muito obrigada. I'm sorry. No. Not at all. No worries. So here, as you see, the budget, it's slightly smaller. So we are not always talking about like million euros. So projects also below €500,000 can be funded. And as I mentioned before, it's always easier to start small. So maybe you can start with a less ambitious project and then build capacity on how to do this. Because one thing that we have identified is that sometimes the challenge is not only applying for the funding, but also to justify the funding because of the paperwork and the technical complexities of the justification. So this example, it's a proof that slightly smaller projects can also be funded. Here, the project had like 4 main goals, going back to what I've been saying again and again, because I think it's really important, is to have a clear idea of objectives, what you want to achieve. And here they had 4 main goals, that was produce new businesses, job creation,
foster innovation, and all linked to the sport industry. Thanks to this, they wanted to bring new products and services to the market, and also to undertake research and development activities and strengthen the cooperation between the businesses and higher education, between research institutes, university, and also businesses. So the idea here, as we mentioned before, a strong collaboration between public and private organizations, and they implemented this, what is called, again in EU jargon, the Living Lab methodology. As we mentioned before, these partnerships, this cooperation between different stakeholders, between the private sector and the public sector, it's something that at the time of applying for funding, it's really important because it maximizes the impact. It shows that you can work together, and it creates like nice synergies within regions and municipalities. Here, since this is slightly older projects, we have the results and the impact. So again, when you write a project application, you need to have this in mind from the very beginning, what you really want to achieve in a concrete way. So in this case, they knew that they wanted to have an impact in entrepreneurship, in job creation, and these kind of things. And then the project results proved that they supported over 1,300 students through what they called young enterprise activities. Also, they conducted research and development activities, they tested new products, and also they created a professorship at the university. So the impact was quite broad. And it is estimated that the project supported 17 new businesses and 23 new jobs. So again, clear KPIs and concrete examples about the impact. So here we selected a project from Portugal on sustainable tourism. Here the entry point was sustainable tourism, but it was also somehow linked to a sport, and the co-financing rate was 30%. This is, we will start with the support to SMEs. So there is also some support available for the private sector. And this is an example coming from Poland. Here, as you see, the co-financing rate skyrocketed a bit, up to 80% was covered by the European Regional Development Fund, and the project here had a slightly higher budget, 2.2 million euros. Here, the idea was to create an incubator that could disseminate knowledge using innovative methods of teaching and development in the field of sport and health prevention. And it was located near a Sky Center. So the idea was that all the technological developments that were created through the project were also used in other sectors or by other stakeholders. In this sense, they had these three objectives: that they wanted to increase the participation in high-performance sports, prevent health conditions for sport practitioners, and they wanted to foster research and innovation in high-performance winter sports. As we mentioned at the beginning, here the target was like a professional sport and high-performance winter sports, but then all the results of the project that they achieved were transferred to like other sport stakeholders. Also, speaking about the impact, they managed to support 12 SMEs because they received the money, and then they were providing grants to support other technological developments, and then contributed as a result to the creation of new employment opportunities in the area. So here, also about competitiveness of SMEs, but speaking of innovation, as we mentioned at the beginning,
wearables are one of the many options about innovation that can be linked to the sports sector. So in this case, they wanted to create what it's called like a smart fashion. It started for physical activity and for the sports sector, and then here you see that the co-financing rate was 75%, and the budget was quite high. So this is an example that we found from Alto Tâmega, also on competitiveness of SMEs. Here the co-financing rate was a bit lower, so 35%. And here the idea was to create a unit that was dedicated to the development and provision of an innovative and integrated solution of services in the areas of health, well-being, and sport. The program period is 2021-2023, so we still don't have project results, but we wanted to come up also with examples that could be nearby and that, as I said, you could use as example or people that you could reach out to. Since now the Green Deal and low carbon economy are top priorities, we identified several case studies because the problem now in Europe is that the sport infrastructure has been built like some decades ago, and especially as I mentioned before, swimming pools are energy intensive. And because of the energy crisis, some of them have been forced to close. So this type of funding, it's now, first of all, one of the top priorities of the European Union, not the renovation of buildings for sport, but the renovation of buildings. That's one of the key objectives that the European Union has to reduce the greenhouse emissions and to make buildings, European buildings, more sustainable by 2050. So here you have the example of a swimming pool in Toulouse. It was a swimming pool that was quite old, built in the 1930s. And what they did was they installed a solar panel. So low carbon economy is intrinsically linked to renewable energies and energy efficiency measures. Here the cost was 600,000 euros. Out of which 17% was covered by the European Regional Development Fund. And we selected this project as an example of how sport can also make a contribution to the improvement of the energy efficiency of buildings. Here, another example of zero energy sport facilities, this one coming from Hungary. Here, the focus was on sustainable development and, again, energy efficiency. The co-financing rate in this case was 58%, so slightly higher. And here, the idea was to build or to improve a sport infrastructure so that it could be close to zero, to have like a low impact. And then, again, going back to this idea of trying to come up with the broad impact of the projects that you want to finance. The project was part of an integrated development, so beyond the infrastructure itself, they presented the project in a way that it was clear that it will have an impact on the society of Hungary, that it will have an impact. So again, linked to impact, KPIs, and a clear idea and impact on the short, medium, and long term. Another example from Poland about the sport infrastructure. In this case, what they built was what is called a passive sport facility, which passive buildings, in a nutshell, are buildings that minimize the energy consumption and that are really efficient from an energy point of view. So here the budget was 2.6 million euros, but it was covered up to 74% by the European Regional Development Fund. Again, KPIs, how
many tons of CO2 per year were saved was something that they identified. The amount of energy that we're consuming before compared to the amount of energy that they were going to consume in case these new measures were implemented. So important to, again, bear these ideas in mind, that you need to try to be as concrete as possible, and when you talk about the impact, you need to try to identify the things that can be measured. So, linked to tourism, we have the classic example of cycling actions that can be used for the promotion of sustainable tourism. Here, again, we don't have the project results yet because the project will finish in 2020. But you see that the budget was quite high, 18 million euros, 50% of them covered by the European Regional Development Fund. So here, when they presented the project, they explained that, first of all, they wanted to focus on environmental protection, resource efficiency, but also this was creating social cohesion thanks to the cycling tracks. That was also linked to tourism, so they managed to present the project in a way that the impact was multidimensional and that could be linked to different policy priorities, and so that at the time of choosing which project to finance, they could prove that beyond the sport, they were going to have a bigger impact in the region. That justifies an investment of 18 million euros in the region. So another example about building infrastructure and how you can think about broader impact of sport infrastructure as such. There is this example of an intercommunal aquatic pool in France. So here they had like 3 different swimming pools that had high operating costs because they were quite old. And they decided that they needed to have an aquatic pool that should be more sustainable from an economic point of view, but also that could have a broader impact in the society. So they built a new equipment, and then they explained the project in a way that it was clear that the environmental impact was going to be reduced, that the project was going to be efficient from an energetic point of view, and also that it could be a project with an impact from a social point of view as well. So here you see that when they designed the project, they moved from an old infrastructure that was not efficient to building one swimming pool, another learning pool, a play pool, and an area for childhoods and another fitness area. So they wanted to showcase that by transforming an old infrastructure that had like one single objective, they could pivot to different uses of the infrastructure. By choosing different uses, they could target different users and then maximize the impact of this investment, which again is quite high, 18 million euros, out of which only 10% was financed. So here they presented the project as a social infrastructure, so how building a sport infrastructure can contribute to social cohesion and integration. So another example of, in this case coming from Bulgaria, how modernizing educational infrastructure in different schools can have an impact. So here they had clear KPIs again, so the impact will be that they will positively influence 4,225 students, that they had
pedagogical and non-pedagogical staff that will benefit from the results. And then here, because of the particularities of the financing available in Bulgaria, they managed to have an 80% co-financing rate. So here they went beyond sport infrastructure. They modernized the existing sport infrastructure, and also they included like new furniture, new equipment, new laboratories, and also modern software. So here we have a little bit of infrastructure, a little bit of digital, and a little bit of social impact. So again, try to identify the multidimensional impact of your project. Will be helpful at the time of obtaining European funding. Within the European Regional and Development Funds, there is this specific fund called Interreg, which is slightly special. The European Regional Development Funds, we mentioned at the beginning, are managed at local and regional level. You contact your managing authorities, and you don't need partners from anywhere in Europe. Whereas when you want to apply for an Interreg project, these projects imply, as it's pretty self-explanatory, like inter-regional cooperation, so cooperation with regions from other countries. So they have their own calls, so you need to see which are the Interreg programs that, that apply to you, and also when the calls open, because that's also really important. At the time of preparation, this is really basic thing, but when you start preparing a project, try to identify when the calls will be open and do a retro planning. Because normally what happens is that the time to present projects is quite short. So if you don't monitor when the calls will be open, you may be late and then you may miss an opportunity. So for Interreg, here we've selected 2 good practices. This one, cooperation between Germany and the Czech Republic, focused on education and vocational training. So here the approach was how cooperation through sport can help us to face the sedentary way of life of children and youth. As Michael said, and going back again to data, the data that we have from Eurostat from 2022 identified that people don't practice sport, that we have a problem with obesity. So also all this data can be used for your KPIs when you want to identify, for example, the challenges. So here, what they tried to develop was a methodology to work with children. So they developed a cooperation project, and this funding can be quite challenging, but then depending on the funds, the co-financing rates sometimes are slightly higher. So here you see an 85% co-financing rate. And the challenge is how to work with other countries in different languages, with people with a different culture. But here we have some examples of people who made it, and I think overall the feedback is that it works, and it's a good learning opportunity. So the purpose of Interreg as well is to create cross-border partnerships so that you can learn from good practices, and that you can see, okay, if there is something that has worked in Germany, why don't implement it in the Czech Republic, and the other way around. And normally what happens is that these partnerships tend to be quite long-lasting, and people repeat and then start like collaborating outside of this first Interreg project that they developed. So another example, this involves Belgium and the Netherlands. So this is an example about innovation in sport linked to health. So here they had a sensor technology that could measure the performance of athletes. So again, it's an innovation that started in the sports sector, but then that could be transferred to the health sector, for example. So the impact could be bigger than sport. And then here, they focus first on running and cycling. And here,
They also use this Living Lab methodology and platform, and as you see, involved like universities, sports departments, and different centers. So in this case, cooperation between different sport stakeholders, the university was key for, and also the business and the research and development side was key for the success of the project. Again, quite a big budget and a co-financing rate of 49%. The second fund that we will cover today is the European Social Fund. So in this sense, those are the priorities of the program that we think that can be directly linked to the sports sector. So again, how to upskill the workers, how the workers can obtain new skills, and how they can implement different ways of working. So sometimes we have people from the sports sector coaching people in enterprises, how to do like teamwork dynamics. So sport can be like a powerful tool to achieve this objective. Then sustainable and quality employment. So we will see some examples of employment within the sports sector, because again, as we said, sport is employment intensive. Sport is about people, it's about coaches, it's about a lot of people who make it happen. Then third point, vocational training and lifelong learning opportunities. So what you can learn thanks to sport, through a sport, can be transferable to, this is linked to the first point, to other areas of your life. And then, as we mentioned at the beginning of the presentation, how sport can be a powerful tool for social inclusion, especially in the case of what they called disadvantaged people, or in the case of migrants, refugees that don't speak the language. So the first example, now it's coming from Slovakia. So here, what they wanted to do was the improvement of the qualifications of teachers of sport and physical activity education, but they wanted to implement innovative ways and new methodologies. Again, objectives were clear: training programs for teachers to adapt how they were teaching to date. And then develop new competencies of teachers linked to health and movement through an innovative approach. So they had the clear objectives, and then it's important that you link your objectives to expected project results, as we've been mentioning. So here we have concrete results of the project. They managed to create and implement indeed these new innovative educational programs in schools. They managed to improve the qualifications of the teachers, and most importantly, they increased the attractiveness of physical education and sport among young people, especially leading to a health improvement. So in this sense, it was important to identify, okay, what do we want to do at the beginning? We want to implement new innovative methodologies, but this will help us to improve health. This will help us to improve the skills of the teachers, and this will result in the end of a bigger involvement of young people in sport and physical activity. This, as we mentioned before, gender equality, it's also on top of the EU agenda, together with the EU Green Deal, digitalization, and Europe closer to the citizens. So here we have a project which is slightly smaller, so 180K, out of which 50% of the budget was covered by the European Social Fund. Here, the objectives of the project were clear: strengthen women's leadership in sport and the skills of women in the sport sector. They wanted to increase the number of women in sport and sport organization, bringing them to the table where decisions are made. And also they wanted to change the culture of physical activity in a way that gender balance was perceived as valuable and desirable, not because of the quotas. So
As part of the project, again, going back to concrete examples, they had 60 women involved in physical activity and sport across the country, being trained in leadership and gender issues, and also really important, apart from identifying the KPIs, the results in the short, medium, and long term of the project, if there are like some deliverables of your project, that's also something that it's in some occasions useful. Because in this case, that was the case. They gathered the information so that the lessons learned, thanks to this project, could be compiled and then replicated in another context in the European Union. Here, because as I mentioned, we also wanted to include like some examples from Portugal. We had from Madeira a vocational education program for young people, a budget of 1.4 million euros, and in this case, 85% of it was covered through the European Social Fund, so it's quite a high co-financing rate. Here, they wanted to design and provide training opportunities for young people in sport. And speaking of project results, they contributed to the upskilling of young students. They improved their social professional skills, and they ensured that they had better conditions at the time of accessing the labor market. So money invested in sport that resulted in a better employability of young people and in the increase of sport and physical activity of young people. Then from the municipality of Palmela, we have an innovative plan to combat school failure. So here, a slightly smaller budget, 800K, out of which 50% were covered by the European Social Fund. Here, the approach was slightly different, so it was not only about development of new skills or about vocational and educational training, but also how to use, because we were mentioning at the beginning, sport as a powerful tool for social inclusion for disadvantaged people, how sport can help to reduce school leaving rates in the municipality by offering different activities, not only sports, so also art, literature, and heritage. And they managed to get the funding because they, again, chose the right entry point, and they create a narrative in a way that sport was linked to social inclusion. Okay. So here, the next one, it's a project from France. And here, it was also linked to how to support students in succeeding in their studies. So the idea here was to focus, quite similar to the case we mentioned in Portugal, students that could drop out from school, how they could engage through the sport, how they could have like a sport coach and then a tutor for their school activities in a way that they could be more engaged, see their potential, and then channel their energies in a better way. So here, when they designed the project, they ensured that each person was all the time accompanied by one or more educators, so that they could ensure that at an individual level, but also at the level of the group, that there were like no problems, and that they could manage to achieve the goals of the project. This one, it's a project from Hungary. So in this case, the focus was on the health promotion for adult population, so not for kids, not for young people, because again, going back to sport statistics, the older people get, the less sport they practice, and then there are also some studies that prove that the less physical activity that you practice, the higher the chances that you can have health problems. So again, investing in health, investing in sport means investing also in health or saving money in health. So here the goal was to increase physical activity
and also to try to, because this is always a challenge, and this is a powerful argument for applying for this type of funding. You need to choose the targets of your project. So in this case, it was clear that they needed to focus on people that from different backgrounds, from different ages, but who were in a complex social situation or that were facing disabilities, that were not having a healthy lifestyle and that did not spend enough time practicing a sport or any kind of physical activity. So here the entry point was social inclusion, and the co-financing rate was 85%. And here, last but not least, this is, I think, by far the biggest success story that we have had. This is really important for us as SHARE, because this was the result of a capacity building activity that took place in Ireland before COVID-19. So here, Sport Ireland is like an umbrella organization at national level, so something similar to IPDJ in Portugal. And here, they managed to secure 11 million euros, just to give you an idea of the real impact of the project. And then, speaking of the ingredients, how they did it. So this was presented a couple of weeks ago in the European Sport Forum in Stockholm. So this is a clear example of data. When we talk about data and clear and concrete KPIs, one of the elements for success that they explained was that they had this data that proved in a concrete way the impact of being involved in a sport, so that they could justify that some money from the European Social Fund should be channeled through a sport to have a broader impact in society. In this case, as you can see, they surveyed 6,000 graduates, so it's quite a decent representation. And they identified that the average annual income was, on average, higher in a range that was between 4,000 and 5,600 pounds, which in euros will be above 6,000 euros more per year for people who were practicing sport because of the soft skills that they had acquired during their life. This is not about the professional sport, but also like amateur sport or people who were practicing any kind of sport in their lives. In the same way, they had data that identified that the employers, when they were evaluating the applications, identified that people who had like some background in sport or who had been involved in sport activities were better candidates. So they were more keen to hire people who had some background in sport or some experience in sport, individual sport or team sport, because they developed soft skills. It was almost like taken for granted that team sport, resilience, maybe a bit of competitiveness, this soft empathy, these kind of things were achieved thanks to a sport, and employers thought that people with this type of background were already trained on that, and they were more eager to hire them. So in a nutshell, they said that KPIs were key, and also having in mind the target group that they wanted to address. Also, priorities in the operational program. As we said, partnership agreements and operational programs are the instructions that you need to follow. You need to identify what the people in charge of granting EU funding are looking for, and then adapt your project to those objectives. One important thing that they did, which I think it's important to mention, is that they hired a consultant, because data as such is nothing. You need to be able to organize data in a way that data says something, that data supports what you want to say, that data supports what you want to justify. So they managed to have all this data, how likely people with a sport background were to find an employment, or these kind of things,
in a way that it was easy to identify these inputs and the outputs of investing in a sport. So they used what is called design thinking methodologies, and that was part of how they developed the structure of the application. So they had clear KPIs, and also they identified different work packages with short, medium, and long-term objectives. And then again, they had clear and concrete examples that were to the point, easy to identify, and as such, easy to evaluate. In this sense, the results of the project, as I mentioned before, 11 million euros secured from the European Social Fund. And as an umbrella organization, Sport Ireland then gave the money to local sport partnership networks that then became the beneficiaries. So it was Sport Ireland who had the knowledge and the capacity of applying for these funds, but then the trickle-down effect benefited the sport sector in a bigger way. Problem with this is that they had to advance the money, so they had the money from the Irish Exchequer, and then it was reimbursed by the European Social Fund. Why 95%? This is also, I think, important to mention, because as part of the European Social Fund, there was a strand called social innovation. So when they hired a consultant and they designed this design thinking methodology and they took the data and construct the narrative, they did it in a way that the narrative was linked to social innovation. And thanks to that, instead of having a lower co-financing rate, they managed to have a co-financing rate that almost made the program self-financed. Then, again, going back to clear KPIs, they knew what they wanted to achieve in 2023, 2024, 2025 as part of the total duration of the program. And then, thanks to how the program was structured, 40% of the cost of the salaries of the projects were covered by the European Social Fund, because that's also something important, that you need to identify the things that can be financed. And then, last but not least, cohesion funds. This is not so evident that can be linked to sport, because it has these two priorities, but we thought that linked to environment, because the cohesion fund supports projects related to energy or transport, and also energy efficiency. We identified one project, again, in Poland, where 100% of the project of 2 million euros was covered by the cohesion fund. So it's quite recent, from 2021 until 2023. And here they wanted to develop green areas close to a health center. So they wanted to give patients and also all the community in the area the opportunity to have access to green sports. So they renovated the area surrounding the health center, and they presented the project in a way that it had a broader impact in society. That thanks to this, it was a safer area, that they could increase sport and physical activity in the area, and also how this local community could benefit from a project that was initially only focused on developing a green area. So it's not, again, directly linked to sport, but it was presented in a way that sport can also somehow fit. And this is the last example. It's a sports pavilion and a multi-purpose court. In this case, it was from Spain. So here I don't have the co-financing rate, but it was a 2 million euros project. And here the idea was how to present a sport infrastructure in a way that can be linked to both urban regeneration and social integration, how, once again, all the community can be involved thanks to the existence of the new facility, and how this can benefit the practice of sport and physical activity.
So that could be it. And if you have any questions, feel free. So, obrigada. And I hope this you found it useful. So I think we are running late, but if you have any questions, maybe you can talk to me maybe later, and then we move to the next speakers. Renato? Muito obrigada a todos os intervenientes. Chega ao fim a primeira parte da ação de capacitação, o papel dos fundos europeus como alavanca para o desenvolvimento desportivo regional e local. Pedimos a todos os participantes o favor de entregar na recepção os receptores de tradução simultânea. Vai ser apresentada na tela algumas sugestões de restaurantes para o almoço. Desejamos a todos um bom almoço e regressamos às 14h15. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos de regresso para a segunda parte da ação de capacitação, o papel dos fundos europeus como alavanca para o desenvolvimento desportivo regional e local. O painel da tarde será dedicado às oportunidades de financiamento para o desporto em Portugal. Para falar de políticas, estratégias e oportunidades de financiamento para o desporto, vai usar da palavra Paulo Rocha, diretor da Divisão de Desporto para Todos do Instituto Português de Desporto e Juventude. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui convosco. Eu vou tentar não estar aqui tão próximo da... Está a fazer feedback com este, talvez? Não estar aqui tão próximo de uma dimensão mais formal, que é simbólica, porque já foi hoje referido que vi ontem de Lisboa, portanto isto não é entendido como Lisboa a deslocar-se ao resto do país, é uma proximidade que é importante garantir. E antes de mais, dar os parabéns, obviamente, à CIM Tâmega e Sousa e às pessoas que estiveram a colaborar mais de perto, a doutora Olga e o doutor Renato, que estiveram envolvidos mais nesta dimensão, e depois a calorosa recepção que tivemos aqui em Resende, com uma sala que me surpreendeu, confesso, e que sei, já recebi também essa mensagem europeia. Isto é melhor? Hoje estava... É uma mensagem europeia de que houve alguma estupefacção na Europa por conseguirmos meter um auditório desta dimensão com este nível de interesse. E isto porquê? Porque fazendo só, e para não vos demorar muito tempo, fazendo aqui uma breve resenha histórica, a Marta talvez fez isto numa perspectiva mais técnica. Este processo que hoje aqui se inicia em Portugal publicamente é um processo que tem um iceberg de trabalho muito grande e há vários anos por baixo. E, portanto, é hoje o primeiro momento em que, do ponto de vista objetivo, o sistema desportivo e os stakeholders à volta do sistema desportivo têm a oportunidade de perceber o que é isto de termos possibilidade de alavancar desenvolvimento através do desporto. E isto implica, e eu tirei aqui uma nota esta semana, até porque foi meu professor na faculdade, esta semana a Fátima Campos Ferreira entrevistou o professor Manuel Sérgio, e o professor Manuel Sérgio tem uma frase que eu já lhe ouvia desde 92 e que voltou a repetir esta semana, e disse mais ou menos isto: só sabe desporto quem não sabe só desporto. E isto é perfeitamente assim. E, portanto, ele falava nesta semana, só sabe de quem chuta, quem conhece o que está para além daquele que chuta, neste caso no futebol. E hoje o que estamos aqui é tentar passar, nós, IPDJ, a Comissão Europeia
aqui a FERS e um conjunto de pessoas que têm estado a trabalhar nesta área, um conjunto de ideias, mas sobretudo dar-vos nota de que o paradigma do desporto tem ou já mudou. E isto porquê? O Sr. Presidente e o Sr. Presidente da CIM e o Sr. Presidente da Câmara hoje de manhã falavam na importância das autarquias e no financiamento das autarquias junto das comunidades locais para, sobretudo, de promover a prática da atividade desportiva, física e desportiva e, obviamente, aquilo que vem logo à memória, mais próximo de todos nós, é o segmento das crianças e dos jovens, porque são esses os principais utilizadores da atividade e das infraestruturas desportivas. Mas eu queria hoje trazer-vos aqui, a Marta já vos trouxe e o Michael numa perspectiva europeia, depois a Marta numa perspectiva de como é que nós podemos ir, ou seja, onde é que está o cofre, mas agora é preciso, há pouco falávamos, a chave do cofre, ou seja, como é que a gente abre o cofre. E isto não se faz porque aqui hoje nos reunimos, hoje à tarde ouvimos falar de um conjunto de coisas e amanhã estamos capacitados para podermos chegar, meter a chave e vir o dinheiro. Não funciona assim. E não funciona assim porque o desporto ainda é entendido para todos nós, e nós, quando digo nós, estamos aqui, somos um grupo pequeno de pessoas em Portugal que lida com o desporto, nós ainda também não interiorizamos esta ideia de que o desporto necessita de um paradigma diferenciado. E esse paradigma diferenciado não pode ser visto apenas na prática individual de cada pessoa, mas sim no valor social da prática individual de cada pessoa. E hoje em dia na Europa, apesar do Michael não ter falado nisso, há uma equipa da qual eu também faço parte, uma task force para a harmonização das estatísticas do desporto, e que uma das áreas que estamos a tratar é daquilo que agora se chama do chamado Social Return of Investment. E o que é isto? Qual é o impacto social daquilo que o desporto está a dar à sociedade? Ou seja, se eu meter €1 no desporto, nos diferentes níveis de financiamento, europeu, governativo, municipal, local, quanto é que isto tem efeito multiplicador no desenvolvimento da sociedade. E isso, hoje em dia, alguns países europeus, que já estão mais avançados, quer do ponto de vista social e económico, quer do ponto de vista também do desporto, porque uma coisa anda ligada à outra, têm isto perfeitamente identificado e era isto que eu gostava de partir hoje daqui. E, portanto, a primeira ideia que queria partilhar convosco é que há aqui 3 ou 4 parágrafos que eu gostava de vos transmitir para que, quando começassem a preparar o vosso sistema de capacitação, comecem a encontrar os argumentos certos para justificar porque é que eu preciso de dinheiro. Não é? Para quem tem filhos, os miúdos vêm pedir ao pai, preciso de dinheiro, para que é que precisas do dinheiro? Não se dá dinheiro logo por qualquer razão. Portanto, a primeira questão é partirmos do diagnóstico. E fizemos aqui este landscape, esta paisagem europeia, e eu gostava agora de descer à terra e vir à paisagem que nós temos. E o que é que nós temos? Nós temos em Portugal a informação, e toda esta informação está disponível para vocês consultarem. Temos informação desde aquilo que são os números da estatística do desporto publicadas pelo IPLJ, temos as estatísticas nacionais do Instituto Nacional de Estatística, e muitas delas estão organizadas de forma mais facilmente elegível ou lida através da Pordata, e alguma da informação é muito relevante. E depois temos ali alguma informação da parte económica que eu vos queria transmitir, até porque sei que há aqui pessoas que têm formação económica e que podem ajudar neste processo, e depois algumas das áreas onde alguns colegas hoje já falaram, nomeadamente ainda a questão do PRR, que depois será mais tarde debatida, a questão da Covid e do impacto da Covid-19, que ainda estamos a ultrapassar, ainda não ultrapassámos, e depois alguma da informação que a Marta já vos deu. E a primeira questão é partir sobre aquilo que o Michael falava na criação de propostas baseadas na evidência. E nós temos alguma relutância em Portugal para criarmos documentos ou criarmos propostas baseadas na evidência. Nós ainda estamos naquela fase do eu acho que isto é capaz de ser bom, eu acho que isto é positivo, eu acho que isto vai ter impacto. E, hoje em dia, a Marta falou sobre isto, a este nível
que é o financiamento europeu, que é um financiamento Champions League, como é tudo ao nível europeu, nós precisamos de criar propostas com base na evidência. E a primeira proposta com base na evidência é perceber quem somos. Eu não vim particularizar a questão do Norte, podia tê-lo feito, mas não fiz. Mas Portugal é isto, temos mais de 500 mil mulheres do que os homens, temos, nos últimos anos, e estes são os censos de 2021, temos 80 mil nascimentos e temos 125 mil mortes. Ou seja, nos próximos 10 anos podemos perder 500 mil de pessoas. E isto é que é a primeira realidade que é o objetivo, é que cada vez temos menos pessoas que estão disponíveis para poder fazer parte do nosso país. A segunda dimensão é que, ao contrário daquilo que nós pensamos, destas mortes, a primeira causa de morte, de facto, é a doença cardiovascular. Depois temos o cancro, que dentro em breve será a primeira, infelizmente. Até 2030 o cancro será a primeira causa de morte. Depois temos as doenças do foro respiratório e a Covid, que foi dramática, apenas representou 7 mil mortes e aquilo que foi gasto na Covid, como vocês sabem, foram uns largos 1.000 milhões de euros. E, portanto, temos aqui uma disparidade de tipo de mortalidade e custos que essa mortalidade implica. Mas depois, eu queria partilhar convosco que a taxa de ocupação dos nossos hospitais vale 75%, ou seja, cada vez que um de nós tiver que ir ao hospital, em princípio, 3 de cada 4 camas estão ocupadas. Atualmente. Independentemente de haver um surto, de haver gripe ou haver outra coisa qualquer. 3 de cada 4 camas estão ocupadas. E as nossas prisões têm 92% de ocupação. Se quisermos olhar para o risco de pobreza após transferências sociais, estamos a falar de 18%. E se quisermos falar na população, apesar de toda a gente agora pôr no Instagram as viagens, isto, aquilo e o outro, só 2% da população portuguesa é que foi ao estrangeiro. Portanto, falta mundo. Falta ver o que é que se passa, como é que os outros fazem e como é que nós nos organizamos. Mas não ficamos por aqui, porque quando olhamos para alguns dados mais relevantes, e esta transição digital foi uma das áreas importantes, quase 90% dos nossos agregados têm acesso à internet. E hoje em dia a digitalização e o processo de transição digital e a forma como chegamos às pessoas pode, em muito, ser potenciada por este nível de intervenção. Mas se olharmos para o desporto em particular, os nossos empresários desportivos, reparem que em 2021 mais de 6 mil empresas reportaram IRC negativo. Ou seja, houve pelo menos 6 mil empresas, das cerca de 15 a 20 mil que estão identificadas, algumas borderline, que reportaram prejuízo. Ou seja, 25% do setor tem prejuízo. E se olharmos para os dados dos praticantes federados, que são aqueles, enfim, que diretamente estão ligados àquilo que é a estrutura direta do desporto formal, temos cerca de 420 mil praticantes masculinos, representam 8,6% da população, e temos 164 praticantes femininos que representam 3% da nossa população. Ou seja, 3% das nossas meninas e mulheres e senhoras idosas estão envolvidas com o trabalho federativo. Ora, um setor que tem este outlook tem dificuldade em reivindicar financiamento, porque só vale 5,68% da sociedade. Portanto, temos aqui um grande desafio, que é ajudar as federações no papel fundamental que elas têm, em conjunto com os clubes, de dar a volta e de encaixar a população que é 95%, que não está neste setor. E também não está nos sítios onde nós pensamos que ela está. E já lá vamos. E, portanto, temos que perceber onde é que ela está. Eu não vou perder muito tempo, a Marta apresentou estes dados, até porque ia fazer aqui uma brincadeira com o Dr. Olga, por causa do valor acrescentado bruto, mas dizer-vos fundamentalmente que temos, de facto, um papel relevante do setor do desporto para a economia, que é um papel que neste momento não é reconhecido na sociedade e que tem emprego. Só que esse emprego, se formos ver esse emprego, que na Europa vale qualquer coisa, nos países europeus 2,72%, este valor de Portugal ainda compara não tão bem com os valores de quem temos dados, por exemplo, da conta satélite. Se olharmos para a Áustria, para a Alemanha, Reino Unido na altura estava ainda, não tinha havido o Brexit, portanto estava dentro da União Europeia, e reparem, com valores claramente superiores aos valores
de Portugal em termos de valor acrescentado bruto. Aqui, só para vos dar alguma ideia do ponto de vista económico do papel das cerca de 18 mil entidades esportivas, isto é a partir da nossa conta satélite, e onde é que a maior parte do dinheiro que as empresas ou as entidades ligadas ao desporto produziram para a economia? Em duas coisas: programas de capacitação e treino de recursos humanos. Ou seja, a maior parte do dinheiro que é associada a algumas destas empresas está ligada às pessoas, não ligada aos produtos. E vejam bem o impacto que os produtos têm, a jusante e a montante e todos os serviços associados ao desporto. Mas, mais importante do que isso, o desporto, para além desta dimensão visível e ainda com as dificuldades que a conta satélite tem, e estamos também neste grupo que eu vos disse da Task Force a tentar implementar e a rever a conta satélite para que possamos implementá-la nos 27 e termos dados comparáveis à escala europeia, porque neste momento não temos. Portugal tem cerca de voluntariado em Portugal, que é aquilo que é a maior parte dos custos que o desporto gera ou que consome e que não são vistos à primeira vista, passo o pleonasmo. Estamos a falar de qualquer coisa como 50 milhões de horas de trabalho voluntário. E aqui inclui-se o trabalho voluntário social, as instituições de solidariedade social, as IPSS, as Santas Casas, as Casas do Povo, etc, etc. E o desporto está metido aqui dentro. Só que o valor económico destas horas que não são pagas é qualquer coisa como 2 bilhões de euros. 2 mil milhões de euros. Portanto, há aqui economia que não é vista, que se fosse paga como um trabalho doméstico, se fosse paga, tinha um valor económico relevante. E esse valor económico, neste momento, não está a ser identificado, nem está a ser gratificado da parte dos outros setores por aquilo que o desporto está a dar à sociedade. A segunda dimensão, que também é importante, eu vou passar aqui por cima, é que os contributos do desporto são, como a Marta mostrou ali, o Michael mostrou num slide mais pequenino, a Marta depois mostrou num slide maior, em conjunto com as prioridades europeias, e são, hoje em dia, muitíssimo extensas. E, portanto, o menino que pratica não é só o menino que pratica. Porque o desporto tem ligações diretas, primeiro de tudo, com a saúde e a qualidade de vida, a questão do clima e a sustentabilidade, a inovação tecnológica e a transformação digital, o turismo, o mar e a economia azul, a questão do trabalho e do voluntariado, a coesão social e depois um conjunto de outras áreas. E eu vou tentar dar-vos 3 ou 4 notas para que quem for fazer as suas candidaturas aos diferentes instrumentos que a Marta mostrou e que vai disponibilizar na apresentação, e vocês clicam no link e conseguem ter acesso à informação, como é que nós poderemos encontrar narrativa que ajude a justificar, ouça, eu tenho aqui uma coisa interessante, dê-me lá o dinheirinho porque eu vou aqui fazer uma coisa que não deve ser. E, portanto, nós temos que convencer quem tem o dinheiro. E começamos com a qualidade de vida e a saúde. E é impossível passar à volta disto. Ainda hoje, as federações desportivas, são dados que publicámos em 2020, com as 5 maiores federações, 5 maiores não, algumas das 5 federações com mais representatividade do ponto de vista de número de associados, não estão aqui todas, mas estas 5 participaram, e eu queria-vos mostrar-vos que em 2021, no masculino, no feminino e no ponderado, tivemos quebras de 2/3 de participação. Ainda hoje, muitas destas federações estão a tentar recuperar o que perderam com a pandemia. Nós estamos a falar em crescer, estamos a falar em recuperar as pessoas que abandonaram e que já não voltaram novamente ao sistema. E, portanto, a primeira questão que importa aqui olharmos é como é que vamos, e nós temos estado a tentar resolver esta questão, como é que estamos a tentar ajudar para que, quer de baixo para cima, quer de cima para baixo, as federações e os clubes, no fundo, possam aumentar a sua participação. O que é que isto representou objetivamente? Repara, em Portugal, qualquer coisa, e na Europa, em 2000, portanto, os dados diretos de 2020, estamos a estimar que o PIB associado ao desporto, portanto, a riqueza gerada pelo desporto para o contributo da riqueza nacional, reduziu-se em cerca de 10% e que a participação em todos os domínios da atividade, desporto, atividade física, foi significativamente reduzida. De tal maneira
que se estima uma perda de 50 mil milhões. 50 mil milhões são 3 PRRs para Portugal. O PRR Portugal tem 16 mil milhões, portanto 50 são 3 PRRs mais um bocadinho. Portanto, para termos a dimensão do que é que estamos, do ponto de vista financeiro, a falar. Eu trago-vos aqui dados muito simples, porque nós, particularmente no IPDJ, e eu, eventualmente, e com a minha equipa, tivemos aqui um bocadinho mais envolvidos nesta altura, também nesta altura, e nos dois picos, os dois principais picos da pandemia, portanto, no primeiro de março a maio de 20 e no segundo de janeiro a março, tentámos utilizar aqui uma metodologia para tentar perceber o que é que acontecia, o que é que aconteceu do ponto de vista do impacto. Publicámos um documento que está disponível, publicámos outro conjunto de documentos em revistas peer review, neste caso no European Journal of Sport Science, e basicamente o que é que aconteceu do primeiro para o segundo momento da pandemia é que as instituições, escola, clubes, entidades ligadas ao desporto, em conjunto não fomos capazes de suster um caminho negativo. E que caminho foi esse? Foi do primeiro para o segundo momento, muito mais pessoas passaram mais tempo, vocês veem aqui a azul, passaram mais tempo a fazer atividades sedentárias, portanto, ligadas, neste caso, aos ecrãs, telefone, computador, televisão, e muito menos pessoas, aqui a amarelo, portanto, muito menos, fizeram atividade. Portanto, está claro o que é que aconteceu e, se quisermos entrar um bocadinho mais em pormenor, começamos a ter noção para justificar a nossa intervenção. É que, para onde é que essas pessoas foram? Essas pessoas ou estavam a fazer atividade sedentária a ver o ecrã, ou então faziam alguma coisa. E do que faziam, faziam o quê? Faziam andar de bicicleta e caminhada, estou ali a ver o Sandro do ciclismo, portanto, ganhou-se praticantes no ciclismo, no atletismo, fez menos atividade vigorosa e aumentou-se o tempo passado no comportamento sedentário. E aquilo que foi feito foi basicamente isto. Ora, os clubes não perceberam isto. Estão à espera, nas suas fantásticas instalações, porque são muito bonitos e têm olhos azuis e cabelo loiro, porque aqui o sul olha sempre para o norte, não é? E o norte olha sempre para o sul, e portanto achamos que temos aqui o sítio melhor do mundo e que não precisamos de fazer nada porque eles têm que vir ter connosco. Estamos enganados, não vêm. Esse foi o chão que já deu uvas. E portanto, estas pessoas estão aqui, não estão no clube. Eu já vos mostro onde é que elas estão. Se olharmos para o impacto disto, na Europa, estes são dados de 2012, não são já assim tão recentes quanto isso, o impacto direto na economia e indireto, porque as pessoas comem mal e porque as pessoas não fazem atividade física, por ano, são 80 mil milhões. O resgate de Portugal foram 70 mais juros. Ou seja, todos os anos, pelo facto das pessoas não fazerem exercício, resgata-se na Europa o equivalente a um país como Portugal para compensar os custos associados ao facto das pessoas não fazerem exercício e não comerem em condições. Então, afinal, isto tem algum impacto. E é relevante. Quando olhamos para o facto de 20% das pessoas que não fazem nada passarem a fazer, poupamos um PRR por ano. 16 mil milhões. Isto acho que deve fazer refletir sobre onde é que temos que meter os ovinhos, em que cesto é que temos que meter os ovinhos. Por essa razão, em Portugal, eu vou passar por cima disto, em Portugal estima-se que por ano, cada pessoa que não faz exercício e que não participa com os custos associados ao absentismo, à produtividade e aos custos diretos de saúde e indiretos, representa para todos nós 440 euros por ano. Uma mensalidade num ginásio hoje em dia, por exemplo, ou de um clube, pode andar nos 20. 10 meses disto dá 200 euros, é metade disto e ainda poupamos 200. Portanto, há vantagem das pessoas praticarem no tecido associativo local porque traz poupança, poupa-se dinheiro. E os sistemas europeus, por exemplo, como a Alemanha, que têm o sistema privado de saúde, os sistemas privados de saúde, como sabem, têm bancos por trás, os bancos criam companhias de seguros e as seguradoras fazem seguros de saúde às pessoas que estão a trabalhar. E, portanto, por exemplo, na Alemanha, houve um programa muito bem sucedido em que as companhias de seguros pagaram às pessoas para fazer exercício e recuperaram
4 vezes o valor daquilo que investiram em exames complementares de diagnóstico, em treinamento e absentismo. As pessoas são ricas porque são espertas, não são ricas porque são parvas. Quem é rico normalmente ou tem sorte e herdou, ou então construiu aquilo que herdou. E, portanto, os países que são mais ricos porque são espertos, porque usam a cabeça. Quando nós olhamos para o Social Return of Investment, e era isto que eu vos queria mostrar, mais um país rico e inteligente, não estou a dizer que o nosso não é, mas este é também, queria olhar para este quadro aqui, que é este quadro em que está dividido o apoio financeiro à área do desporto. Está em libras, não está em euros, portanto. O setor público na Inglaterra põe 2,4 bilhões de libras, o setor dos voluntários põe 5,7, mas cuidado, os participantes estão a pagar 13,7. Ou seja, quem paga o desporto, para além dos municípios, são as pessoas. Quem está a pagar o desporto são as pessoas. E isso dá um investimento de 21,8 mil milhões de euros. O social return disto, em despesas não realizadas do ponto de vista médico, são destes 2,4, são quase 10 bilhões de libras na saúde, 41 bilhões de libras na saúde mental, que agora está na linha da frente, as ansiedades, as depressões, medicação que é a primeira medicação em Portugal, os antidepressivos. O desenvolvimento individual e as consequências diretas. Ora, isto dá um retorno de 71 mil milhões. Fazendo a conta, cá está o SROI, o Social Return of Investment. Ou seja, por cada libra metida, 3,8, 28 são dadas à sociedade. Ou seja, nós estamos entre 1 para 3 ou 1 para 4. Ou seja, por cada euro que o desporto mete, a sociedade ganha 4. Bom, mas a sociedade não está a devolver ao desporto os 4 euros. E, portanto, nós temos que olhar como é que vamos estruturar esta dimensão e como é que podemos estruturar a intervenção que eu vou fazer. Eu vou gastar X nesta intervenção, vou comprar X de material, X de infraestrutura, X não sei o quê, mas eu com este Social Return of Investment eu vou pescar Y. E isto é preciso justificar. E quando a gente justifica, quem está a ler olha para isso e diz assim, não, eu não vou gastar dinheiro, eu vou investir dinheiro para que haja aqui uma rentabilidade. Portanto, este discurso de que o desporto é só prática não chega. É preciso que o discurso seja o que é que o desporto vai dar e o que é que ele me vai trazer para a sociedade do ponto de vista não só financeiro, mas depois do ponto de vista social. Vou-vos passar por cima disto e vou entrar aqui noutra questão que é uma questão relevante. O sedentarismo, infelizmente, está associado à obesidade. Em Portugal, infelizmente, 1 para cada 3 crianças tem excesso de peso ou são obesas. 1 em cada 2 adultos tem excesso de peso ou são obesas. E os nossos idosos, que são a maior parte neste momento do segmento populacional, 3 em cada 4 dos nossos idosos têm excesso de peso ou são obesos. E, portanto, esta intervenção da sociedade através do desporto não pode nunca deixar de envolver a dimensão do impacto que a atividade, seja ela qual for, tem na prevenção e no modelo de prevenção da obesidade a longo prazo. E aqui está, desde a idade materna até à idade adulta. E o que é que nós vimos? Vimos que, à medida que aumenta a questão da obesidade na idade adulta, aumenta o risco de um conjunto de doenças complementares e, neste momento, por exemplo, algumas destas doenças já são a principal causa de despesa associada à saúde. E, portanto, com a pressão que o Sistema Nacional de Saúde tem, é objetivamente direta a relação entre a prática nos todos os segmentos da população e aquilo que são os ganhos diretos, não estou a falar em ganhos indiretos, ganhos diretos do ponto de vista de poupança de saúde. Ora, nós fizemos algumas intervenções durante a pandemia e fizemos intervenções adicionalmente, o Dr. Vítor Dias falou sobre isto, portanto eu vou-me escusar de falar, basicamente através do programa Desporto para Todos, onde a Direção Regional do Norte tem candidaturas bastantes para analisar, mas reparem, nestes últimos anos, quase 25 milhões de euros investidos e no PRID, só estes dados são de 2021, e nas medidas do Reativar Desporto. Mas o Michael Sirnels falou-vos também, para além das medidas nacionais, e portanto uma tentativa que o IPDJ pode ter de alavancar e dar um sinal ao setor, dizer assim, epá, cuidado, é preciso olhar para a questão da capacitação dos recursos humanos, Clube Top, para a capacitação das infraestruturas, PRID, para a capacitação da atividade,
Programa Nacional de Desporto para Todos, isto não chega. É preciso mais. É uma gota num oceano, como vocês viram. E a nível europeu, portanto, a senhora Comissária lançou a iniciativa do Healthy Lifestyle for All, e esta iniciativa ensina, organiza, chapeliza, como vocês quiserem, um conjunto de propostas onde aquilo que vocês vão fazer podem e devem justificar para, a partir desta dimensão, poderem ir buscar dinheiro que possa ser promotor de desenvolvimento. E essa promoção de desenvolvimento, primeiro que tudo, tem a ver com, para além da dimensão da saúde, tem a ver com uma dimensão adicional, que é a dimensão do clima, e que, neste momento, é público. Estamos com, sobretudo no Sul, de onde eu sou, 40% do território tem seca extrema ou seca severa, já. E temos aqui um problema. Bom, este problema tem uma resposta. Não sei se a maior parte de vocês já tinha passado os olhos por isto. Nós temos uma estratégia nacional para a mobilidade ativa, ciclável e pedonal, com uma componente também para as pessoas com deficiência, e tem aqui também possibilidade de haver um investimento relevante. Eu sei que o ciclismo também está, com o Instituto da Mobilidade e do Território, está envolvido neste processo, mas de facto aqui o uso da mobilidade ativa, do active commuting, aqui é mais difícil porque cá debaixo de Caldas para aqui já é preciso, mesmo com a elétrica, já é preciso algum esforço, mas de qualquer das maneiras é fundamental esta dimensão, bem como a dimensão do desporto verde, da economia verde. E vocês estão, aqui nesta região, estão numa situação privilegiada para entrarem na economia verde e na economia sustentável. Porque as fraquezas que possam eventualmente ter neste momento, neste quadro europeu, são as vossas vantagens. O facto de terem fraquezas neste momento, essas fraquezas é aquilo que potencia a vossa vantagem e que aumenta a probabilidade de vocês poderem ser bem-sucedidos no desenvolvimento. E, portanto, é preciso olhar para essas fraquezas, identificá-las e, a partir da identificação, perceber nos diferentes contextos nacionais o que é que já temos e que podemos fazer. Só para vos dar uma ideia, esta é uma imagem, podia olhar-vos para os números, depois vocês veem isto. Neste momento há mais bicicletas, quem for a Copenhaga, há mais bicicletas do que carros em Copenhaga. Se estiver abaixo de menos 15, deixam a bicicleta em casa, até menos 15 graus andam de bicicleta. A gente, se tiver 10 graus ou se tiver assim um bocadinho mais frio, nem toca na bicicleta. Portanto, é uma diferença de enquadramento diferente. Mas só para vos chamar a atenção aqui da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, e com a intervenção que foi feita. Portanto, é possível mudar as cidades. É possível mexer no território urbano, é possível mexer na organização deste processo para tornar isto mais ativo. Uma talvez das mais relevantes, se tiverem possibilidade, que está em curso, é a cidade de Roterdão, um dos grandes portos europeus desde sempre. A cidade de Roterdão, eu penso que o Sandro poderá confirmar, não sei se essa informação já é oficial ou não, está a tentar trazer a primeira etapa do Tour de França para Roterdão, como sinal de uma perspectiva diferente em toda a Europa de intervenção, e está disposta a pagar 25 milhões de euros para ter a primeira etapa do Tour de França. O orçamento da cidade de Roterdão para o desporto é equivalente ao orçamento nacional na área do desporto, portanto é só para vermos como é que as cidades estão a tentar organizar para captar e fixar população e para se reorganizar na sua forma sustentável do ponto de vista ativo. E, portanto, as cidades têm que olhar também para esta dimensão e queria deixar-vos este alerta. Depois, queria deixar-vos que a questão do clima, que é determinante, tem aqui um papel importante nos vossos projetos, deve ser incluída nos vossos projetos, e eu chamo a atenção para um documento da Organização das Nações Unidas que fala claramente sobre o impacto do desporto nas dimensão regional. Ou seja, como é que as regiões podem, a partir da utilização do desporto, intervir do ponto de vista do clima e potenciar desenvolvimento nessa dimensão. E há aqui a questão, vou desde logo, para quem é amante dos desportos de inverno, eu gosto, não faço muito, mas gosto de ver, a maior parte dos países que têm competições de neve, o ski alpino, neste momento, a partir de março, já não estão a conseguir fazer competições. Porquê? Porque o gelo nos Alpes, na Itália, na Suíça, na Itália, neste momento já não permite que as competições aconteçam. Mas o problema não é as competições, é que o alavancar do turismo e de um desenvolvimento regional que não é possível fazer. Este ano não houve neve na Serra da Estrela.
E, portanto, não foi possível alavancar também turismo ativo lá em cima, porque não houve possibilidade de o clima permitir. E, portanto, tudo isto tem impacto nos negócios e no desenvolvimento local da intervenção. Portanto, há aqui um conjunto objetivo. Depois, em Portugal, e eu particularmente do Sul, temos a questão das ondas de calor, não só com o impacto direto na mortalidade, mas também com a incapacidade das pessoas poderem fazer, e depois nas adaptações que são necessárias. Portanto, esta intervenção deve, e por isso há indicações objetivas sobre como suportarem os vossos projetos, como alavancarem esta dimensão na justificação, dizendo que as organizações desportivas têm aqui um papel importante na sustentabilidade, na educação para a sustentabilidade e naquilo que é, digamos, o enquadramento superior do Comitê Olímpico Internacional, dos governos e depois dos municípios e depois de uma lógica local e das populações diretamente na preservação do seu meio ambiente. Há aqui 5 princípios importantes, depois vocês vão ficar também com essa informação e vocês têm hipótese depois de ver, mas eu ressalvava aqui o terceiro, que é a educação for climate action. O desporto é uma ferramenta fundamental para fazer educação e vocês, tendo aqui o eixo de desenvolvimento mais ativo, para além onde falávamos da cereja, que o Sr. Vereador, falávamos da cereja aqui de Rezende. Aliás, Marta, nós sabemos que a cereja de Gerte, aqui do Val de Gerte, também é boa, mas Rezende e Fundão é melhor. Portanto, era só para não te ficares aqui muito condicionada com este nacionalismo da cereja. Mas dizer que o climate action, ou seja, a educação do clima e o desporto têm este papel importantíssimo e ontem falávamos, que ele não está hoje, que o Sr. Presidente do clube lá de Caldas de Aregos, não é? Onde este tipo de trabalho pode ser metido. Depois, deixar-vos uma nota para a necessidade, e a Marta mostrou-vos isto, um exemplo da Alemanha, onde foi buscar financiamento europeu para, em 30 milhões, numa perspectiva top-down, fazer a transição digital do sistema desportivo. Os nossos clubes, as nossas organizações não estão ainda capacitadas digitalmente, nem com recursos humanos, nem com material para poderem fazer isto, mas nós, durante a presidência portuguesa, eu estive particularmente envolvido nesse processo, portanto, em primeiro semestre de 21, tentámos pôr ali 2 pedras, 2 lanças em África, e uma delas foi a diplomacia desportiva, que já falo um bocadinho, e a outra foi a inovação do desporto. E tentámos deixar uma marca europeia, e lançámos a Lisbon Call of Sport Innovation, que tem um conjunto de princípios, ou seja, dizermos, reparem, setor do desporto, é preciso entender que temos que fazer o salto da transição digital. Eu ontem falava sobre isto, hoje em dia, os que tiverem possibilidade, se meterem num avião esta semana e forem sexta-feira a Londres, podem ver o espetáculo do Zaba, com o Zaba em palco, com 30 anos de idade, e eles estão em Estocolmo, nas suas casas da Quinta, a descansar. E vem um concerto do Zaba em holograma. Vejam o que é possível fazer com um professor de uma modalidade que vocês não têm aqui, que está no Algarve e que está a ser transmitido dentro em breve em holograma para um grupo de miúdos que estão numa sala a fazer atividade e a comunicação em tempo real. Isto é o caminho, já cá está. Nós é que fazemos de conta que parece que é mentira, mas dentro em breve o professor ou o técnico carregado de informação vai ser substituído por um gestor que tem capacidade de ter informação, de perceber como é que se faz, mas que tem outro tipo de alternativas e de informação para gerir. Hoje em dia no chat GPX, se vocês se registarem, já é possível ter informação toda sobre qualquer assunto. Mais do que aquela que a mente humana consegue abarcar. E é preciso lidarmos com isto, porque já aqui está. E os miúdos vão ter hipótese de fazer o mesmo. E o treinador está a falar e o miúdo diz assim, não, mas eu estive a ver, afinal já não é isso. E há mais isto, e mais aquilo, e mais o outro. Isso é incontrolável. E, portanto, nós precisamos claramente de um novo paradigma digital, porque vamos ser engolidos completamente por esta transição digital. E, portanto, é preciso promovê-la, é preciso controlá-la, é preciso dominá-la e é preciso organizar, sobretudo, como é que nós vamos tirar dados daquilo que estamos a ver, recolher e monitorizar, ou seja, não fazer o olhómetro. Eu acho que nós temos que monitorizar, temos que ter dados, e hoje de manhã falou-se muito sobre isto. E por falar em dados,
por falar no turismo, só dar-vos uma ideia muito objetiva, e nós este ano, primeiro semestre, os dados que saíram da economia, muito alavancados no turismo, e basicamente, reparem, que daquilo que são os dados 16-19, portanto os dados 19, 8% do VAB nacional de valor acrescentado bruto, tal valor acrescentado bruto nacional, 8% é do turismo, mas reparem, não é só o turismo indiferenciado. O turismo onde teve mais dinâmicas de crescimento e emprego é o turismo de desporto, recreação e lazer. Ou seja, o juntar serviço dos clubes e das entidades e das autarquias em cima do serviço hoteleiro é um dos grandes, neste momento, já, efetivamente, um dos grandes motores da economia nacional. E isto é possível de fazer em qualquer lado, potenciando as fraquezas e as vantagens que cada espaço tem neste domínio. Reparem que em Portugal, neste ano 2021, os dados são daqui, quase 22 milhões de dormidas em hotéis e cerca de 1 milhão, quase 2 milhões de dormidas no turismo rural, claramente este mais associado ao interior e, portanto, ao desenvolvimento desta questão da ruralidade. E quem é que vem? Neste momento já não é a grande maioria dos hóspedes, já não são estrangeiros. A grande maioria dos hóspedes já são portugueses. Portanto, há uma apetência também no nosso país para consumir serviço interno, para encontrar alternativas naquilo que é o turismo ativo, o turismo de saúde, o turismo da natureza e onde a sustentabilidade é uma questão essencial. Depois de dar-vos uma nota muito simples para os que tiverem, não é o vosso caso, vocês não têm aqui fronteira com o mar, mas têm aqui o rio, mas a questão da economia do mar e da economia azul é uma questão muito, muito importante e onde, através, quer do desporto escolar, dos centros de formação náutica e dos diferentes objetivos estratégicos da economia do mar, pode haver aqui, também com esta dimensão e aqui náutica do rio, o alavancar de um conjunto de projetos onde a dimensão do desporto, da cultura e do turismo estejam efetivamente associados. E reparem que, mais uma vez, o desporto, a cultura e o turismo representam 43% do valor acrescentado bruto da economia do mar e 40% do emprego. As marítimo-turísticas, o dar o passeio, o fazer vela, o levar um grupo de clientes a fazer rafting ou snorkeling ou mergulho ou o que quer que seja. Portanto, tudo isso tem um conjunto de spin-offs atrás. 3 ou 4 notas para não vos demorar mais tempo. A questão do trabalho, neste momento, ou porventura a maior parte de nós passa a maior parte do tempo e muito mais do que aquilo que seria normal a trabalhar, infelizmente. Nós, IPDJ, tivemos aqui durante este tempo da pandemia aqui um trabalho um bocadinho mais de fundo. Tentámos desenvolver um conjunto de serviços ou de apoios para tentar, basicamente, dar a ideia, e esse é um dos pontos que já vou mostrar do PRR, para dar a ideia de que é preciso intervir no trabalho. Há muito para fazer no local de trabalho, há muito para fazer em olhar as empresas como potenciais organizações promotoras de desporto, pseudoclubes, clubes com estatutos diferentes, ou estatutos específicos, ou estatutos diferenciados, mas que podem encontrar respaldo no setor federado. E há muito para fazer nessa dimensão, porque as pessoas, hoje em dia, sabemos, por cada euro metido também no investimento no local de trabalho, vamos buscar 4 euros na produtividade, no absentismo e na questão da doença. Depois a Marta falou aqui, a dada altura, na questão do design thinking. São metodologias novas e eu queria chamar-vos a atenção. Isto é feito, curiosamente, por um arquiteto do Porto, que está a viver na Holanda, Daniel Casasval. É pensar a cidade numa perspectiva, e algumas cidades já fizeram isso, o Bruno também fez parte da sua formação em Barcelona. Barcelona é um bom exemplo. Cidades que começam a pensar o espaço público como um espaço desportivo. Ou seja, já não é apenas o campo desportivo, mas o topo de um edifício que passa a ter amenities desportivas, a porta de entrada passa a ter uma parede escalada e tudo o que existe no espaço público
possa ser transformado num espaço de proximidade onde os próprios cidadãos encontram as suas soluções, promovem, identificam e articulam como é que esse espaço deve ser utilizado e que características esse espaço pode ter. Há aqui ideias que têm variado, uns falam um espaço de atividade a 5 minutos de distância. Nós sabemos hoje em dia que a mais de 5, 7 minutos de distância, os pais já não levam os filhos a pé para a escola, levam de carro. Há ali uma zona de transição em que, se a escola ficar entre mais do que 5 a 7 minutos, o menino já vai de carro. Isto implica uma reorganização completa da estrutura de transportes, da estrutura urbana e por aí fora. E, portanto, nós temos que encontrar as soluções para redesenhar esse espaço, utilizando aquela estratégia que a Marta vos falava, o design thinking, e outra dimensão que, à escala europeia, se chama o placemaking da atividade física, ou seja, como é que o cidadão se relaciona diretamente com o espaço público e como é que ele vive o espaço público. Porque ele já não está no sítio onde a gente pensa que está. Ele está noutro sítio. E, portanto, deixava 3, 4 notas para terminar sobre a questão desta dimensão urbana para a dimensão da coesão territorial. Nós estamos aqui num espaço, eu sou alentejano, o Alentejo, ainda mais do que o Norte, está pulverizado por pequenos agregados populacionais e às vezes até isolados e, portanto, a GNR, como sabem, até tem aquele programa de proximidade que visita as pessoas idosas e, portanto, tenta manter ali alguma estrutura de proximidade, mas nós temos um problema sério de coesão territorial. Há um fenómeno que está a acontecer em todo o mundo, também em Portugal. Dentro de 10, 15 anos, 70% da população mundial viverá em cidades e o resto do território mundial estará desértico. E em Portugal, se isso acontecer, estamos a falar de 6, 7 milhões a viver nos grandes centros urbanos e estamos a falar em 3 milhões divididos por uma faixa que vai desde lá de cima, Miranda do Douro até São Bartolomeu de Messinos. E isto não tem hipótese de ser sustentável do ponto de vista depois dos serviços públicos, das necessidades que as pessoas têm para poderem ver. E, portanto, o desporto e a criação de valor através do desporto, de desenvolvimento ativo regional através do desporto, é fundamental para o desenvolvimento, para a coesão territorial, para a coesão social e, portanto, a questão dos valores do desporto, mas, sobretudo, aqui, olhar para as populações de risco. Quais são as mulheres, desde logo, por isso a Comissária fez um grupo de peritos para o Gender Equality, com um conjunto de medidas que foram apresentadas este ano também em Portugal, a questão dos séniores. O modelo social dos idosos tem dificilmente possibilidade de ser sustentável, metê-los num lar sentados, acordam, sentam-se, à espera de virem almoçar, depois à espera voltam a sentar-se, depois voltam a ir comer qualquer coisa e vão dormir. Durante a pandemia era isso e era entre isso e a morte, pouco mais. Portanto, não é um sistema sustentável social para manter a nossa dimensão. Este objetivo do desporto está identificado com os tais objetivos de desenvolvimento sustentável. Reparem, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável têm ligação com o desporto e eu vou-vos deixar esta informação, por acaso até tenho em português, posso depois disponibilizar-vos essa informação, onde por cada área do desenvolvimento sustentável que vocês possam justificar o vosso projeto, está um tema que pode ser o tema de base que justifica a intervenção do vosso projeto nas diferentes áreas. Claro que o 3, onde é que ele anda o 3? O 3 é o mais importante, que é a saúde e a qualidade de vida. Temos o problema da funcionalidade, temos o problema da degenerescência, da doença mental, o Parkinson, o Alzheimer, as pessoas deixarem de ser funcionais, deixarem de ser capazes de se vestir sozinhas, de se pentearem sozinhas, de tomarem banho sozinhas. Isto implica estar outra pessoa. Isto é o quebrar de uma unidade familiar. E, portanto, quanto mais tempo nós conseguimos manter as pessoas funcionais e ativas, isto é um ganho incomensurável para a organização. E o desporto tem essa possibilidade e há aldeias na raia entre Lisboa, e penso que o Dr. Vitório Dias tem tentado ligar também essa dimensão, já há aldeias na raia entre Portugal e Espanha que já estão a ser geridas como resorts. Ou seja, as pessoas ficam nas suas casas e todos os serviços são fornecidos às pessoas, estando as pessoas a viver nas suas casas. Não tiramos as pessoas para as pôr num gueto, estão nas suas casas e depois o desporto, a saúde, a limpeza, a comida, a fisioterapia, a medicina, a animação, tudo é feito como se
a aldeia fosse um resort. E é um modelo que deve ser estudado e que deve ser também pensado, sobretudo nesta dimensão. Por fim, dizer-vos uma coisa que o Sr. Presidente da CIM já falou, penso que falou em cerca de 1 milhão de euros de financiamento em projetos europeus e os clubes são diplomatas. Cada um de vocês que está no vosso clube, na vossa entidade, é um diplomata. É um diplomata do desporto. Porquê? Porque ao estabelecer redes internacionais, levam o que de melhor Portugal tem em termos de valores, de potencialidades, de redes de contacto, de informação e que são fundamentais para que haja coesão entre os povos numa altura onde a quarto eixo que o Michael vos mostrou, a guerra na Ucrânia, está a mudar e vai mudar o shape completamente da Europa. E, portanto, não sabemos como é que vai acabar, mas só sabemos que aquilo que vai acabar vai ser completamente daquilo que temos neste momento. E, portanto, a economia local, a economia social, é uma economia de diplomacia. Vocês são diplomatas e vocês, nós todos, somos diplomatas e a sustentabilidade do modelo social europeu, que alguns países na Europa já contestam, nomeadamente alguns dos mais ricos, olham para quem tem mais dinheiro, é para esta coisa do modelo social, para que é que isto é importante? Tenho dinheiro no bolso, e portanto não estou muito preocupado com isso. Claro que para nós é vital o modelo social europeu. E esse modelo social europeu que penso que todos nós acreditamos e que é o garante daquilo que é a coesão europeia, é também potenciada por esta dimensão, com a dimensão, obviamente, o Bruno falava há pouco, da África e, sobretudo, da América Latina. E, portanto, temos aqui alguns exemplos. E para vos mostrar este exemplo, é um exemplo que o Sandro conhece bem, também com fundos europeus, isto é o velódromo da Anadia, que foi feito numa perspectiva que permite não só a Federação de Ciclismo, e hoje em dia, como um conjunto de outras federações, e hoje em dia, há muitos anos não tínhamos ciclismo de pista e hoje temos resultados já significativos no ciclismo de pista, portanto isto foi potenciado por essa dimensão. Mas não está só aqui em questão o ciclismo de pista, é todo o alavancar de uma região à conta, obviamente, do desenvolvimento. Portanto, para terminar, dizer-vos 3 coisas muito simples. Isto a Marta já vos mostrou, a floresta de sítios, cofres, é muito grande, há cofres de todas as cores, e a gente começa a ficar um bocado confundido e dizer, para onde é que eu vou? Isto quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Portanto, a gente às tantas tem aqui tanta caixa, em que caixa é que eu vou pôr os ovinhos? A Marta deu-vos algumas pistas, falou-vos no Fundo Social Europeu, falou-vos no EDRF, são 2 aqueles fundos onde há maior possibilidade de podermos ter sucesso, mas depois existem um conjunto de outras dimensões que são importantes. E, portanto, ela falou-vos sobretudo aqui dentro disto, da política de coesão e do EDRF e do Fundo Social Europeu, mas depois há um conjunto de outros fundos que devem estar atentos e nós também vamos disponibilizar essa informação onde vocês podem eventualmente encontrar soluções. Dar-vos aqui 2 notas para fechar sobre o PRR. Portugal, de facto, como a Marta disse, não inscreveu o desporto diretamente no PRR, nós tivemos cerca de 10 milhões de financiamento, outros países tiveram outros valores e o IPDJ encontrou forma de podermos pensar o que vamos investir nessa dimensão. Isto é público, eu estou a partilhar convosco, mas para estarem neste momento situados, foi criado o Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa e esse Sistema de Apoio de Vida Ativa tem 4 grandes componentes. Uma primeira componente que está, e mostro-vos aqui em baixo, que vai olhar para a questão do emprego, ou seja, do trabalho, como é que nós vamos potenciar o trabalho e como é que o desporto entra no mercado de trabalho, nas 2 perspectivas, ou seja, melhorar a qualidade do emprego e o emprego também dar hipótese a que o desporto seja relevante na sua intervenção. Depois, temos aqui um programa que o Governo tem lançado e que tem sido importante, sobretudo, no dotar as escolas de equipamentos, neste caso de bicicletas, para, em conjunto com a Federação de Ciclismo, conseguirem
portanto, intervir nesta questão da mobilidade ativa e na promoção da mobilidade ativa e na aprendizagem do andar de bicicleta. E depois temos aqui duas áreas que vão demorar um pouco mais tempo, mas que estão em processo de desenvolvimento, nomeadamente uma campanha nacional e depois uma ferramenta que vamos tentar alavancá-la à escala europeia, uma ferramenta que permite efetivamente perceber quem está a fazer, o que está a fazer, como está a fazer e quando vai fazer. Porque nós, efetivamente, quando olhamos para aquilo que é a dimensão da prática, começamos a ver que a maior parte das pessoas não estão nos clubes. Apenas 5% das pessoas que fazem em Portugal estão nos clubes. A maior parte das pessoas faz no parque ou em locais públicos, para e a caminho para o trabalho e em espaços outdoor. Ou seja, infelizmente, da quantidade de pessoas que faz exercício em Portugal, que é das taxas mais baixas da Europa, os que fazem, a grande maioria não está nos clubes. A grande maioria não está nos centros de fitness. Não estão aí. Estão noutros sítios. E nós temos que ir à procura do sítio onde as pessoas estão. E elas estão nos espaços informais. E esses espaços informais são os espaços urbanos. São os espaços de qualidade que nós temos no desporto verde. E é aí que estão as pessoas. E por que não as infraestruturas e quem tem esta possibilidade, criar serviço acrescentado nesses espaços? Para que é preciso construir coisas novas se eu tenho a infraestrutura lá onde as pessoas já lá estão? Eu tinha que potenciar o desenvolvimento daquilo que já lá está. E muitas vezes nós pensamos na maneira tradicional e não estamos a pensar onde é que as pessoas estão e como é que as pessoas se querem, obviamente, identificar. E por isso, a questão que se coloca aqui, talvez deixava estas duas palavras, como é que nós vamos fazer isto? E não há aquela coisa do chama ao António. O chama ao António não funciona. A dadivosidade em que eu sou o maior, chego aqui e faço uns telefonemas e resolvo o problema, não funciona. Strategic Cooperation. Nós temos, efetivamente, que encontrar soluções para criarmos e alavancarmos parcerias importantes, relevantes, que consigam trazer valor nas diferentes áreas de intervenção. E isso implica, aquilo que a Marta dizia há pouco, envolver os 4 domínios. O domínio governativo, e quando falamos de domínio governativo estou a falar desde o Estado Central às autarquias locais e depois às ramificações das autarquias locais, juntas de freguesia, CIMs, etc. Depois, a dimensão dos centros de conhecimento, as universidades, e eu sou universitário, há muitos anos tenho participação universitária e tenho tido guerras muito importantes com algumas de algumas pessoas internas, não é guerras, mas a rapaziada anda a estudar a unha do dedo do pé, aquilo que, para publicar um conjunto de artigos e para subirem na carreira, e aquilo muitas vezes não tem aplicabilidade direta, e aquilo que são os problemas diretos do sistema desportivo, temos dificuldade nos centros de conhecimento a produzir informação para nós sabermos cá fora. Isto é uma guerra que eu ando a tentar e vamos ver se a gente consegue dar aqui passos importantes. Porque lançámos, por exemplo, no Programa Nacional de Desporto para Todos, esta dimensão do ensino superior, pomos temas e ninguém aparece a fazer projetos para os temas. Querem fazer os seus temas e os temas que a gente coloca como sendo relevantes para os Estados, ninguém quer estudar. Portanto, há uma necessidade de um call for attention para que a academia, calma aí, temos que fazer desenvolvimento. Porque os finlandeses põem a academia a trabalhar na indústria, depois surge a Nokia, surge a Suunto, surge a Polar e por aí afora. E com aquele tipo de empresas, eles alavancam o desenvolvimento interno. Não há universidades na Finlândia a fazer ciência. Não, é ciência, o governo apoia e depois há a reversão para a economia, como é evidente. E até assim tem que ser. E por fim, dizer-vos que esta dimensão tem que ser alavancada também com o sistema privado. Eu fui ver ao INPI, posso estar, há algum tempo, pode já ter mudado. Nos últimos anos não houve uma patente metida em Portugal na área do desporto. Nem um... Como? Pronto. Nenhum programa em que a gente veste, estava ali a olhar para a doutora Sílvia, que a gente veste uma roupa e faz uma coreografia, nem um programa de música com exercício a gente patenteia. Portanto,
isto dá sinal de que a indústria não está ligada ao desporto, nós não produzimos valor. A Holanda, houve um tipo que agora há pouco tempo inventou um banco para se pôr no jardim, que tem um QR Code, que mete um conjunto de equipamentos e a rapaziada, os senhores mais velhos e as senhoras mais velhas, estão sentados e fazem exercício e têm educação e alavancam cada coisa daquelas que custa 7 mil e tal euros, estão a exportar para toda a Europa. Um banco de jardim feito em metal ou mecânica. E não há empresas de metal ou mecânica em Portugal, não há gente com capacidade para fazer, mas esta noção do empreendedorismo, da criação de valor local, do desenvolvimento, da criação de emprego e trazer coisas para o sítio onde nós estamos, é uma questão que tem que mudar o paradigma. E por isso o desporto não é a prática do menino e da menina. O desporto é muito mais do que isto. É qualidade de vida, é emprego, é coesão territorial, é sustentabilidade e é desenvolvimento onde as pessoas, o Pedro Brunhosa diz, ninguém sai de onde tem paz. E é mesmo isto, ninguém quer sair de onde tem paz. Até me arrepio. E, portanto, de facto, nós precisamos de manter os melhores cá. E nós não estamos a manter os melhores cá. Estão a ir embora e estamos com problemas sérios. E isto para vos dizer que, adicionalmente, e é a última coisa que vos digo, nós, não está muito visível no site do IPDJ, mas estamos a tentar pôr um bocadinho, tem aqui um site onde tudo aquilo, ou a maior parte das coisas que a Marta vos trouxe, não aquela parte dos exemplos, está aqui tudo em português, que a gente sabe que o inglês às vezes, de vez em quando, damos um pontapé ali na gramática. E, portanto, para facilitar esse processo, nós fizemos a papinha e pusemos em português, neste site, a informação sobre o share, sobre como é que se podem fazer estes passos, sobre como é que há de financiamento, quais são as estruturas a seguir e como é que podemos fazer. E a partir de agora, nós estamos aqui para ajudar, em proximidade, está aqui o Dr. Vítor Dias, que representa a Direção Regional do Norte, as autarquias sabem que nós estamos disponíveis para ajudar, mas o grande trabalho, amigos e amigas, é vosso, não é nosso. Se ninguém de vocês quiser fazer, não há nenhuma candidatura. E seria uma pena que em 2027 nós olhássemos para trás e não houvesse um conjunto significativo de candidaturas que pudesse alavancar desenvolvimento interno e regional. Da nossa parte, estaremos sempre disponíveis, inclusivamente, há pouco ao almoço, olhámos ali para a doutora Sofia, pode ser que um dia surja uma ideia de fazer um summit em Sinfãs. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Da nossa parte, estamos sempre disponíveis. Obrigado. Posso fechar isto? Muito obrigada. O desenvolvimento ativo regional e local com recurso a fundos de financiamento para o desporto é o tema da mesa redonda que se segue. E para falar sobre o tema, chamo ao palco João Vilaça, técnico superior da Agência Nacional Erasmus+, Juventude, Desporto e Corpo Europeu e Solidariedade. Humberto Cerqueira, vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Norte 2030, Mário Rui Silva, presidente da Sigma Consulting Group, Luís Quaresma, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, António Augusto, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lousada, Miguel Pinto, vice-presidente do Aventura Marão Clube. Para moderar o painel, chamo ao palco Bruno Avelar, Senior Partner da Cantara Sports. Ora, muito boa tarde a todos. É um prazer sentar agora deste lado e ver realmente o quão composto está o auditório para discutir um tema tão importante quanto este que tem vindo a ser discutido. E antes de passar a palavra e iniciar a moderação deste painel tão interessante com as práticas e as políticas que cada um dos presentes nas suas instituições e nas suas missões e nas suas visões, da maneira como têm contribuído para o fenómeno, fazer aqui uma ponte em relação à apresentação anterior. Nós não estamos apenas a discutir o financiamento no desporto. Aliás, como puderam ver na apresentação do Paulo Rocha, parece que quase nem falámos de desporto. Estivemos a falar de muitas outras coisas que vão muito além do próprio desporto. E isto é uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma não é algo que eu possa ou deva estar de acordo ou em desacordo. É a realidade. Todas as políticas
à escala europeia, à escala mundial, do ponto de vista das grandes organizações, de uma Unesco, de uma Organização Mundial de Saúde, como dizia depois a Comissão Europeia, e as próprias estratégias a nível nacional, apontam no sentido de que o desporto é mais do que desporto. E, portanto, quando temos os responsáveis autárquicos, quando temos os responsáveis a nível das organizações desportivas da sociedade civil, públicas e privadas, com e sem ânimo de lucro, olhar para o desporto meramente como um local, ou um espaço, ou um contexto de prática, é curto. Estamos noutro nível. E é preciso dar esse salto. É preciso falar de desporto sem falar de desporto, porque não está em causa a importância e a qualidade e a relevância que a prática da atividade física e desportiva tem do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da cidadania, que são aqueles dois grandes impactos. Mas quando falamos de desporto e quando falamos de financiamento, que no fundo é o que a iniciativa Share tenta promover, estamos a falar mais do que desporto. Estamos a falar dos impactos que o desporto gera em muitas outras dimensões. E dou-vos exemplos muito claros, por exemplo, na realidade portuguesa. Nós temos uma estratégia nacional para a proteção de crianças. Essa estratégia nacional para a proteção de crianças fala de desporto. Nós temos uma estratégia nacional para o mar. A estratégia nacional para o mar fala de desporto. Nós temos uma estratégia nacional da mobilidade ciclável, que fala de desporto. Nós temos uma estratégia nacional para pessoas com discapacidade, fala de desporto. Nós temos uma estratégia nacional para o turismo, até há duas, a turismo e turismo sustentável mais, ambas falam da importância do desporto. Por acaso, não temos uma estratégia nacional para o desporto, a nível nacional, mas temos uma orientação e falamos de desporto. Ou seja, as outras áreas, os outros setores, já perceberam a importância que o desporto tem na concretização dos seus próprios objetivos setoriais. É preciso que o desporto deixe de olhar apenas para si próprio e passe a olhar também para os outros setores, na medida em que se relaciona com todos. E por isso eu pedi que a imagem da Share, este quadro, estivesse em permanência durante este painel. Sempre que se aborrecerem, olhem para lá e vejam com quantos setores o desporto se pode relacionar. Falávamos do empreendedorismo. Quantas empresas, quantas startups de desporto existem em Portugal? Pouquíssimas. As próprias universidades, e eu também estou ligado ao ensino superior, têm fomentado pouquíssimo. Não há patentes, não há desenvolvimento tecnológico através do desporto. Mas temos muitos personal trainers. Quantas incubadoras, em quantos sítios se reconhece as soft skills que se falava, por exemplo, no estudo feito o caso do Sport Ireland, que foi apresentado pela Marta Lázaro de manhã, é reconhecido. Nós temos algum trabalho do ponto de vista das carreiras duais, quer pela Comissão dos Atletas Olímpicos, quer pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais, mas será que o tecido empresarial já reconhece a importância de ter um atleta no seu próprio seio? Pessoas que estão acostumadas a serem disciplinadas, a cumprirem objetivos, a definirem um plano para cumprir esses objetivos. E, portanto, o mote é, não estamos a falar de desporto. Quando falamos de desporto, não estamos a falar que perdemos, não estamos a falar do impacto que teve porque passei a praticar desporto. Isso é a célula, já nem sequer é ponto de discussão. Isso é indiscutível, o impacto que tem a nível da saúde e o impacto que tem a nível da cidadania. Estamos noutro nível. E esse nível é que impactos é que o desporto gera nos outros setores. E é isso que está aqui. Com todos eles se relaciona. E agora vamos passar ao ponto seguinte. De que forma é que cada uma das organizações que os presentes representam pode contribuir para cada uma das áreas? Para a formação profissional, para a transição digital, para as alterações climáticas, para a industrialização, para a geração de valor económico, para a educação para a cidadania. Cada uma das vossas organizações, como é que o pode fazer? E estamos apenas no campo conceptual. E depois vamos para o operacional. E agora vou buscar dinheiro para poder implementar esses projetos. Em vez de ser na base da carolice, do dirigente voluntário que dá a vida e 24/24, não, vamos buscar o dinheiro para fazer esses projetos. E agora é preciso ter a ferramenta. E, portanto, o desporto deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser a ferramenta para impactar a comunidade, para transformar a comunidade. E este salto é necessário, e é necessário a vários níveis. É necessário a nível autárquico, é necessário a nível das organizações da sociedade civil
e é necessário a nível de todos os profissionais e recursos humanos que de forma mais direta ou menos direta se relacionam com o setor e com o fenómeno. É ter esta visão de amplitude e de intersetorialidade e de interrelação. E para isso temos aqui um painel de luxo que irão dar a sua visão sobre o tema, apresentar também o trabalho que tem sido feito nesta promoção da intersetorialidade e que eu passo a apresentar. E agora, eu não vos conheço as caras a todos. João Vilaça, técnico superior da Agência Nacional Erasmus+, portanto é a agência em Portugal que é responsável pelo Erasmus. Humberto Cerqueira, vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Norte 2030. Mário Rui Silva, presidente da Sigma Consulting Group. Luís Quaresma, professor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, doutado. Miguel Pinto, vice-presidente do Aventura Marão Clube. E António Augusto, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lousada. E deixo-me dar os parabéns também agora, e desculpem-me esta personificação, mas a Câmara Municipal de Lousada é, entre os 308 municípios que existem em Portugal, aquela que mais, com diferença, projetos de Erasmus mais Sport ganhou. E tivemos a honra, em 9 anos de Infoday, posso estar enganado, mas não tive em todos, mas tive em quase todos, tivemos a honra de, pela primeira vez, termos um português, neste caso uma portuguesa, Ana Maria Silva, vossa técnica, que, enfim, a vossa técnica dentro daquilo que é a vossa política, não é relevante se continua, senão, a representar a Câmara Municipal de Lousada e a apresentar a boa prática de Lousada em Bruxelas. Já tínhamos tido uma portuguesa anteriormente, mas representava uma federação internacional, não representava uma organização portuguesa. E, portanto, tivemos uma portuguesa a representar uma organização portuguesa perante um auditório de 500 e tal pessoas que estavam lá para saber mais sobre o programa de financiamento específico da área do desporto. Mas que, curiosamente, também como dizia o Paulo Rocha, o próprio programa Erasmus+, que é específico do desporto, aquilo que valoriza é a saúde, a qualificação, a luta contra o racismo, a sustentabilidade. E são também as áreas do Programa Nacional de Desporto para Todos. E, portanto, precisamos de olhar para o desporto e ver como é que o desporto impacta nestas áreas e, a partir daí, construir os nossos projetos. Para iniciarmos, eu agora terei enfim, não quis deixar de dar esta nota introdutória, até para fazer a ponte com a apresentação excelente anterior do Paulo, que esteve a falar de desporto sem falar de desporto, e precisamos dar este salto, ter esta abertura. Eu começaria por perguntar aos presentes que no espaço de 5 minutos pudessem apresentar aquilo que fazem nas suas organizações, e de que forma é que, enfim, têm contribuído para esta visão multidimensional do desporto e dos seus fatores e dos seus impactos. E começava então aqui pela Agência Nacional, e muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite para estar aqui, para divulgar também o nosso trabalho nesta área, que é relativamente recente. Eu pessoalmente tenho acompanhado as ações da Comissão nos últimos anos, as ações centralizadas, os projetos que são aprovados em Bruxelas, e pela primeira vez, desde a criação do programa Erasmus+, nós temos este ano, em 2023, responsabilidades na gestão de ações descentralizadas do programa. Amanhã, precisamente, vai acontecer um comitê de seleção de projetos e vão ser aprovados alguns projetos em Portugal de mobilidade, é uma novidade do programa, e que, no fundo, serve para qualificar o pessoal das organizações, as pessoas que trabalham para as organizações desportivas ou organizações que têm relação com o desporto, de as capacitar e de terem uma experiência no estrangeiro de formação ou de job shadowing, e que podem, a partir de 2023, aconteceu um prazo em fevereiro e acontecerá outro em outubro, em 4 de outubro, e o nosso trabalho direto é recente, mas temos outras experiências. A relação entre o desporto e as outras áreas do programa Erasmus+ não é estranha. Estamos a falar de educação, formação, juventude, e o desporto aqui não se esgota sequer neste relacionamento que tem com estas áreas. Tem um relacionamento importante. Os nossos stakeholders, podemos dizer assim, são pessoas que trabalham há muito tempo, alguns deles também na área do desporto,
e estamos convencidos que a tendência é que o desporto venha a ganhar espaço nestes instrumentos europeus de apoio. No próprio programa Erasmus+, para o período de financiamento 2021-2027, ele cresceu, representa cerca de 1,9 em termos de peso do financiamento do programa, que representa 26 mil milhões de euros, e, portanto, pensamos que nos próximos anos estes fundos podem vir a ser aproveitados pelas autarquias, pelos clubes, pelas organizações, no sentido de promover a prática desportiva e numa lógica da dimensão europeia do desporto, que podemos aprofundar um bocadinho mais à frente, mas para já era isso que podemos dizer. Uma nota interessante aqui, que é a questão de ser possível candidatar-se a projetos na área da juventude e da educação, cujo objetivo é precisamente a promoção da juventude e da educação, de acordo com as linhas essas linhas Erasmus, mas projetos cujo objeto é de desporto. Sim, o objeto é de desporto, mas não perde todo a ligação a uma estratégia europeia de promoção da cidadania, de igualdade, de transição digital. Tudo isso está presente também na área do desporto. O programa Erasmus+ tem 4 prioridades horizontais, podemos dizer assim, e elas também estão presentes nas ações de desporto. Por um lado, a igualdade de oportunidades e a inclusão, que é muito importante dentro do programa e também dentro do desporto. Vimos aqui já com o Dr. Paulo Rocha questões importantes que é preciso promover, por exemplo, a participação das mulheres, que ainda é muito residual ou é muito desigual em relação aos homens na gestão do desporto e em questões relacionadas com o desporto. E outras questões importantes ligadas à inclusão no desporto. Temos a transição digital, também é importante no âmbito da cooperação e inovação entre organizações e instituições na área do desporto. É importante que seja dado esse passo no sentido de melhorar o trabalho que se faz com as pessoas que procuram ações desportivas, e isso é um papel que a Europa está a procurar preencher, não é substituir-se ao Estado, mas ajudar de alguma forma coisas específicas que podem ser feitas pela Europa. É questão ambiental também, sermos capazes de, nesta nova geração de desportos, nesta nova promoção desportiva, sermos capazes de ser mais ecológicos naquilo que fazemos. Foi falado aqui a questão das cidades, mas podemos falar também da questão dos equipamentos desportivos, como é que eles estão construídos, como é que podemos melhorar aí também. E depois é a questão da participação cívica das pessoas. O desporto tem a ver com todas estas prioridades e faz parte, tem uma ligação enorme à educação, à saúde e à formação das pessoas, aos valores europeus em si. E esses são específicos das ações de desporto e daquilo que são as medidas da Europa para esta área. Eu não sei se tenho algum tempo, eu só queria apresentar, a maior parte das pessoas já conhecem as oportunidades, mas... Okay. Isto é a base das ações de desporto. Não está aqui aquela que eu acabei de falar, que é as ações de mobilidade, que começou este ano, mas a base dos apoios do programa Erasmus+ são as parcerias de cooperação, e aqui pretende-se promover a inovação nas organizações, a cooperação entre organizações europeias, e está aberto aos países da Europa, aos países associados ao programa e também aos países que, não sendo europeus, podem juntar-se a estes projetos se trouxerem um valor acrescentado. Depois temos as pequenas parcerias, também muita gente aqui conhece, que são pequenos projetos que permitem a organizações mais pequenas entrarem nestes esquemas de financiamento e fazerem projetos com um parceiro só no exterior e que podem ser importantes para entrar no programa. Dizer que para se entrar nestes esquemas de financiamento não precisam de, num primeiro momento, apresentar projetos. Falou ainda aqui há pouco no Infoday,
é um momento excelente para encontrarem parceiros e conhecer bem o programa. Todos os anos a Comissão organiza estes eventos. E depois temos as atividades, os eventos desportivos sem fins lucrativos, que têm várias modalidades, alguns de grandes eventos, outros de âmbito local. São várias as oportunidades com financiamento também nesta área, que não vamos aqui especificar. E também a capacitação das organizações na sua relação com outros países que não europeus. Aqui entra também uma dimensão do desporto importante, que está patente nos programas de trabalhos na área do desporto, que têm vindo a ser publicados nos últimos anos. Tem a ver com as relações externas dos países europeus em relação aos seus vizinhos e como é que essa cooperação pode ser feita. Isso também é importante para a Europa e por isso está presente também nestes instrumentos de apoio financeiro às organizações. Já teremos a oportunidade de voltar em nova ronda e, aliás, sintam-se à vontade também para intervir. A ideia é chegar a um momento em que entramos numa lógica, numa dinâmica de diálogo, após a apresentação por parte de cada um dos participantes. Humberto Cerqueira, vogal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Norte 2030. Eu tive a oportunidade de ver o documento condensado do programa, algumas referências à atividade física, algumas referências a desporto, bastante interessante. O que puder dizer sobre o que tem a dizer sobre o vosso trabalho. Obrigado. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite à comunidade intermunicipal. Não está aqui o seu primeiro secretário, o Dr. Telmo. Cumprimentar todos os senhores vereadores, os técnicos do município, os colegas oradores aqui do painel e todos que estão aqui neste auditório. Eu represento o programa 2030, penso que é mais ou menos as pessoas que vão acompanhando estas matérias. O programa 2020 está no ano de conclusão, não de encerramento, mas de conclusão, terá que, em bom rigor, terá que ser concluído até ao final deste ano e, simultaneamente, este ano estamos no ano, digamos, de arranque do Portugal 2030, do novo ciclo de programação, que, em bom rigor, também já começou com um aviso e este ano serão publicados outros avisos, ou seja, 2023 é o ano em que se propõe o encerramento, a conclusão do 2020 e o arranque, o início do 2030. Estamos a falar de um programa do PT 2030 que tem cerca, em números redondos, 24 mil milhões. Uma parte é regionalizada nas regiões de convergência. O Norte, por ser a região que está mais afastada em termos de PIB da média da União Europeia e por ser, sobretudo, também a região mais populosa do país, recebe 3,4 mil milhões de euros. Portanto, aqui há algumas notas. Nós podemos dividir aqui o apoio ao desporto nas medidas de Fundo Social Europeu, aqueles que acompanham mais estas questões mais técnicas, e no FEDER. Se lerem o programa, e algumas pessoas aqui já leram certamente, ele está disponível, há uma medida, um eixo, que se chama a OP5, onde tem concretamente uma dotação para aquilo que se chamam os equipamentos desportivos, chamados serviços de interesse geral, que abrange pequenas intervenções no âmbito da requalificação e modernização de equipamentos desportivos para o reforço da coesão social. Fazer aqui um pouco de história recente, neste quadro que agora está a terminar, 2020, como é de vosso conhecimento, não houve elegibilidade para os equipamentos desportivos. Se recuarmos aqui há uns 20 anos, houve elegibilidade e alguns equipamentos com alguma dimensão foram financiados pelo então quadro comunitário. Depois, digamos, houve aqui uma interrupção e agora há aqui, se quisermos, uma pequena retoma. O que o programa prevê, como disse, é apenas reabilitação e beneficiação de equipamentos, ou seja, não é construção de novos equipamentos, mas penso que é também mais ou menos aceite, não só no desporto, como na maioria de outras áreas. O país não precisa, provavelmente, de novas estruturas, isto falando em termos genéricos,
mas precisa, sobretudo, da beneficiação e requalificação de estruturas que já existem. Esta dotação que existe no programa será contratualizada com as comunidades intermunicipais, ou seja, cada uma das 7 comunidades intermunicipais e a área metropolitana terão uma verba nesta OP5 e depois, dentro das comunidades intermunicipais, o seu vereador sabe, de Lousada, será feita depois uma distribuição, para simplificar, pelos municípios. E depois caberá naturalmente a cada município, dentro daquela verba que tem para serviços de interesse geral, fazer, digamos, uma opção entre construir uma escola maior ou mais pequena, entre construir um centro de saúde maior ou mais pequeno, ou beneficiar um equipamento desportivo. Isso depois é uma opção que cada município naturalmente terá, ou seja, os equipamentos desportivos, esta reabilitação, estarão em disputa com outros equipamentos de interesse geral, educação, saúde e equipamentos sociais. Mas isso depois é uma definição política, é uma opção que cada município terá naturalmente que tomar. Dizer-vos também que as componentes que são elegíveis, aquelas perguntas, então a iluminação é elegível, o piso é elegível, as bancadas, isso será definido depois nos avisos. Não é provável que os avisos sejam publicados ainda este ano. Alguns avisos sairão este ano, mas não, até porque a contratualização não está ainda encerrada e, portanto, não vale a pena dizer que provavelmente irão ser publicados este ano. Poderão ser mais para o final do ano, o mais provável é não haver avisos nesta área. Portanto, os municípios que avançarem com obras, depois que tiverem elegibilidade, terão que ter aqui algum acerto de timing com estes avisos. E basicamente sobre esta questão da OP5, dos equipamentos esportivos, são estas as notas que queria partilhar convosco, ou seja, pequenos equipamentos, beneficiação, reabilitação. Claro que também eu assisti há pouco à intervenção que antecedeu este painel, nós temos investimentos, sobretudo nas cidades, no espaço público, que não sendo investimentos que possam ser considerados investimentos em equipamentos esportivos, acabam por beneficiar a prática do desporto. Estava aqui a lembrar-me quantos de nós, eu pratico algum desporto, pouco, mas devia praticar mais, mas pratico algum, estava a lembrar-me se utilizo algum equipamento desportivo. E não me ocorre. Ou seja, quem pratica, por exemplo, o BTT, utiliza estradões florestais, podemos praticar desporto numa ecovia, ou seja, não necessariamente o desporto não tem que estar necessariamente associado a equipamentos desportivos. E também no programa regional, no objetivo específico da mobilidade urbana, multimodal sustentável, há um conjunto de operações para a promoção de modos de transporte ativos, como, por exemplo, infraestruturas cicláveis, qualificação e construção de ciclovias, ou seja, também na mobilidade urbana foram feitas, quer no programa Norte 2020, quer agora no próximo, no 2030, um conjunto de infraestruturas que, não tendo como objetivo, não estão tipificadas junto à União Europeia como estruturas desportivas, mas que são naturalmente estruturas que podem e devem ser utilizadas também para o apoio ao desporto. Lembro também que na estratégia de eficiência coletiva, no PROVER, também neste quadro comunitário, algumas delas estão ainda em fase de conclusão, serão inauguradas. No próximo quadro, esta tipologia também se mantém. O PROVER tem um conjunto de equipamentos de promoção turística, mas que são, em muitos casos, também equipamentos que podem beneficiar e ajudar à prática desportiva. Voltamos às ecovias. Eu moro em Mondim de Basto e temos lá uma ecovia excelente que abrange os municípios de Amarante, Celurico e Cabeceiras de Basto. Os trilhos, por exemplo, os centros de apoio ao BTT, há um conjunto de infraestruturas de promoção turística que podem e devem ser naturalmente utilizadas para apoio ao desporto. Ou seja, quando nós melhoramos e qualificamos o território, desde a pequena intervenção a uma intervenção com maior dimensão, nós estamos a alinhar essa intervenção com aquilo que são os novos hábitos da sociedade,
E, naturalmente, as pessoas hoje são exigentes e não perdoam que um autarca, que um município, faça intervenções onde a componente da mobilidade e do desporto não esteja bem visível e não melhore o espaço público. E, portanto, sobre o FEDER, são estas notas, naturalmente que depois também há um conjunto de medidas do Fundo Social Europeu, ligados sobretudo à inclusão ativa e à igualdade de acesso a serviços, que, não sendo também tipologias diretas ligadas ao desporto, mas acabam por favorecer a inclusão de jovens, grupos vulneráveis e, portanto, há aqui umas outras medidas que podemos também, com algum rigor, também considerar como de apoio ao desporto. Portanto, são estas notas que queria partilhar convosco para vos ajudar também a dar a informação de que é que o programa regional, este 3, 4.000 milhões, fazem em benefício de uma causa maior que é a atividade e a promoção desportiva. Muito obrigado. É uma demonstração também da possibilidade que o desporto tem de encaixar em tantas dimensões diferentes, além daquelas que de forma mais direta e explícita lhe estão associadas. Passamos então a Mário Rui Silva, presidente da Sigma Consulting Group, que tem trabalhado bastante com autarquias também, do ponto de vista dos planeamentos estratégicos e do apoio nos programas de financiamento. Gostaria então de ouvir... Muito boa tarde a todos. Eu realmente estou aqui porque, de há 2 anos para cá, a Sigma tem sido um dos principais consultores da CIM do Tâmega e Sousa, em particular no apoio a alguns projetos considerados de relevância estratégica e igualmente a pensar, portanto, no período de execução dos programas do Portugal 2030, nomeadamente o Programa Regional do Norte, mas não exclusivamente, que estão agora em início de execução. De qualquer maneira, a Sigma é consultora. Por acaso, a Sigma até é consultora de algumas das maiores empresas portuguesas de material desportivo também. E já agora, perdoem-me esta parte, porque eu acho que nos faz bem saber isto. Há pouco falou-se que em Portugal não havia patentes registadas relacionadas com o desporto, mas eu também, como especialista destas áreas da economia e da inovação, queria-vos dizer que nem todas as tecnologias são patenteáveis. Por exemplo, a moda não é patenteável, o que interessa é a marca comercial, ninguém registra uma patente na moda, e também nem sempre a patente é a melhor forma de proteção. E, portanto, nós temos aqui em Vila do Conde, na região norte, apenas o melhor produtor mundial de canoas e caiaques de alta competição, em que em cada final olímpica ou em cada final do Campeonato do Mundo, em 8 embarcações, 7 ou 6 foram produzidas pela marca Caiaques. Mar são as iniciais de Manuel António Ramos, mais conhecido por Nelo, que é o nome comercial das referidas embarcações. Portanto, se essa tecnologia fosse patenteável, ou se os meus amigos da marca Caiaques se preocupassem em patentear, porque não precisam, eles estão sempre a antecipar-se em relação à concorrência, nós seríamos os campeões das patentes em termos de canoas e caiaques. Também queria dizer, eu gostei muito da intervenção do Dr. Paulo Rocha, que eu não conhecia e fiquei com muita curiosidade pelo trabalho que desenvolve na sua instituição, e ele sabe isso. Portugal também se transformou recentemente no maior produtor europeu de bicicletas. Claro que as bicicletas são um meio de mobilidade, nem todas terão um uso desportivo, mas eu diria que em 90% hoje em dia as bicicletas, ou em 95%, têm sobretudo uma utilização desportiva. E, portanto, aqui também não estamos a falar de patentes, mas estamos a falar de uma capacidade competitiva e de conseguir acompanhar em pleno as oportunidades ditadas por novos padrões de consumo, nomeadamente de consumidores europeus, que é para onde nós exportamos a sessão das nossas bicicletas. Eu, por curiosidade, a preparar esta sessão ontem, fui às contas do INE das estatísticas do Sistema de Contas Integradas das Empresas e o volume de negócios da fabricação de bicicletas em 2021
em Portugal foi de 727 milhões de euros, que é uma coisa absolutamente espantosa. E na construção de embarcações de recreio e desporto, aqui não são só canoas e caiaques, são também outras embarcações, também o volume de negócios em 2021 foi de 102 milhões de euros, que também são números muito importantes. Isto vem a propósito de, reforçando nomeadamente o que o Dr. Paulo Rocha disse, eu peço desculpa de não citar outras pessoas que eu não pude estar na parte da manhã, efetivamente aquilo que nós podemos chamar de ecossistema do desporto em Portugal, em sentido lato, tem uma relevância muito grande. São os tais, atingiu-se um pico em 2019, porque depois houve a pandemia, de quase 700 mil federados. Seguramente que nos próximos anos vamos voltar para esse patamar. 11 mil clubes, emprego desportivo, 45 mil pessoas, emprego desportivo em sentido estrito, estudantes do ensino superior inscritos aqui nas formações que a UTAD e outras entidades oferecem, 11 mil, 10.973 no ano letivo de 21-22, tem vindo sempre a aumentar nos últimos anos letivos. Financiamento público a federações desportivas por parte do Orçamento de Estado, na casa dos 44 milhões, e realmente temos estas despesas dos municípios em atividades e equipamentos desportivos, são tudo contas oficiais do INE, em 2021, 323,3 milhões. Sendo aqui o Tâmega e Sousa está na média 11,5 milhões no conjunto dos 11 municípios. Uns mais, outros menos. Agora vou dizer uma coisa que vai um bocadinho contra a corrente do que estava aqui a ser dito. Perante esta realidade, e secundando totalmente a avaliação que foi feita sobre o retorno social do desporto, que vai muito para além do retorno económico direto, que muitas vezes nem é mensurável, porque corresponde a uma oferta de bens públicos, muitas vezes, que não tem nenhum preço. Mas o retorno social é muito elevado em termos de lazer, de felicidade, de saúde, de convívio, de participação em atividades coletivas. Eu devo dizer que tem havido efetivamente uma tendência, em parte, o Dr. Humberto já o referiu, tem havido uma tendência para, nomeadamente no quadro da política de coesão, portanto, estamos a falar daquilo que antigamente se chamava programas operacionais da política de coesão, agora caiu este adjetivo operacional, mas no período CREN, 2013-2020, onde eu fui gestor do PO Norte, havia muito mais oportunidades de recursos financeiros para o desporto. Relembro-me que nesse período o Programa Operacional Regional do Algarve subvencionou o Autódromo de Portimão, o que é discutível em termos do tal retorno social do investimento, mas não estamos agora aqui a fazer essa avaliação do passado, enquanto que nos programas do PT 2030 da política de coesão, não apenas no Regional do Norte, mas nas outras regiões e nos programas temáticos nacionais, praticamente não haverá qualquer... Peço desculpa de ser tão franco, mas esta é a realidade, e nem sequer estou a exprimir um juízo de valor, mas não haverá oportunidade para financiar um grande equipamento desportivo. Praticamente não haverá. Eu conheço os programas por dever de ofício, como sabe, de trás para a frente e da frente para trás, participando na avaliação ex-ante de alguns deles, para a Comissão Europeia, participando na elaboração da Estratégia Nacional de Expressão Inteligente, grupo de alto nível, e, portanto, a área do desporto, pelo menos diretamente, saiu um bocadinho do radar do apoio público em termos, pelo menos, de grandes investimentos. Dito isto, aquilo que a mim me interessa agora, até porque no passado, e não foi só em Portugal, Itália, tem casos conhecidíssimos, apoiaram-se grandes infraestruturas desportivas, grandes eventos desportivos, onde sempre se exagerou o cálculo daquilo que seria o retorno social desse investimento e, na maior parte dos casos, ex post, verificou-se que o retorno social desses grandes eventos é muito mais baixo do que aquilo que se diz para justificar o apoio.
E a mim interessa muito mais, nomeadamente estando aqui sentado no auditório de Rezende e no Tâmega e Sousa, pensar em investimentos e promoção de atividades ligadas ao desporto que tenham um grande envolvimento dos atores locais e regionais, e quando eu digo envolvimento, não são os espectadores sentados na bancada de um autódromo ou numa bancada de um campo de futebol que leva 60 mil pessoas. O que, aliás, aí o contributo para a saúde será, porventura, mais do que discutível. Envolvimento dos atores, dos cidadãos, dos clubes, dos municípios e um bocadinho secundando e até já antecipando a concretização do que o Dr. Humberto referiu, eu diria que, para além das oportunidades que existem em termos de pequenos investimentos em instituições esportivas, no objetivo específico 5.1, desculpem este calão dos programas, mas para nós é normal falar assim, o objetivo específico 5.2, que no Programa Regional do Norte terá para toda a região, se a memória agora não me atraiçoa, cerca de 80 milhões FEDER, 80 milhões fundos, 5.2, e que vai permitir financiar uma terceira geração de estratégias Provera. As estratégias Provera começaram no período do CRAN, depois houve uma segunda geração no período do PT 2020, e agora temos nos programas regionais do PT 2030, o objetivo 5.2 será, em princípio, em grande parte, atribuído a estratégias do tipo Provera, se, entretanto, a designação não mudar. E isso, aqui no Tâmega e Sousa, era agora o que eu queria concluir com esta referência, depois poderei desenvolver, assenta como uma luva em matéria de apoio ao tal desporto com grande envolvimento dos diferentes atores e uma coisa que também foi dita e muito bem, e que triangula o desporto com a sustentabilidade ambiental e com um turismo que é ele próprio também sustentável do ponto de vista ambiental. Estou-me a referir a quê? Estou-me a referir a que o Tâmega e Sousa dispõe de um conjunto de ativos naturais, montanhas e rios, com uma riqueza ímpar em termos nacionais. Pensemos na Serra do Marão, pensemos na Serra de Montemuro, aqui por trás de nós, ou ali talvez, pensemos na Serra da Aboboreira e ainda em mais alguns relevos, pensemos na subbacia hidrográfica do Douro, que fica no Tâmega e Sousa, com os seus afluentes, como o Paiva, com afluentes do Paiva, com o Bestança, com, enfim, Cabrum. Pensemos na subbacia hidrográfica do Tâmega. E nós, no conjunto destes ativos naturais, que estão já por nós inventariados, eu estou a falar aqui de um projeto onde aqui o professor também está a seguir e vai colaborar ainda mais connosco, trazendo o apor científico da UTAD. Temos condições únicas, não estamos a inventar nada, porque muitos municípios, nomeadamente o município de Amarante, já têm investido nisso, o município de Rezende já investiu nisso, o município de Sinfãs já investiu nisso. Temos aqui um conjunto de ativos para a prática, não apenas, pode ser de alta competição, mas também pode ser de competição, ou pode ser meramente recreativa e de lazer. Portanto, é compatível com estes três, vamos assim, layers da prática desportiva. Ao nível de canoagem, os meus amigos do Mar Caiaques dizem-me que aquela albufeira ali de sobre Tâmega, para além da zona de Sinfãs, junto ao Porto Antigo, tem excelentes condições para o treino de canoagem de alta competição e já manifestaram disponibilidade para instalar lá um centro de alto rendimento desportivo. Mário Rui, eu pedia que pudesse muito rápido. Canoagem de águas bravas, por exemplo em Amarante, stand-up paddle, kite surf, remo, vela, rafting,
canoeing, surf, cicloturismo, BTT, pedestrianismo, associar pedestrianismo à opção de natureza, associar pedestrianismo a trilhos com enigmas, geocaching, trail running, ultra trail, trail longo, trail curto, kids trail, montanhismo, escalada, arborismo, pontos de cordas, slide e rapel, parapente. Nós temos aqui todos os ingredientes para formatar uma estratégia para o Beira, ou pelo menos uma componente principal de uma estratégia para o Beira, a submeter ao Programa Regional do Norte, em que se irão prever um conjunto de investimentos âncora, vamos dizer assim, os centros de apoio, os centros de estágio principais, um conjunto de investimentos, pequenos investimentos descentralizados, em pistas, nas margens dos rios, a resolução de alguns problemas nas margens dos rios, etc., sinalética, etc., pequenos hubs de apoio, nomeadamente onde há estações ferroviárias desativadas, por exemplo, o envolvimento de um grande número de atores, englobando municípios, mas também federações, clubes desportivos, federações desportivas, etc., e eu penso que isto poderá mobilizar um investimento seguramente na casa dos 10, 15 milhões de euros, portanto ter 7, 8,5 milhões de fundo, e é um bom exemplo, de utilização dos fundos, neste caso do FEDER, para apoio à atividade desportiva, mas com grande envolvimento da comunidade, com um enorme retorno social, e neste triângulo de desporto, ativos da natureza, turismo sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado. Luís Quaresma, professor na UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, já colabora também com a Sigma Consulting. Por favor. Muito bom. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Presidente da CIM e ao Dr. Renato Luís, com quem fez contacto com a Universidade. A UTAD colabora com uma parceira da CIM, Tâmega e Sousa, e, portanto, é com muito gosto que estamos aqui hoje a discutir estes temas importantíssimos para o território. Eu lamento, mas as minhas atividades docentes não me permitiram estar da parte da manhã, que tive muita pena, e, portanto, vou tentar dar aqui o meu contributo. Vamos ter depois uma segunda ronda, eventualmente. Eu vou fazer muito rapidamente aquilo que pediu, uma breve apresentação da UTAD, que é que toda a gente conhece, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu faço parte do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde. O nosso departamento tem duas licenciaturas, uma licenciatura na área das Ciências do Desporto e da Reabilitação Psicomotora, e dentro da licenciatura de Ciências do Desporto, os alunos no terceiro ano têm 4 ramos opcionais, portanto, de saída profissional, que versam o treino desportivo, os desportos coletivos, os desportos individuais, as atividades de academia e os desportos de aventura e lazer, onde eu estou inserido. Portanto, eu sou responsável por esse ramo dentro da licenciatura. Paralelamente, temos depois um conjunto de ofertas educativas do segundo ciclo, os mestrados, agora chamados o segundo ciclo, e dentro dos mestrados temos um mestrado de atividades de academias, um mestrado de treino desportivo, de gerontologia, e lançamos no ano passado, já no final das candidaturas, e foi a razão pela qual ainda não abriu, vai abrir este ano letivo, um novo mestrado de desporto de natureza, sustentabilidade e saúde. Como sabem, a função de uma universidade versam essencialmente 3 grandes domínios: a docência, e, portanto, a UTAD na área do desporto tem estas valências que vos acabei de falar, a pesquisa, portanto, a investigação científica e a extensão à comunidade. E é na extensão à comunidade que, neste âmbito, eu vou falar concretamente na área do desporto de natureza, do desporto de aventura, de onde estou ligado, nós temos desenvolvido
alguns projetos com entidades parceiras, nomeadamente autarquias, CIMs, onde colaboramos no desenvolvimento e, como é um trabalho de extensão, essencialmente para a elaboração de projetos de desenvolvimento desportivo, muitas vezes também daí resulta alguma pesquisa, que é uma das funções de uma universidade. Eu começo por referir, estamos neste momento, e creio que estou a ver ali os colegas de Penafiel, não estou eu diretamente envolvido, mas faço parte de uma equipa de vários docentes que está envolvido num projeto com a Câmara de Penafiel, que se chama o menos pausa, mais movimento, que é um programa de promoção da atividade física para mulheres menopáusicas, que tem um programa, a promoção dessa atividade física é exatamente não aquela atividade tão tradicional, mas uma atividade física feita, não está aqui o cartaz deste evento, gostei muito da imagem, está ali o verde e o azul, portanto, é atividade física daquilo que chama de hoje em dia o exercício verde e o exercício azul, em contacto com a natureza, aproveitando recursos naturais e até urbanos, porque dentro do espaço urbano há um parque florestal, um parque natural, e, portanto, há esse aproveitamento, e está mais do que provado que a atividade física em contacto com os rios, com as albufeiras, na montanha, na floresta, tem um efeito regenerador físico, como é óbvio, portanto nós estamos em atividade e exercício físico, mas também tem um efeito regenerador em termos mentais muito importante para o bem-estar e para a saúde de quem opta por esse tipo de atividades. Aliás, o Covid veio alterar muito o paradigma da atividade física e do exercício. Muitos ginásios vieram para a rua, vieram para os parques dentro das cidades, onde há vegetação, onde há lagos, onde há sons, onde há natureza, desenvolver a sua atividade física, dado que estavam condicionados, ou melhor, o espaço interior ficou condicionado. Temos desenvolvido também alguns projetos na valorização dos percursos pedestres, temos feito estudo quer de percursos já existentes, quer de percursos que depois os municípios, com alguns municípios, venham a implementar futuramente, e esta valorização dos percursos visa ter uma visão holística daquilo que é um percurso pedestre. Isto é, permitir que o praticante, e aqui o praticante pode ser o autóctone, o local, ou o turista, e portanto há aqui uma vertente no âmbito das atividades de natureza muito importante no que diz respeito às valências que elas mesmas podem dar. Dizia eu que esta visão holística pretende fazer uma análise dos percursos, quer em termos de consumo calórico, carga biomecânica, segurança. Temos dentro da equipa que faz este tipo de trabalhos colegas de outros departamentos, nomeadamente Departamento de Geologia, Departamento de Biologia, Arquitetura Paisagística, onde é feito uma análise daquilo que são chamadas as unidades de paisagem, aquilo que uma paisagem natural transmite de agradável para a pessoa que está a fazer e a executar esse mesmo percurso, em função daquilo que vai encontrando, daquilo que vai visualizando ao longo da sua caminhada, e, portanto, é feito este estudo, e isto contribui para uma melhor e mais informação, não só aquela que estamos habituados a ver nos percursos, que geralmente são classificados por dificuldade média, baixa ou elevada, tem um perímetro de 8, 9 ou 10 km, tem ali uma ficha técnica com altimetria, portanto nós acrescentamos aqui informação com base científica a estes mesmos percursos. A título de exemplo também, para não me alargar muito mais, temos colaborado aqui com o município vizinho, não concorrente, mas vizinho, e portanto nós precisamos dos nossos vizinhos. Eu não sou do tempo que em minha casa, quando faltava um ovo, vai ali à vizinha pedir um ovo, que amanhã a gente compra e vai lá entregar. Portanto, é uma boa vizinhança, que é o município de Aroca, com quem temos colaborado, feito uma colaboração muito interessante. Como sabem, Aroca fez uma aposta estratégica no turismo de natureza, e creio que uma boa aposta.
já vamos falar um pouco de infraestruturas aqui à frente, e a aposta não foi tão cara quanto isso, e há quem diga que estamos a cravar o país de passadiços. Eu digo que o nosso país qualquer dia levanta voo com as eólicas que temos aí. São muito importantes para a questão energética, mas a mim aflige muito mais, em termos visuais, aflige mais as eólicas, não em termos ambientais, mas do que os passadiços. Os passadiços são importantíssimos e a Aroca não foi pioneira nos passadiços, mas foi pioneira na estratégia da promoção dos passadiços e tudo o que está à volta dos passadiços. Aquilo que estamos a fazer em Aroca é um trabalho no rafting, é chamado o modelo Aroca para o rafting, que visa tornar o rafting uma atividade sustentável, com um conjunto de procedimentos de boas práticas para as empresas que atuam no território, e, simultaneamente na equipa, há também quem esteja a pensar num conjunto de investimentos em infraestruturas de reduzido custo para apoio à atividade de rafting, nomeadamente rampas de acesso, parques de estacionamento, balneários, centros interpretativos, sistemas de controle de caudal do rio, etc, etc. E, portanto, a UTAD e a área de onde eu estou ligado também tem colaborado nesta temática. Temos programas relacionados com a promoção da atividade física para diabéticos, em colaboração com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. É um colega que está mais nessa área, mas também a atividade física no espaço natural e, portanto, primamos sempre por utilizar os recursos naturais, que aqui o Dr. Mário também falou, para desenvolver o nosso trabalho de extensão à comunidade, e muitas vezes deste trabalho de extensão são retirados dados, como está a ser feito no caso para a Fiel, que depois resultam em publicação de resultados, pesquisa científica na área da atividade física e da promoção da saúde das pessoas com quem estamos a colaborar e com quem estamos a trabalhar. Passo a palavra agora a Miguel Pinto, vice-presidente do Aventura Marão Clube, é o nosso primeiro clube aqui no painel a partilhar a sua experiência, por favor. Boa tarde a todos, agradecer também o convite que me foi endereçado a participar. Porventura, a minha intervenção vai ser um pouco fora da norma que tem sido dada, mas também é por isso, porventura, que foi feito o convite, porque o Aventura Marão Clube é, antes de mais, uma associação que tem como missão principal promover hábitos de vida saudável e utiliza o desporto como uma das metodologias de educação não formal. Portanto, o desporto é um instrumento para nós que nos permite educar a comunidade de Amarante, sobretudo a mais jovem, a par da alimentação e muitas vezes em conjunto, porque se complementam. Portanto, missão, hábitos de vida saudável, desporto e alimentação são os dois vetores principais da nossa atividade. E a minha presença está aqui, sobretudo, penso, para sensibilizar a audiência para a utilização de fundos europeus para este propósito, saindo daquilo que é o modelo tradicional ou convencional de financiamento dos clubes, das associações. Portanto, agora num nível muito local, muito básico. Nós há muitos anos, desde 2009, que gerimos a Casa da Juventude de Amarante, e através desse equipamento público de gestão privada conseguimos captar uma série de fundos europeus, alguns deles através da Agência Nacional Erasmus+, Juventude e Desporto, em Braga, mas também de Educação e Formação em Lisboa, que nos permitem desenvolver uma série de atividades. E vão ver que o desporto é um elemento-chave em muitas delas, mas não é, porventura, o elemento principal. A nossa associação é também desportiva, tem caiaque, falou-se aqui, obviamente, Amarante, como capital das Águas Bravas, tínhamos também que ter caiaque, BTT, mas o desporto entra recentemente nas nossas opções de candidaturas europeias, porque é uma novidade no programa Erasmus, 21-27, e, portanto, quem está habituado a trabalhar nesta dimensão europeia, e este primeiro sinal que gostava de deixar às organizações de nível local, que têm que ganhar esta capacidade de se relacionarem com o mundo e ganharem dimensão europeia, e imediatamente vão conseguir começar a desenvolver pequenas parcerias, pequenas cooperações, pequenas capacitações, que depois se vão tornar maiores e que lhes vão permitir ter sempre parceiros com os quais podem desenvolver
projetos e atividades que beneficiam a sua comunidade, que depois têm impacto a nível local. Exemplos concretos. Alguns projetos que fizemos que têm o desporto como metodologia permitem, por exemplo, que tenhamos voluntários europeus em Amarante, todas as semanas a fazer atividades físicas e desporto adaptado com acesso em Amarante. É um exemplo fácil e clássico de intervenção. Um outro exemplo, por exemplo, para tentar promover a participação das mulheres no desporto, foi um projeto que participamos, uma K2, que chamamos assim, mas no fundo uma parceria estratégica para promover desportos que são eles equilibrados em termos de género, como o corfball, etc., e outro tipo de desportos. Na área da sustentabilidade, que é aquela que mais me toca do ponto de vista profissional, nós temos agora uma candidatura que, se for aprovada, vai permitir sensibilizar os clubes desportivos para a utilização de uma série de práticas de sustentabilidade que muitas vezes ficam como uma parte menor da sua preocupação quando organizam um grande evento ou um evento desportivo. A quantidade de gadgets, papel, enfim, tudo tem a ver com a insustentabilidade, muitas vezes, das atividades desportivas que fazemos, têm que ser reavaliadas e os projetos europeus, como estes que fazemos na área do Erasmus+, Juventude e Desporto, podem ajudar na questão da inclusão, como disse, da sustentabilidade, da promoção da igualdade de género, enfim, todos aqueles valores que nós defendemos na nossa organização, e temos também no desporto uma oportunidade de os praticar e de os defender. Última nota que acho também importante referir é que isto passa. Nós ouvimos falar sempre de muito dinheiro e estas sessões são sempre perigosas nesse sentido. Ouvimos falar de muito dinheiro e parecem que existem muitas oportunidades, mas tem que haver depois do lado das organizações locais, tem que haver um trabalho de profissionalização. Poucas organizações desportivas locais são profissionais, são sustentadas em voluntariado, o que torna difícil depois acompanhar a qualidade e a exigência que estes projetos que caminham para a perfeição, brincava há bocado com o João Vilaça nesse sentido, caminham para a perfeição em termos de candidatura. É muito difícil depois as estruturas de voluntários com tempo contado poder competir e concorrer e aceder a esses fundos. Tem que haver também um esforço aqui, de cima para baixo, para ajudar estas organizações de base a chegarem lá. Foram falados os Infodays. São momentos excelentes que a União Europeia promove para explicar como participar, mas também já ao nível privado, e neste ano participei, e o Bruno também foi um orador à distância, porventura não se lembra, mas em Milão as organizações desportivas já se juntam entre si, sem financiamento, e organizam infodays privados para potenciar candidaturas ao programa. Entrar neste jogo é isto mesmo, é cooperar, fazer networking e depois começar a receber propostas. Eu, sinceramente, dou mais vezes um não do que um sim às propostas que recebemos em Amarante, que é uma realidade muito local, muito fora dos grandes centros, a candidaturas a parcerias europeias. Há muitas oportunidades, há financiamento, obviamente sempre limitado, mas disponível para projetos bons, com certeza. Nós estivemos num webinar do IPDJ, não foi? Lembro-me perfeitamente. Para finalizar esta ronda, António Augusto, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lousada. Já sabemos que tem, enfim, entre os 308 municípios, tem uma cultura especial em relação ao Erasmus mais Desporto. Como é que vem esta relação com o território, com as organizações e com os fundos europeus do ponto de vista da alavancagem daquilo que é a realidade desportiva e seus associados? Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Sente-se aqui já alguma pressão do relógio e, portanto, eu vou procurar ser rápido. Em 2013, quando chegámos ao município, tínhamos ideias claras sobre aquilo que queríamos fazer no desporto e as ideias são as mesmas, é a massificação da prática da atividade física, independentemente da idade, do género e da condição física ou mental. E percebemos rapidamente, logo no orçamento de 2014, que o dinheiro era curto e que se nós não arranjássemos financiamento alternativo, não poderíamos fazer nada de muito diferente do que se fazia até então. Encontramos no Erasmus+, nomeadamente no Erasmus+ Sport, esta capacidade de conseguirmos financiamento alternativo para projetos que queríamos fazer.
De 2016 até 2023, e pode ser que ainda em 2023 tenhamos mais novidades, nós tivemos cerca de 26 projetos. Inicialmente, obviamente, que nós fomos nas candidaturas como parceiros, fomos ganhando experiência, fomos participando em atividades, nomeadamente já se falou aqui o Infor-Day, e, portanto, fomos conseguindo candidaturas aprovadas. Depois, gradualmente, conseguimos enquadrar algumas atividades que já fazíamos em projetos europeus e, portanto, fomos nós coordenadores e convidamos outros parceiros e conseguimos até disseminar algumas atividades que nós fazíamos por outros países na Europa, nomeadamente o Programa Municipal de Caminhadas, que era já uma atividade que nós fazíamos há algum tempo e, portanto, nós conseguimos que alguns países também começassem a fazer esse programa e, portanto, nós fomos criando uma rede de contactos. Os contactos são extremamente importantes e os parceiros são extremamente importantes nesta realidade. Fomos criando competências também. Essas competências também foram sendo disseminadas na própria organização. Nós, inicialmente, cá só tínhamos uma pessoa nos pelouros com que trabalho, só tínhamos uma pessoa que tinha algumas capacidades e algumas competências nesta área. Gradualmente nós fomos procurando espalhar estas competências por toda a organização e, neste momento, com a saída de uma das pessoas que trabalhou a maior parte destes projetos, nós conseguimos, apesar de tudo, aguentar o município nestas candidaturas e continuar a trabalhar e continuar a participar e a fazer atividades e a fazer candidaturas. Temos ali, já agora, se pudéssemos passar atrás, nós temos aqui anos em que tivemos 6, 7 candidaturas aprovadas, mas isto significa que fomos provavelmente a jogo com 20 ou 30 candidaturas, isto é, fomos parceiros em 20 ou 30 candidaturas para conseguirmos ter estas aprovadas. Portanto, muitas vezes, para conseguirmos ter estas candidaturas, nós tivemos que ser parceiros em muitas mais. Todos os anos nós provavelmente fizemos candidaturas nossas em que fomos nós os coordenadores, com projetos em que acreditávamos muito, mas que depois não conseguimos ter a pontuação necessária para os conseguir levar à prática. Começámos a perceber também que havia parceiros em alguns países que eram parceiros de excelência, tinham uma capacidade excepcional de aprovar as candidaturas. E muitas vezes algumas das nossas ideias, alguns dos nossos textos, algumas das nossas necessidades, eram também algumas dessas necessidades desses países e acabaram por ser eles a candidatar-se e, portanto, nós acabamos também por, no fundo, à boleia, conseguir chegar àquilo que queríamos e ter financiamento para fazer as atividades que pretendíamos. Falou-se aqui em milhões e mais milhões e mais milhões. Nós, efetivamente, em 8 anos já conseguimos o nosso primeiro milhão. A totalidade de todos os projetos ligados ao desporto nestes 8 anos totalizam 1.031.000 euros. E este dinheiro é um dinheiro importante, é um dinheiro que não fica todo enlousado e não se transforma todo em atividade física. Nós temos que participar nas reuniões nos países parceiros e, portanto, temos que comprar as viagens e temos que comprar o alojamento e temos que pagar as refeições, mas também depois esses países parceiros também vêm a lousada e também ficam na nossa hotelaria e também pagam as refeições e, portanto, o dinheiro que lhes diz respeito também entra na nossa economia. Rapidamente, e para concluir, isto é muito importante para a atividade física, ajuda a alavancar algumas atividades que nós queremos fazer, ajuda-nos a promover novas atividades, novas ideias, mas também é muito importante para o desenvolvimento desportivo, económico. Portanto, há aqui dinheiro que fica na economia, neste caso na economia local. Promove também oportunidades às nossas associações desportivas. Nós temos tido muitas associações que têm sido nossas parceiras. Nós, recentemente, a última deslocação que fizemos ao estrangeiro, fomos à Polónia e levamos 4 ou 5 jogadores de basquetebol em cadeira de rodas de um clube local. Portanto, criamos também oportunidades para os clubes e para os atletas. Portanto, há aqui uma grande partilha de práticas e de boas práticas. Nós temos aprendido muito com aquilo que se faz no estrangeiro. Também temos a noção que o que fazemos cá em Portugal, e não só nós, também não está assim nada atrás do que se faz por essa Europa fora. E também, e muito importante, também nos ajuda no desenvolvimento profissional dos técnicos. Quer dizer, isto também é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Nós não conseguimos, como toda a gente sabe, enfim, aumentar os vencimentos, mas conseguimos criar oportunidades de desenvolvimento profissional. E isto é claramente patente. A técnica que trabalhava connosco e que fez parte destes projetos connosco, provavelmente pelo facto de ter criado estas competências, esta rede de contactos, conseguiu, efetivamente, sair do município, com muita pena nossa, mas com muita compreensão nossa, e conseguiu um cargo, por exemplo, de dirigente noutro município. E, portanto, isto também é importante para o desenvolvimento profissional das pessoas que trabalham nestes projetos. Muito obrigado.
Fazendo aqui a ponto para uma segunda ronda e fazer aqui apenas um comentário, há uma curiosidade em relação ao Erasmus mais desporto e, depois, acima do Erasmus mais desporto os fundos sociais, que é, enfim, nós temos a pirâmide do modelo europeu de desporto, e o que nos trouxe o programa Erasmus foi a possibilidade de haver relações multinível. Ou seja, o clube deixa de se relacionar unicamente com o município onde está situado e com a federação da sua própria modalidade. O clube hoje em dia pode ir diretamente ao IPDJ buscar financiamento, pode ir diretamente à Comissão Europeia buscar financiamento, e a sua rede deixa de ser apenas entre pares. Nós temos aqui do meu lado esquerdo 4 instituições, ou tipologias de instituição, que juntando-se entre si podiam fazer um projeto. E esta é a ideia dos consórcios nos projetos, é que cada parceiro aporte aquilo que é a sua própria missão aos objetivos do projeto. Temos um município, temos uma associação, temos uma universidade e temos uma consultora, e cada uma, de acordo com aquilo que é o seu posicionamento institucional, dentro da rede do próprio projeto, acaba por aportar o seu valor. Sendo que, no caso dos Erasmus, como está muito vinculado à questão de aumentar a dimensão europeia, fazer-nos sentir cidadãos europeus, e por isso as viagens e por isso os encontros, é que cada um dos membros deve à partida ser de países diferentes. E depois a pergunta que queria deixar, e partindo até do próprio nome desta iniciativa da Comissão Europeia, o share, a partilha, nós não conseguimos ter partilha se não tivermos elementos que partilhem, e portanto é necessário uma rede institucional, e essa rede também, tal como o próprio modelo europeu de desporto e a sua pirâmide, é uma rede multinível. E a questão que eu gostaria de encerrar, e também, enfim, quem quiser participar, mas e de forma breve e muito sistemática, é como é que estas redes intersetoriais, multinível, interinstitucionais, podem trazer valor para o território, pensando, por exemplo, numa lógica que é a comunidade intermunicipal. E não será segredo para ninguém, às vezes os municípios vizinhos têm muros mais complicados e mais difíceis de transpor do que as fronteiras entre países, e portanto o que vai para um município, eles têm uma piscina, eu também quero uma piscina, e temos ali um muro, e temos as comunidades intermunicipais a esbater esses muros e a conseguir dar uma visão interterritorial também. Portanto, a palavra intershare aqui também como essencial. E portanto, como é que nós realmente conseguimos aportar valor neste multinível, nesta intersetorialidade? É a pergunta que vou deixar, e acrescento ainda só um ponto, se quiserem falar, isto se calhar mais para o Luís Quaresma, que não será avisado porque o UTAD não tem focado na área do desporto, mas eu que trabalho com escrita de projetos europeus na área do desporto, uma das coisas que tenho dificuldade é encontrar quem saiba escrever. Portanto, nós temos licenciados na área do desporto a sair para o mercado de trabalho sem saberem sequer que existem fundos europeus do desporto, ou da juventude, ou da educação, ou estes estruturais. E, portanto, as universidades estão desfasadas no tempo, estão a começar a tornar-se arqueológicas neste, e digo eu que eu estou em duas, não é? Portanto, eu sou professor convidado em duas. E, portanto, há mesmo necessidade de qualificação. Os nossos técnicos superiores precisam dominar isto, os nossos dirigentes precisam de dominar e de qualificar-se, e se não têm essa qualificação, precisam de contratar. Porque estamos a falar de milhões, mas são milhões que, para ganhar tantas candidaturas e se houvesse ranking dos municípios com mais candidaturas e para ganhar tantos projetos, foi necessário perder muitos mais. Eu perdi muitos mais do que os que ganhei, e ganhei muitos, enfim, também, em várias instituições, numa lógica diferente. E era esta questão que está ligada até à profissionalização, e a profissionalização num território de baixa densidade também é uma questão importante, porque às vezes há falta de mão de obra qualificada para encontrar, para que possa escrever um projeto para um clube que está isolado. Como é que nós realmente podemos desenvolver esta rede, como é que nós podemos desenvolver esta partilha, este share, e que o território ganhe com isso. E dizer que o território ganha com isso quer dizer que as organizações ganham com isso, que as pessoas envolvidas ganham com isso, e que o impacto é real e, como tal, há desenvolvimento. E como vou começar então aqui novamente, pedir era que fôssemos bem concentrados na resposta. Voltava então aqui ao João Vilaça, por favor. Está? Sim. Eu vou ser muito breve. Nós temos muita experiência na área da juventude. A nossa agência Erasmus+, já está há muitos anos em Braga, e sobretudo na área da juventude e do voluntariado, e nós temos exemplos concretos como é que as políticas europeias podem acrescentar
muito ao trabalho que se faz localmente, que nós costumamos trazer o europeu para o local. E nós temos experiências magníficas. Porventura, o Miguel Pinto de Amarante terá sido um dos nossos primeiros beneficiários desde os projetos pilotos na área da Juventude, nos anos 80. E não é por acaso que Amarante hoje tem um centro de juventude, tem atividades desportivas, tem atividades para os jovens, tem atividades de voluntariado, tem uma série de resultados que vieram precisamente destes instrumentos europeus concretos. Na área do desporto, não é a política desportiva europeia, é mais recente e está a dar os primeiros passos. Existem alguns antecedentes com principalmente o principal instrumento de política europeia serão os planos de trabalho, que já vamos no 4º, e agora este alinhamento com o programa Erasmus+, que não deixa de ser importante. E estou certo que e para responder à sua questão, esta partilha que se faz com organizações internacionais não fica só nestes momentos de partilha, isso que se pretende também com os projetos, é que tem um efeito multiplicador. Tem um efeito multiplicador nos territórios, tem um efeito multiplicador na qualidade de trabalho que se faz depois nas organizações, tem um efeito multiplicador na conquista de um espaço internacional que as organizações conseguem fazer também com estes projetos. Só para terminar, é preciso perceber, e não é muito difícil de o fazer, que o apoio europeu à área do desporto é muito particular. Não podemos querer ir à Europa buscar apoio para as modalidades esportivas, pura e simplesmente. Temos que ir à Europa buscar para o desenvolvimento das organizações, para o desenvolvimento de competências, para os temas centrais do desporto que têm a ver com os valores europeus, que já falamos aqui, a inclusão, a ecologia, a dimensão da cidadania também. Todas estas questões podem ser trabalhadas no programa e com certeza que acrescentam muito aos territórios. Muito obrigado. Bom, eu queria só dar aqui, enfim, acrescentar aqui duas notas. Uma é que convém que o país se vá preparando para a altura em que não tenha fundos comunitários, não é? É que nós estamos numa fase de, enfim, de crescimento do valor da dotação. Ainda conseguimos este quadro comunitário com a dotação do anterior. Enfim, nós não sabemos o que é que será o futuro, mas não se perspectiva que isto continue no próximo ciclo de programação, até porque, enfim, irão surgir aqui questões de política europeia e, portanto, temos que estar preparados para isso. A segunda nota é que os fundos comunitários têm um princípio, o professor Mário Rui sabe, mas é um termo que é muito utilizado, da adicionalidade, ou seja, os fundos comunitários adicionam às políticas nacionais. Se dissermos às pessoas da Comissão Europeia que sem os fundos comunitários não conseguimos fazer isto e aquilo e tal, bom, não é propriamente um bom cartão de visita, não ficamos muito bem vistos, porque os fundos comunitários adicionam ao investimento nacional dos Estados-membros. Depois, uma terceira nota e última é que este esforço de partilha entre municípios, leia-se dentro das comunidades intermunicipais, é um caminho que nós assistimos nos últimos anos a uma profunda mudança daquilo que é o paradigma da gestão autárquica, não é? Hoje, as câmaras, eu fui autarca desde 2009, na altura eram questões que estavam ainda, enfim, a começar, e quando saí há uma série de projetos e de áreas que estão a ser trabalhadas e a ser partilhadas pelos municípios. Dou o exemplo dos transportes, o exemplo da oferta educativa, e há uma série de exemplos de iniciativas, e durante a pandemia, iniciativas culturais, por exemplo, a Cultura para Todos. Hoje há, ao nível das CIMs, uma programação cultural, que já é programação cultural em rede, por exemplo, que abrange todos os municípios, e, portanto, essa ideia de que cada município se fecha sobre si próprio, que não interage com o município vizinho, eu diria que é uma ideia que já é do século passado, felizmente.
Agora, é preciso fazer outro caminho na gestão, por exemplo, partilhada de equipamentos esportivos. Se um determinado município tem um equipamento que está a ser subutilizado, e há aqui uma questão que convém perceber, e que toda a gente já deu conta, é que os equipamentos hoje estão sobredimensionados porque temos os mesmos equipamentos para menos gente. Quando foi feito este auditório, Rezende teria uma população, não sei quantos anos tem o auditório, e hoje tem uma população certamente inferior àquilo que tinha. Portanto, isso acontece com todos os equipamentos e, portanto, a sociedade é dinâmica e, portanto, convém termos atenção a isso, mas também, e para terminar, algumas candidaturas, e estão aqui pessoas que sabem que são feitas aos fundos europeus, porque precisam de mérito e precisam também de, digamos, ancorar esses objetivos, quando o município apresenta uma candidatura, envolver outras associações, e portanto há aqui um espírito também de partilha que é naturalmente imposto pela própria lógica dos fundos comunitários e da obtenção desses fundos. Muito obrigado. Então, muito telegraficamente, tendo em conta aqui as características geográficas, económicas, sociais do Tâmega e Sousa, eu diria que para que o investimento ao nível do desporto, nomeadamente naquele triângulo de ligação com a natureza e com o turismo de aventura e de natureza, produza o máximo de efeitos em termos de desenvolvimento local e subregional, e transitivamente regional e nacional, e cá temos o tal retorno social que é muito importante, é preciso um envolvimento alargado dos atores e das pessoas, ao nível dos atletas, alta competição, competição e lazer. Ao nível de quem gera os investimentos, da rede de base, municípios, protocolos com federações desportivas, clubes, o APOR das entidades do Sistema Científico Tecnológico Nacional, e também chamar os privados, os que produzem equipamentos esportivos, alguns deles gerem centros de estágios, alguns deles organizam eventos de alta competição, empresas de animação turística, empresas de hotelaria. Isto é básico. Isto está nos antípodas de um grande evento internacional organizado só por uma entidade e que ainda por cima quer ir buscar dinheiro para pagar a uma entidade internacional, mas que agora felizmente está mais atraída pelos petrodólares do Médio Oriente, e por isso é que Portugal terá cada vez menos capacidade para organizar grandes prémios e corridas da Red Bull e coisas desse género. Que isso não tem retorno social significativo, em minha opinião. Último ponto. É verdade, eu sou consultor da CIM, portanto tenho aqui um conflito de interesses. É verdade que às vezes, dentro de uma comunidade intermunicipal, cada município naturalmente olha mais para os seus projetos, para os seus interesses, e há algum déficit de coordenação. Mas, assim, a exemplo do que já aconteceu nos transportes, do que já aconteceu na energia, do que está acontecendo noutras áreas, eu penso que neste domínio de promoção do desporto, de promoção do turismo de natureza, da aventura, o nível de coordenação intermunicipal será desejável e tenderá a ser cada vez mais importante, estabelecendo as complementaridades entre os diferentes municípios, de acordo com as suas características, de acordo com os equipamentos que já dispõem. E eu pressinto que nos próximos 7 anos o Tâmega e Sousa vai fazer coisas muito interessantes neste domínio. Muito obrigado. Bom, há aqui uma questão que eu considero muito importante, e a sua comunicação foi excelente nesse sentido. A aposta tem que ser cada vez mais nas pessoas e menos nas infraestruturas. Não há dinheiro para construir, acabou. O distrito de Viseu, em 95, tinha 2 piscinas. Uma em Viseu, outra em Sernancelho. Hoje, todos os concelhos do distrito de Viseu, onde está Rezende, mas agora os distritos acabaram, não é? Agora falamos pelas CIMs,
todos os concelhos têm piscinas. Penedono tem 2.700 habitantes. Uma taxa anual média de crescimento negativa de 1,5%. Portanto, essa aposta, nós tivemos a política errada dos campos de futebol depois de 25 de Abril, cada aldeia tinha um campo de futebol, hoje em dia são relevados, porque entretanto cresceu a relva e servem para a pastorícia. Exatamente. E portanto, a aposta tem que passar por aqui, por aquilo que o Dr. Mário falou, essencialmente também tem que passar uma coisa que eu aqui, não sei se foi discutida a parte da manhã, mas pouco ouvi falar. A base do desenvolvimento desportivo tem que ser na escola. E o nosso sistema desportivo, o desporto escolar, que é uma estrutura que foi emagrecida em 2013, reduziu para metade dos seus quadros. Eu estive a verificar os dados da prática desportiva organizada, portanto, os grupos e equipas. Em 2013 havia cerca de 180 mil jovens a praticar desporto escolar. Nós temos cerca de 1.500.000 alunos nos 3 ciclos de ensino. Não estou a incluir o universitário, portanto, até ao secundário. E, portanto, pouco mais é do que 10%. É um número que tem vindo a decrescer gradualmente. Isto hoje em dia as CIMs têm uma competência muito grande na educação. Aliás, o Estado está-se a responsabilizar cada vez mais. Começou pelas instalações, já vai nos recursos humanos, ou instalações escolares. Não é? É muito importante que as CIMs tenham este papel interventivo na prática desportiva e na promoção do desporto na escola. Há um projeto neste momento de criar o desporto escolar no primeiro ciclo. As AIECs são algo que eu não entendi muito bem. Primeiro, não são obrigatórias. Depois, desde 2008, que não há dados sobre as AIECs. Não existem. Os dados que existem foram pessoas que responderam a um questionário voluntariamente, portanto, porque entenderam responder. E, portanto, creio que os municípios têm uma grande responsabilidade naquilo que poderão ser chamados os centros de formação desportiva, um complemento das AIECs, que promove a atividade física e a expressão motora em crianças dos 5, 6 aos 9 anos. Nós temos, e o Dr. Paulo apresentou isso, 35% dos nossos jovens entre os 6 e os 9 anos e os 10 anos de idade, portanto, têm excesso de peso. 15% destes 35 são obesos. Gasta-se 1.200 milhões de euros em Portugal a tratar o problema da obesidade e do excesso de peso. Com certeza, se investíssemos mais no desporto, como disse muito bem, gastava-se mais dinheiro a tratar da saúde do que a tratar da doença, porque este dinheiro é 6% do orçamento que se gasta em saúde em Portugal e é para tratar doença, não é para tratar da saúde, não é? E, portanto, creio que investir na base da pirâmide, isso vem nos livros, não é? Aprendemos isso na faculdade, quando andamos a estudar, a base da pirâmide, era muito importante consolidar esta base e os municípios e as CIMs têm uma responsabilidade acrescida nisto. E depois trabalhar por clusters. Eu dou o exemplo, em Bragança há um clube de hóquei patins. Tem todo o direito de ter um clube de hóquei patins. Como Penedono tem direito a ter uma piscina. Agora não tem direito a ter uma piscina que está completamente subdimensionada, custou pouco, porque aquilo foi financiado a 90% e 85%, custa é muito manter uma piscina aquecida, ainda para mais no ano Alentejo, não é? É aqui em cima, que é frio, como tudo. E, portanto, os custos de manutenção do equipamento desses são muito grandes. Era importante trabalhar por clusters, que é que as CIMs desenvolvessem um conjunto de atividades que fossem em parceria com os seus vizinhos. Bragança, cada vez que tem que fazer um jogo de hóquei patins, tem que andar 500 km, porque os clubes de hóquei patins são todos aqui do litoral e, portanto, era importante que uma CIM onde há um desporto em desenvolvimento, dou o caso do exemplo de Mirandela, que tem campeões de ténis de mesa,
Eu tenho um colega meu que costuma dizer, pá, vocês em Bragança abandonem os tiques e peguem uma raquete que tem ali vizinhos para jogar e também se joga com uma coisa nas mãos. Portanto, é importante que haja um trabalho conjunto, coordenado, para não desperdiçar recursos, porque eles são cada vez mais escassos. Duas notas breves. Muitas vezes as nossas estratégias ao nível, vou voltar à base, nem sempre estão alinhadas no tempo e nos valores com as entidades públicas, com as estratégias nacionais. Não quero com isto dizer que não deveriam estar, mas quem quer fazer essa estrada muitas vezes não pode esperar se a estratégia A ou B vai de encontro àquilo que nós pretendemos no determinado momento. É com muito orgulho que partilho que a nossa pequena associação local de Amarante já conseguiu atrair, desde que concorre a fundos europeus, cerca de 4 milhões de euros, mais de 150 projetos aprovados. São números incríveis para uma pequena associação local de uma cidade que não é central em Portugal. Esta era a primeira nota, mas muitas vezes não estávamos alinhados com aquela que era a estratégia nacional ou europeia. Felizmente estamos mais próximos, o que quer dizer que alguém se aproximou e não fui eu. Portanto, é interessante perceber que muitas vezes as estratégias também se aproximam daquilo que as associações pensam 10, 20 anos atrás. A segunda nota tem a ver com esta questão de trabalhar em cooperação com os vizinhos. Partilho um projeto que temos, é o nosso melhor ou mais emblemático projeto na área do desporto, Fit for Kids. É um projeto que nasceu na Dinamarca, que está a espalhar-se um pouco por toda a Europa, e nós somos, digamos, o parceiro português. 400 mil euros, é um big collaborative partnership, era um modelo anterior de financiamento através da União Europeia. Com este projeto que trabalha a questão da obesidade juvenil, dos 7 aos 13, permite conciliar conselhos nutricionais com atividade física, envolvendo os pais. Esta é a novidade, digamos, a novidade deste projeto, um projeto interessantíssimo e que nós esperamos que depois no âmbito da CIM e de todos aqueles que muitas vezes vão a Amarante procurar inspiração para financiamentos europeus connosco, também possam perceber que muitos projetos têm resultados tão bons que devem e podem ser levados para as suas terras e desenvolvidos, porque muitas vezes o efeito multiplicador que o João falava é isto mesmo. Uma organização faz um projeto, produz outputs que depois têm que ser utilizados e devem ser aproveitados por toda a gente e não apenas queremos ter nós o nosso projeto com os nossos outputs. É muito importante, depois de tantos projetos europeus, que se comecem a utilizar os outputs dos bons projetos que foram realizados. Também duas notas muito rápidas. A primeira, à volta de uma palavra que foi aqui muitas vezes repetida, que é a palavra partilha. Nós costumamos dizer nas nossas conversas sobre estes assuntos do Erasmus que antigamente o segredo era a alma do negócio e agora há partilhar a alma do negócio, e temos estado disponíveis para todos aqueles que nos vão pedindo ajuda, para ajudar, para dizer o que sabemos, e portanto isso tem acontecido com alguma frequência. Outra nota também tem a ver com o envolvimento das associações desportivas locais. Numa primeira fase nós fundamentalmente envolvíamos as associações na fase da concretização dos projetos e nas atividades dos projetos. Ultimamente temos conseguido que elas também se candidatem connosco e sejam também parceiras desses projetos e tenham também o seu orçamento. Já conseguimos um projeto aprovado ligado ao hóquei em campo, que é um desporto emblemático em Lousada. Já agora que temos 2 clubes rivais na Vila de Lousada, e portanto esse será o caminho, e isso também ajuda a financiar e a criar competências nessas próprias associações, e portanto acho que esse também é o caminho que nós devemos trilhar. Na hora, como é perceptível, não sei, mas não queria deixar de perguntar se alguém na audiência quer ter alguma intervenção a respeito. Sim. Espero que vão-lhe levar o microfone. O meu nome é Constantino Ribeiro, sou presidente da Junta da Freguesia de Ferreiros de Tendais, ali em Sinfães. Ando a trabalhar há muitos anos na área social, constituí lá uma IPSS, terapia aos idosos, e hoje tenho lá como meninos crescidos os filhos daqueles que eu empreguei na IPSS há 20 anos, há 20 e tal. E hoje estamos aqui num sítio, se olharmos por estas aldeias acima, que eu conheço muito bem, só temos casas e gatos e cães.
muitos abandonados. E temos um painel interessante que transmite coisas, mas eu gostaria de ver isto implantado no terreno, porque lá não chega. As pessoas foram embora, o desporto é efetivamente importante, mas como é que vamos criar alguma riqueza também, que o desporto ajuda a criar, para fixar populações? E este é um drama que nós temos. Porque há bocado dizia ali o Dr. Paulo Rocha, salvo erro, que o país está dividido ao meio, uma parte certificada, outra não. E teríamos que ter aqui alguma consideração. E perguntava-lhe ele também o seguinte: porquê é que o desporto não foi integrado nos programas europeus, inicialmente? E isto fazia falta. E agora estamos aqui, bem, vamos lá, etc. Depois, os fundos comunitários vão acabar, como disse aí o Sr. Dr. Humberto, e depois nos temos, gastamos, fizemos aqui umas brincadeiras e não temos nada agarrado ao terreno. Damos aqui uma desertificação. E por isso eu gostaria de algum comentário por esta via também. Por isso, quem quiser, quem puder dizer alguma coisa, agradeço. Muito obrigado. Na resposta? Sim, claro. É quem sentir. Bem, dois pontos. Quer dizer, o que o Dr. Humberto disse, e é isso que há de acontecer, é que Portugal terá um acesso cada vez menor aos fundos da política de coesão. Mas os fundos da política de coesão é 1/3 do orçamento comunitário. Por exemplo, o Horizonte 2020, agora é o Horizonte Europa, são políticas verticais a que nós também temos acesso, mas aí em pé de igualdade com as regiões mais desenvolvidas. Bom, isto é só para também desdramatizar um bocadinho a Europa, uma Europa cada vez mais federal, pois as políticas públicas terão algumas um financiamento nacional e outras serão políticas públicas de nível europeu com financiamento europeu. A primeira questão que colocou é uma questão dificílima. Eu realmente, o Sr. Presidente da Junta começou por dizer que não basta falar, é preciso fazer, e, portanto, isso desarma-me completamente a resposta, não é? Mas é assim, combater o declínio demográfico do espaço rural e, em particular, das aldeias, isso é muito mais complicado do que promover o desporto. Muito mais complicado. Ou seja, exige uma política 360 graus que verdadeiramente ainda ninguém esteve apostado em fazer. Olha, desde logo, implica a eliminação total das zonas brancas e cinzentas da conectividade digital. É impensável eu querer atrair um jovem casal ou uma pessoa de meia idade para uma aldeia do interior, vamos chamar assim, ou um casal de meia idade que quer voltar à sua terra natal, se ele não tiver acesso à internet e se o telemóvel estiver sempre a ser interrompido. Isso, hoje em dia, transformou-se num requisito absolutamente fundamental. Portanto, nós temos esperanças que, com agora este último concurso de cobertura 5G, complementado por alguma intervenção pública, se venha a verificar a eliminação total de zonas brancas e cinzentas. Depois é preciso um programa integrado de revitalização das aldeias. Ou seja, não é turistificar as aldeias, não é transformar as aldeias num aglomerado de alojamentos turísticos. Há de haver uma componente de turismo e de alojamento local, até para criar empregos locais, mas teria idealmente de haver uma componente de novos agricultores, de renovação geracional dos agricultores e eu ter um conjunto de políticas públicas que favorecessem
uma discriminação positiva, quero dizer, as pessoas que alinhassem nessa lógica tivessem apoios muito significativos, porque há pessoas que alinham nessa lógica. Por exemplo, na zona de Penamacor, hoje em dia, há uma enorme comunidade de casais estrangeiros jovens que adoram morar naquela região do centro interior, não é? E nós precisamos desses novos colonos. Mas verdadeiramente eu acho que ainda não chegou um dia em que alguém de forma determinada diga: vamos fazer, com muito apoio, com grande impulso público, um programa de redinamização das aldeias do interior. Muito obrigado. Eu passava a palavra, também pediu a palavra o Paulo Rocha, e encerrava com o comentário do Paulo. E encerrávamos o painel. Bom, eu contava já não intervir, mas já que me interpelou diretamente, deixar-lhe de 3 notas também, complementando aquilo que o professor Mário Rui estava a dizer. A primeira questão é esta, que é inevitável. Por muito que seja uma atividade importante da vida humana, nós não produzimos filhos suficientes. Pronto, e isto é uma inevitabilidade que é difícil de combater. Portanto, nós temos, neste momento, nos próximos 10 anos, vamos perder 500 mil de pessoas. Com a pirâmide demográfica invertida, é inevitável, temos que importar gente. Nós é que ainda não debatemos na sociedade portuguesa aonde é que vamos querer importar. E, portanto, estamos a assistir a esta conversa internacional dos refugiados, mas curiosamente eu não mostrei esses dados aqui para não vos maçar, mas Portugal no último Eurobarómetro subiu os dados das pessoas que não fazem desporto. Na Europa, no último Eurobarómetro 22, só houve 5 países em que isto aconteceu. Portugal e Espanha, está aqui a Marta, Portugal e Espanha, e a Polónia, que recebeu 1 milhão de refugiados, a Hungria, que recebeu 200 mil refugiados, e a Lituânia, que está ligada à Bielorrússia e que está com problemas diretos da Bielorrússia com a Rússia na entrada do conflito. Ou seja, os países na fronteira com a Ucrânia foram os países que reduziram a participação desportiva no último censo. Todos os outros países ou mantiveram ou aumentaram valores. Então, nós não tendo, Portugal e Espanha, recebido quantidades significativas de refugiados, neste caso nós recebemos perto de 70 mil, Espanha recebeu quase o dobro, foram ao portal, veem os números oficiais que estão identificados, os refugiados estão aí, mas há os alemães, eu tenho amigos alemães que à volta de Frankfurt têm as aldeias inundadas de refugiados e os gajos não estão contentes, porque os alemães são ricos, querem ter a sua possibilidade de terem a sua vida tranquila, não querem sair à rua e ter uma aldeia onde nem sequer conhecem as pessoas que lá estão, porque a aldeia está completamente transfigurada de um novo, é outra coisa, é outro país dentro de países. Portanto, nós temos que, Portugal tem que começar a discutir, sinceramente, é onde é que vai buscar. Nós temos que ir buscar, mas aonde é que vai buscar? Porque senão, até eu me reformar, que ainda me faltam 18 anos, ou quase 20, se isto não aumentar para os 70, se não aumentar a idade da reforma para os 70, que é uma possibilidade. Há uns tempos estava num grupo com vários países europeus, os dinamarqueses dizem assim, ouve lá, prepara-te que estamos a preparar, isto é para ti para os 70, a gente está de sair daqui aos 70. Portanto, pode acontecer. A França aumentou 2 anos, 62 para 64, e vocês vejam o que é o tumulto que há em França só para 2 anos. Nós temos 66 e vamos ver até quando é que vamos mais para a frente. Portanto, nós precisamos de importar, essa é a primeira questão. Portanto, é preciso debater na sociedade portuguesa aonde é que vamos buscar, o que é que queremos. Queremos altos, queremos magros, queremos maiores, queremos mais inteligentes, menos inteligentes, como é que é? Vamos ter que ir buscar, fora. Isso temos que fazer. A segunda questão, como disse o Sr. Professor, é quais é que são as políticas integradas, 360 graus, como utilizou o termo, e já se fala, em algumas áreas da Europa, meter, neste caso, a saúde em todas as políticas e o desporto em todas as políticas. Neste caso, a questão de como é que vamos revitalizar, não é só o interior, é o país inteiro, porque dentro em breve eu não estou a contar ter reforma. Isso é uma opinião pessoal, não estou a contar ter a reforma, como daqui a 20 anos seguramente não devo ter reforma.
E, portanto, as pessoas têm que se começar, sinceramente, a preparar para isso. E como é que se preparam as pessoas para estarem com 60 e muitos, 70 anos, a trabalhar e serem produtivas? Eu tenho que ser produtivo aos 67, 68 anos. Pai, para ser produtivo eu tenho que estar minimamente fit, tenho que estar em forma, tenho que estar com a cabeça no sítio. E com uma população doente, como temos em Portugal, como é que é possível manter um país a funcionar? É impossível. Isto é impossível, não é possível mais. Portanto, é preciso dizer, o rei vai nu. O rei vai nu. Alguém tem que dizer, o rei vai nu, e é preciso intervir a sério nisto. Porque senão, dentro em breve, teremos, como já temos no Alentejo e em alguns sítios do país, aldeias completamente. Não há nada. Não há lá nada. Não há zero. E, portanto, este é que é o caminho. O desporto é uma parte desse processo. Mas temos um problema seríssimo. Nós que estamos nos 40 e muitos 50, devíamos estar agora a viver um momento áureo das nossas carreiras profissionais, etc. E eu, desde que me conheço, só é crise atrás de crise. Ainda não consegui levantar a cabeça. Eu e muitos, como nós. Em Portugal estamos, cada ano que passa é cada dose que levamos a levar. Portanto, parece que os últimos que tiveram alguma possibilidade foram a geração dos nossos pais, porque a geração dos 70, dos anos 70, neste momento tem sido umas atrás das outras, e não nos vamos levantar. Entre outras coisas, não é? Já não nos vamos conseguir levantar. Portanto, há aqui um problema sério, Sr. Presidente, a solução não é fácil, o desporto tem aqui um papel de facto importante na fixação, mas como disse o professor Mário Rui, o problema é muito mais amplo e tem que haver, de facto, e as pessoas têm que assumir que há um problema sério com isto. E ainda não se assumiu que há um problema sério com isto. Muito obrigado, Paulo. Só uma nota, e não, enfim, o tema é tão complexo e foi tão bem respondido por ambos. Mas em questão ao desporto, porque é que apenas agora é que se fala de desporto? Bem, Portugal entrou na União Europeia em 1986, o Tratado de Lisboa é de 2007, e foi no Tratado de Lisboa que o desporto foi incluído como área onde a União Europeia tem responsabilidade, e portanto é de 2007 para cá que começa a ser operacionalizado, e portanto a questão cronológica é esta. Na comunidade intermunicipal já estão a acontecer coisas, nesta em particular. É uma das poucas, uma de duas em todo o país que tem um técnico ou um gabinete afeto à área do desporto. Outras não o têm, quase todas. E, portanto, olham para o seu território, para as diferentes autarquias que o constituem, também a partir do desporto. Coisa que, por exemplo, uma área metropolitana de Lisboa não tem. E, finalmente, só para concluir, agradecer a atenção que estiveram, passámos bastante a hora, a participação de todos e peço desculpa que o que eu ia dizer agora estava-me a escapar. Está a acontecer na CIM, está a acontecer hoje aqui. Na Europa são 9 sessões como estas, 3 são em Portugal, uma é aqui, outra é o próprio PDJ, a tutela, a assumir a sua responsabilidade e muito bem, e outra é na Ericeira. E, portanto, algo está a ser feito. Há entidades da comunidade que têm experiência e já houve formação. Eu vim aqui há 3 anos atrás dar formação sobre o Erasmus mais desporto. Portanto, tem havido coisas que estão a acontecer. Obviamente, o impacto não é imediato, mas uma coisa é certa, sem arregaçar as mangas e pôr as mãos na massa, não há... Estes milhões que passam são pássaros a passar. E para agarrar pássaros esquivos como estes, é preciso ter as mangas bem arregaçadas e é preciso capacitar-nos também nesse sentido. Talvez a partir daí seja possível resolver um bocadinho do bolo gigante que é o problema social tão complexo que apresentou. A Câmara Municipal de Viana do Alentejo, sofrendo das mesmas questões de isolamento, ganhou o ano passado o primeiro projeto Erasmus mais Desporto. Foi uma festa, foram pessoas de 3 ou 4 países passar 4 dias a Viana do Alentejo, foram recebidos como se fossem o mordomo da festa da festa local. Deu vida, revitalizou, e eles agora estão a entrar na roda. Já vão para o segundo, já vão para o terceiro, e irão para os 22 e a perder outros tantos. E agora sim,
encerrar, agradecer, enfim, a qualidade e o privilégio que foi estar nesta mesa e a moderá-la, ou ouvir, ou mais no sentido até de ouvir. Espero que os presentes e aqueles que aguentaram até ao final, desportistas de grande resistência, tenham também sentido como útil e como formativa o painel e a própria jornada em si. Nós tivemos hoje a Comissão Europeia em Resende a falar de desporto, mas muito mais do que desporto. E isso nunca deve ser esquecido, que as coisas estão realmente a ser feitas e deve ser também elogiado. Muito obrigado, o resto uma boa tarde para todos e passo então ao painel. Para presidir a sessão de encerramento, chamo ao palco o Sr. Vereador de Desporto da Câmara Municipal de Resende, Amadeu de Vasconcelos. Muito boa tarde a todos, então. Estamos a chegar ao fim desta ação de capacitação. Nós, na verdade, viemos aqui para pensar e para refletir e, no fundo, para partilhar, porque também era share o nome da iniciativa, e eu acho que esse objetivo foi, apesar de tudo, conseguido. Tivemos cá muita gente, foi possível partilharmos experiências, partilharmos vivências e, no fundo, também sairmos daqui todos um bocadinho com mais conhecimento. Eu confesso que eu próprio saio daqui e sem querer influenciar aquilo que eu acho que todos devemos fazer hoje, que é refletir, e sem querer influenciar aquilo que possa ser a vossa reflexão em relação a este assunto. Eu confesso que eu também saio daqui com um misto de sensações, porque na verdade, por um lado, fico extremamente preocupado, porque percebemos que, apesar de tudo, o número de praticantes de desporto não é tanto assim. Portanto, nós, no caso concreto aqui de Resende, pensávamos nós, um conjunto alargado de praticantes de desporto, mas quando somos confrontados com estes números, como vimos aqui hoje, percebemos que afinal não é bem assim. Portanto, isto deixa-me relativamente preocupado, mas também, por outro lado, saio daqui com uma sensação de grande esperança no futuro e acho que enquanto alguém que também tem responsabilidades políticas, também deve ser assim, porque percebemos que nesta relação do desporto com o conjunto de outras atividades, com o turismo, com a responsabilidade climática, com a própria transição energética, com a inovação, com o empreendedorismo, portanto, no fundo, com um conjunto de outras áreas que não são propriamente ligadas ao desporto, mas que se cruzam, percebemos que há um conjunto de oportunidades e de programas que podemos aproveitar e, no fundo, capacitar os nossos territórios, e isso, apesar de tudo, deixa-me extremamente satisfeito. Portanto, não vos quero alongar muito mais, nós ainda temos um verde de honra para provar. Eu queria que me dessem só mais um minuto de atenção, porque tenho que agradecer a presença, desde logo, do Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal, do Dr. Pedro Machado. Há um conjunto alargado de convidados que já não estão cá, mas eu ainda assim queria referenciá-los e agradecer o facto de terem estado em Resende e também terem dado a esta iniciativa esse aporte que eu considero extremamente importante. Portanto, o Dr. Pedro Machado, o professor Paulo Pereira, Presidente da Câmara de Baião, o Dr. Telmo Pinto, Primeiro Secretário da CIME, o Dr. Vítor Dias, Delegado Regional do IPDJ, depois, naquilo que tem a ver com os nossos oradores, o Michael Cernels, que esteve connosco online durante a manhã, a Marta, thank you Marta, obrigado também por ter estado aqui connosco, o Paulo Rocha, desde ontem à noite foi extremamente benéfico partilhar também com ele toda esta experiência. O Dr. Bruno Avelar, já o perdi de vista, está aqui também. Também tive a oportunidade de jantar com ele ontem, também foi muito gratificante. Muito obrigado também por ter estado cá connosco. E a todos os oradores que estiveram durante este painel. Portanto, eu não vou referir cargos, mas João Vilaça, Humberto Cerqueira, Mário Rui Silva, Luís Quaresma, Miguel Pinto e António Augusto. Eu penso que foi muito, muito, muito importante aquilo que vocês trouxeram cá hoje e, portanto, da minha parte, em termos pessoais e do município de Resende, também o nosso agradecimento.
Queria também agradecer a presença dos meus colegas de vereação que estiveram cá hoje, todos os outros vereadores de outras câmaras municipais e técnicos de desporto e, no fundo, toda esta plateia que nos dispensou esta tarde e este dia maravilhoso. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim da ação de capacitação, o papel dos fundos europeus como alavanca para o desenvolvimento desportivo regional e local. Convidamos agora todos os presentes e participantes para um verde de honra que será servido no átrio deste edifício, juntamente com as nossas deliciosas cavacas de Rezende e as nossas cerejas. Muito obrigada a todos pela vossa presença e o resto, muito boa tarde.